na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Caçado, principalmente no primeiro tempo do duelo contra o São Paulo, ele não reúne condições para começar entre os 11 iniciais. Sosa, o paraguaio, é o escolhido da vez, começando o confronto da partida decisiva. É o futebol da Bandeirantes, o destaque vem do Novo Horizontino, forte Novo Horizontino da família Biagi. A Biagi que deu uma força incrível, uma história impressionante no futebol de São Paulo. O futebol da Bandeirantes que chega pela segunda vez a uma decisão de um título paulista. Depois de 36 anos vem em busca desse título. Um título sonhado de um time que foi montado há um pouco mais de um mês. 8 atletas praticamente titulares chegaram para vestir a camisa do Novo Horizontino há pouco mais de um mês e deu liga nesse time. O destaque no futebol da Bandeirantes vem do interior rico, do futebol raiz. Alô, alô, ô Fabiane, fale do Novo Horizontino. Fabiane, boa noite. Um abraço, Ulisses Costa, a você e a todos que acompanham uma jornada esportiva mais do que especial na Bandeirantes, de um forte Novo Horizontino potente, o melhor time até aqui do Campeonato Paulista, mas que não conta com a sua principal estrela dentro de campo para o primeiro jogo da final. Rômulo, meio-campista, armador, o cérebro pensante, que ainda pertence ao Palmeiras e, portanto, está descartado para o duelo. Havia sim uma multa de R$1 milhão a ser paga pela equipe do interior paulista ao Verdão. No entanto, esse valor não foi depositado. Portanto, Rômulo, camisa 10, vice-artilheiro da equipe, fora do jogo, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Palmeiras, torcedor ouvinte no Brasil. Este é o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes vem para trazer mais detalhes, mais informações do time do Palmeiras. O verde diz aí, ô Everton Ramos. Ulisses, havia uma expectativa quanto à escalação de titular do John Arias, né? Isso já no duelo semifinal contra o São Paulo não aconteceu. Abel Ferreira manteve ali o Maurício, que abriu a conta, inclusive, para o Palmeiras, e com a ausência do Vitor Roque, o que chama a atenção entre os titulares é também a ausência de John Arias. O Abel Ferreira permanece com ele no banco de reservas. 12ª peça do técnico português, deve entrar apenas no segundo tempo da decisão. O futebol da Bandeirantes vem para destacar mais o Novo Horizontino. Diz aí o time caipira como é que vem pro jogo, Fabiane. E se não há Rômulo, também não há problema, porque trata-se do melhor ataque do Campeonato Paulista até o presente momento. São 19 gols marcados, inclusive 4 deles diante desse mesmo Palmeiras, em jogo no Jorjão, no Jorge Ismael de Biasi. Goleada 4-0 que credencia o Novo Horizontino como o ataque mais forte do estado até o presente momento. São 19 gols, Ulisses. O futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Palmeiras, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais um destaque do verde, mais do Palmeiras. Alô, Everton. Que não está em casa, mas faz da Arena Barueri uma espécie de segunda casa, Ulisses Costa. Já são 10 jogos invictos
aqui nesse estádio. 9 vitórias e um empate. E o Palmeiras tenta dessa decisão mudar um retrospecto negativo nas 2 partidas finais de Campeonato Paulista, que decidiu fora dos seus comandos. O Palmeiras não conseguiu abrir vantagem na ida e fora de casa ficou sem o título estadual. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Palmeiras. Você ligado no futebol Bandeirantes. Mais um destaque do Novo Horizontino. Diz aí, Fabiane. Olho nele. Robson, centroavante da equipe do Novo Horizontino e artilheiro da equipe nesta temporada, artilheiro geral do Campeonato Paulista. 7 vezes em que ele foi à rede no estadual, sendo 3 delas diante do Palmeiras. Portanto, 34 anos, passagem pelo rival São Paulo e a principal esperança de gols do técnico Anderson Moreira. A bola vai rolar já já para você. Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Palmeiras. Eu quero mais uma do time do interior, mais do Novo Horizontino. Vem, Fabiane! Refundado em 2010, é verdade, todo mundo lembra daquela final de Campeonato Paulista de 1990, Novo Horizontino contra o Bragantino, mas a equipe passou por uma troca de nome, uma troca de gestão em 2010 e se reformula, vai conquistando cada vez mais espaço no cenário estadual e também nacional. Chegou final pela segunda vez em sua história, parou no Alviverde em 2023 e pela primeira vez chega a uma grande decisão, possibilidade de conquistar a taça. O Grêmio Novo Horizontino busca o título diante do Forte Palmeiras. É jogão de bola no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Palmeiras. A bola vai rolar já já para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes traz mais um destaque do time do Verde, mais do Palmeiras. Vem, vem, Everton! E com a ausência de Vitor Roque, a expectativa do torcedor no time titular fica sob Flaco Lopes, artilheiro do time na temporada 2026. 6 gols marcados, o último deles, o da vitória sobre o São Paulo no fim de semana, que credencia o Palmeiras a mais uma final de Campeonato Paulista. A bola rola já já, a última do Novo Horizontino, mais uma dele, diz aí, Fabiane. Que só perdeu uma vez nos últimos 10 jogos e, portanto, cria expectativa de arrancar pelo menos um empate na Arena Barueri, porque o sistema defensivo do Novo Horizontino também é muito forte. Não à toa, o Dantas, zagueiro dessa equipe, ainda jovem, negocia com o Fluminense. E o valor não é nada barato, Ulisses Costa. 2.500.000 euros, cada vez mais próximo do Flu, também procurado por Botafogo e Corinthians. Isso aí você tem no bolso aí na Arena. Quem? Esse valorzinho você tem no bolso, Fabiane. Eu? Fica escondendo ouro. Paguei nem meu futebol sanduíche. da Bandeirantes. A bola vai rolar. Palmeiras e Novo Horizontino é decisão na Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como Emerson Santana. Forte abraço, Aníbal Batista da Silveira. Alô, Aníbal! Curtindo o som da Bandeirantes com Wagner Contreira. Ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tinho Martins também tá ligado na Bandeirantes. Emerson Santana. Obrigado pelo carinho da audiência. Daniel. Obrigado, Daniel, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. É Palmeiras e Novo Horizontino. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Hora de análise, hora de opinião. Os especialistas da Bandeirantes falam. Palmeiras e Novo Horizontino, sem muretar, sem muretar. Quem é quem pro jogo? Pretzel Quesada, boa noite. Boa noite, Ulisses. Um abraço pra você, pra toda a nossa equipe técnica. Não, o Palmeiras vai ser campeão, essa é a minha opinião. Se ganhar por um gol hoje, acho que já é uma boa vantagem pro jogo da volta. Então, em 180 minutos, apesar do bom time do Novo Horizontino, do bom trabalho do Anderson Moreira, acho que para 180 o Novo Horizontino não aguenta. Mas é apenas um palpite. O que eu não posso concordar hoje, e tá um grande debate aqui na minha rede social com os torcedores, alguns do Palmeiras, você não tem o Vitor Roque, e aí você escala o Sousa com o Arias no banco de reservas? Não, aí não. Ah, se o Sousa acabar com o jogo, tu vai ter que te redimir, tu vai ter que pedir desculpas. Não, eu só tô dando a minha opinião antes. Não tô sendo oportunista se o Sousa decidir o jogo. Só que entre Arias e Sousa, a diferença é gigantesca. Ah, mas o Sousa tá treinando de falso 9 ou de 9. E daí? O Arias é mais jogador em qualquer sentido. Pode jogar com o Arias aberto de um lado, o Alan do outro e o Flaco Lopes centralizado. E aí tu muda um pouco o jogo com o Arias fechando mais o meio. Então é o seguinte, ó, não me venha com essa conversa. Aquele papo Leandro Quesada que eu não consigo entender, que é preciso escalar uma montanha para você realmente assumir a condição de titular do time. Isso é papo de para-choque de caminhão, cara.
Porque o que bom mesmo é o Arias. O Sousa é nota que você 5, tem? o Arias é nota Você 8. tem contra a frase de para-choque de caminhão? Eu adoro, Em até algum porque- momento da tua Ah, vida, Sim. escreveste uma frase Te de lembra para-choque aquela- de caminhão? Te lembra aquela que eu cantei numa transmissão? Lembra ou não? Como é que era mesmo? Atirei Eu o lembro. limão verde por cima da sacristia. Bateu na cabeça do padre e caiu na moça que eu queria. Te lembra disso? Década de 60. Que é isso, viu? E aí, Quesada? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Foi boa isso daí. Quesadinha, É. Quesadinha, antes deixa eu mandar um abraço pro irmãozão Claro. da gente que tá Claro. ouvindo a gente. Claro, quem? Um cara que merece tudo de bom na vida dele, um cara de bom coração, um cara que eu tenho um carinho, uma admiração, um profissional incrível, que é o nosso irmão, meu irmão, Joelzão da Atena. Torce pro tricolor, tá aí o São Paulo fora e falou que vai ser 2-1 no agregado pro Novo Horizontino. Olha como ele é corneteiro. Grande Joel da Atena, fala, Quesadinha. Ouvindo o Joel hoje falando lá na crise dos Estados Unidos, Irã, Estados Unidos, mas muito bem preparado, né? Abração ao Joel, o São Paulo dele ficou fora, merecidamente, né, Joel? Desculpe aí. Como o Corinthians também merecidamente, você fez o jogo, né, Ulisses? Também ficou fora, caiu para esse Novo Horizontino, que é uma sensação nesse momento no futebol de São Paulo. Mas não é nenhuma novidade não, hein? Nas últimas 3 temporadas na Série B, buscou a classificação, buscou o acesso e nos 3 anos bateu na trave. E hoje, para não bater na trave, na minha visão, tem que pelo menos tentar arrancar um empate ou, se perder por diferença de um gol, para que a gente tenha realmente, né, uma disputa na partida de volta no interior de São Paulo, na bela cidade de Novo Horizonte, casa do Novo Horizontino. É o que eu estou projetando para o jogo da volta. O Palmeiras é mais forte, Agora, se for comparar time, tática e tal, Novo Horizontino pode encarar o Palmeiras hoje. Eu não tenho dúvida disso, Ulisses Costa. Sem o Tigrinho é brabo, hein? É verdade, mas o Novo Horizontino também não tem o Rômulo, né? Então, quer dizer, se o Novo Horizontino chora, né, Prédio, que não tem o Rômulo, o Palmeiras também pode dar uma chorada que não tem Mas tu Vitor tem o Roque. Arias, né? Mas tem o Arias, Aí tu vai que pelo tá. Sousa daí, né? Aí no banco é difícil, né? No banco vamos concordar que aí banco por banco, aí o Palmeiras briga em outro patamar, né? Briga com o Flamengo em termos nacionais. E concordo com o Xandão, hoje era jogo pro Arias. Coloca o Arias na esquerda, mantém o Alan na direita, o Flaco Lopes como o cara da área e esse trio do meio-campo que está funcionando bem com o Andrés, o Marlon e o Maurício. Mas é o seguinte, só para fechar, quando se investe aqueles 700 milhões e traz o Sousa, tem que dar explicação para alguém, tem que explicar para tia Leila, entendeu? Então escala o Sousa e por enquanto dá uma segurada no Arias, mas vai ser uma questão de tempo, pode escrever aí, Ulisses, mais cedo ou mais tarde. Uma das posições, uma das 11 posições do Palmeiras será do colombiano John Arias, que vai estar na próxima Copa do Mundo, inclusive. Legal, Quesada. Lucas Dantas tá mandando um abraço pra você, Leandríssimo Quesada. Outra, Luquita. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Tem de um lado o time do Palmeiras, Novo Horizontino. Começa a ser contada a decisão de mais um campeonato paulista pra você. O jornalismo Bandeirantes em alta. Cristiano Panvec traz mais informações pra gente no jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Panvec. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A Justiça Federal em São Paulo mantém a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A mesma decisão foi aplicada ao cunhado dele, Fabiano Zettel. Ambos deverão permanecer no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois foram presos hoje dentro da terceira fase da Operação Compliance Zero. A PF investiga uma possível prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. Além do banqueiro e do cunhado, foram detidos um policial federal aposentado e um homem apelidado de Sicário, que fazia o serviço sujo. Depois da prisão, o Sicário chegou a tentar o suicídio. O grupo atuaria como uma milícia privada, intimidando adversários. A Polícia Federal aponta 4 núcleos na organização criminosa de Vorcaro. Um deles seria o da corrupção institucional. Um diretor e um supervisor do Banco Central agiam como empregados do banqueiro, Ulisses.
O futebol da Bandeirantes traz mais informações para você, torcedor ouvinte do Brasil, tá presente, né, Batozinho? Tem Palmeiras, tem Novo Horizontino e Palmeiras para você no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. O QG Bandeirantes de Esportes, Guilherme Agrela. Como é que tá Marília e Rio Claro, hein, Guilherme? Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, então, respondendo a sua pergunta, a Marília vai vencendo o Rio Claro por 1-0 pela Série A3 do Campeonato Paulista, que teve inclusive outros jogos já encerrados e outros em andamento neste momento. Então vamos lá. Mais cedo, às 3 horas da tarde, o São Bernardo bateu o Rio Branco por 4-0. E o Desportivo Brasil, em casa, perdeu para o Itapirense pelo placar de 2-1. Como eu disse, em andamento, Marília 1, Rio Claro 0. Francana 0, Rio Preto também 0. Mesmo placar para União Barbarense e União Suzano. União São João contra a Portuguesa Santista e 15 de Jaú diante do Catanduva. E mais tarde, concomitantemente, a Palmeiras e Novo Horizontino pela Série A. Tem Paulista e Bandeirante. Ulisses, vamos passar então aqui pelos campeonatos principais, começando pela Libertadores, que está na sua terceira fase prévia. Neste momento, o Carabobo em casa vai perdendo para o Sporting Cristal pelo placar de 1-0, diz aqui Leandro Quesada, o time de João Paulo Capelanes, o Carabobo da Venezuela. Mais tarde, 9h30, o O'Higgins, que eliminou o Bahia, vai duelar diante da equipe do Tolima. Pela Copa Sul-Americana, em andamento já aqui, jogo que começou às 7 horas da noite, Blooming e Bulu empatam em 0-0, assim como Caracas e Metropolitanos. Mais tarde tem Universidade de Chile contra Palestino, Esportivo Trinidense diante da equipe do Olímpia do Paraguai, Nacional, Atlético Nacional da Colômbia contra o Milionários e Deportivo Cuenca contra o Libertad de Loja. Todos os jogos às 9h30. Com exceção a Deportivo Cuenca e Libertad de Loja, que jogam às 11 horas da noite no horário de Brasília. Pela segunda fase da Copa do Brasil, que comporta 88 equipes, Ulisses. Neste momento temos Tunaluso 3, Tocantinópolis 0, Nova Iguaçu 1, Lagarto também 1, Veloclube e Vila Nova empatam por 0-0, assim como Capital e Manaus e Betim diante da equipe do Operário. Avaí e Porto Vitória também empatam pelo mesmo placar 0-0. Mais tarde tem Rio Branco contra Atlético de Minas Gerais, Santa Catarina e Cuiabá, Invinhema contra Volta Redonda, Manauara e Itabaiana, além de América Mineiro e Tirol. Dá pra gente passar também aqui, Ulisses, pelo amistoso internacional da seleção brasileira feminina diante da Venezuela, que neste momento vai perdendo por 2-0. Então Brasil 0, Venezuela 2, jogo este já no segundo tempo. Pela Copa do Rei, futebol internacional é aqui também na Rádio Bandeirantes. A Real Sociedad venceu o Atlético de Bilbao por 1-0, havia vencido também no jogo de ida pelo mesmo placar, portanto está classificada à final da competição, que vai acontecer no dia 25 de abril em Sevilha, e a Real Sociedad vai enfrentar a equipe do Atlético de Madrid, que ontem, Ulisses, tomou 3 do Barcelona, mas na ida colocou 4 no placar, portanto se classificou no placar agregado diante do time da Catalunha, Ulisses. Obrigado, não escapa nada do Guilherme Agrela. A bola vai rolar, Palmeiras e Novo Horizontino. Começa a decisão do Campeonato Paulista. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Walter Júnior também tá ligado. Walter do Rio de Janeiro, curtindo o som Bandeirantes, Josias Cruz dos Santos. Forte abraço para você, Leonardo Vieira de Souza em Votuporanga. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, José Arnaldo Nunes. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes para você, torcedor. Marília e Novo Horizontino já estão. Marília e Novo Horizontino. Hoje sou MAC e Novo Horizontino, você entendi agora. É isso aí, é o futebol da Bandeirantes pra você. Palmeiras e Novo Horizontino, Michel Lopes tá com a vela lá acesa no estúdio da Rádio Bandeirantes, torcendo pro Verdão. Na central técnica, Betão, Rebeca, Caíme Martins, do Twitter, Igor Nascimento, Digital, Alessandra Awad. Timaço de externa, Daniel Xingote e Rafael Pellegrini. A bola vai rolar já já pra você. Tem Paulistão, vale título. É o primeiro jogo. É Palmeiras e Novo Horizontino. E você já tá cansado de saber. Futebol! Ô Leonardo Vieira Souza. Ô Isaías Francisco Lima. Alô Valdecir Martins, Vânia Santos. Futebol é aqui com decisão. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Direita, esquerda. E se a gente escolhesse o caminho do equilíbrio, do trabalho e da prosperidade? E se a gente escolhesse unir de novo o país? Você, mulher, pode ajudar a construir um Brasil com mais respeito e igualdade. Junte-se a nós. Felice ao avante. A Bandeirantes vem para escalar dos times para você. Vem Palmeiras, vem Verdão, vem Everton Ramos. Os 11 escolhidos de Abel Ferreira com Carlos Miguel, goleiro número 1, Kelvin 12 na lateral direita, Gustavo Gomes 15, Murilo 26, Piquerez 22 pela esquerda, Marlon Freitas 17, Andréas Pereira 8, Maurício camisa 18 e Alan 40, Sosa o paraguaio 19, Flaco Lopes 42. O banco do Verdão. De Marcelo Lomba, Bruno Fux, Giai, Jefité, Felipe Anderson, Vitor Roque, John Arias, Lucas Evangelista, Luigi Larson, Luiz Pacheco e Arthur. No futebol da Bandeirantes para você, a Bandeirantes vem para escalar o Novo Horizontino, vem Fabiane. Grêmio, Novo Horizontino.
93 ao 11, os escolhidos de Anderson Moreira, Novo Horizontino escalado com Jordino, gol 93, linha defensiva de 22, Alvarinho, 25, Dantas, 4, Patrick, 77, Mike, meio campo com 18, Leonaldi, 17, Matheus Bianchi, 6, Luiz Oyama e 50 para Juninho, novidade, o ataque é de 16, Vinícius Paiva e 11, Robson. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Palmeiras e Novo Horizontino, Banco do Novo Horizontino. Com César Augusto, Giti Ortiz, Eduardo Brock, Tavinho e Diego Galo, Castrilhon, Alemão, Lora e Gabriel Bahia, Nicolas Careca, Jardiel e Caio Dantas. O futebol da Bandeirantes escala a arbitragem do jogo. Quem vai no pio? O árbitro é Matheus Delgado Candansan. E quem vem com ele, Fabiani? Os auxiliares Danilo Simon Maniz e Evandro Melo Lima. Quarto árbitro Murilo Tarrega Vitor. Árbitro de vídeo Márcio Henrique de Góes. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil, agora com vocês. Já é comigo, o César Góes ligado no microfone Bandeirantes, Lucilize, obrigado pelo carinho da sintonia, Matos Filho também curtindo no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor ouvinte no Brasil. O Marcos Bonvecchio na Bandeirantes Análise, na Bandeirantes Opinião. Vem pra falar na Bandeirantes, Pretzel e Quesada. Sabe, Ulisses e Quesada, que no cenário hoje, dos 20 times da Série A do Brasileiro, o Palmeiras foi o que mais repetiu o time nesse ano. 5 vezes. E os outros que chegaram perto repetiram apenas 2 vezes. Tem time que ainda não repetiu uma formação de um jogo pro outro. Então, faz com que o Palmeiras realmente tenha um entrosamento, né, e uma força coletiva muito forte perante seus adversários. Claro que hoje ele não repete, porque o Vitor Roque fica no banco, mas joga Sousa, não joga Arias. Eu repito, a questão do Sousa treinar bem ou não, se o Sousa pode jogar como falso 9 ou encostando no Flaco Lopes, o Arias não pode fazer a mesma situação, ainda com mais categoria, ainda com mais técnica e ainda com mais poder de finalização. Então é o seguinte, ó, ele deve estar... Ele sabe o que ele está fazendo, evidente, ele assiste os treinos todos os dias, a gente não tem mais a abertura dos treinos, então a gente tem que ficar com a ideia do treinador. Mas tu botar lado a lado, Sousa e Arias, conclusão a gol, passe, cruzamento, tentativa de drible, um jogador é muito superior ao outro, independentemente de qual função tática ele possa exercer. Então, para mim, erra o Abel Ferreira, mesmo que o Sousa possa decidir o jogo daqui a pouco, Leandro Quesada. Ô Brett, você sabe o que eu acho em relação ao Sousa? A única coisa que o Sousa tem a mais do que o Arias é essa correria desenfreada, né? Porque ele é um cara da velocidade e tal, né? Há 2 jogos ele entra enfim, e consegue botar velocidade, consegue ajudar, consegue fazer gol e tal, ok, tudo bem, né? Mas é só isso. Eu acho que o Palmeiras, até pela forma clássica com que o Palmeiras historicamente joga, aquele conceito da academia, né? Eu acho que o John Arias se encaixa tão perfeitamente nessa ideia, nesse conceito, né? De jogar o jogo bem jogado. E aí o Arias é um jogador, para mim, posso estar exagerando, sei lá, até posso, tá? Vou exagerar. Eu acho um jogador estupendo. Aquela imagem que ele deixou na minha memória, atuando pelo Fluminense, né? Fundamental na Libertadores, no título da Libertadores, depois do Mundial. Ele fez um baita Mundial, Pretzel, né? Que Mundial que o John Arias fez. É verdade que lá na Inglaterra não conseguiu, também ficou pouco tempo, é difícil a gente avaliar. Mas enfim, vamos esperar porque tem um segundo tempo, né? No segundo tempo o homem pode entrar aí, pode fazer a diferença. O Palmeiras tem um banco de reservas incrível, tanto é que o John Arias está esquentando o banco de reservas. Tem outros caras importantes como o Evangelista, né? Tem também o Felipe Anderson, né? Jogadores que podem ser importantes numa segunda etapa de jogo para continuar dando aí uma inteligência a esse meio-campo, a criatividade do meio-campo. E olhando para o adversário, que não tem, né, todo esse banco, fica aí, né, uma tristeza de não poder contar com o Rômulo, que é o vice-artilheiro da equipe, com 6 gols, né, só está atrás do Robson, que tem 7. Um cara que também é das assistências, que ajuda a movimentar esse jogo do Novo Horizontino e que o Ulisses vai fazer uma falta tremenda, mas eu aposto com você, ele joga a decisão lá em Novo Horizonte, hein? Tudo pronto para o primeiro duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Vem aí, Ulisses Costa na Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, vai começar a decisão do Paulistão para você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Algum detalhe mais aí, Fabiane e Everton? Por enquanto, em relação à torcida, viu? O estádio menos cheio em relação ao compromisso do fim de semana, o Choque Rei contra o São Paulo.
E pelo lado do Novo Horizontino, 3.000 ingressos destinados ao visitante, mas muito vazio, nem 1/3 do setor ocupado pela torcida do interior paulista. No futebol da Bandeirantes, apita o árbitro, toca na bola o Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi solta pra cá, vem recolhe o time do Novo Horizontino, Cruzeiro jogando pelo campo de defesa, a defesa foi feita pelo setor de esquerda, aperta na marcação da bola, chega pra tirar dali Murilo tira a bola, volta para Alan, tentou o domínio, o árbitro para o jogo, marca falta de Juninho pro time do Palmeiras, bater no campo de defesa, Alan derrubado pelo Juninho, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, CSU, pode confiar, a bola já volta no toque de bola, está jogando na sua zaga central, novamente o time do Palmeiras. A abertura vem com toque de bola de Murilo e prende para Gustavo Gomes. Abre no toque para Murilo. Recolheu pelo setor de direita. Na direita tenta Kelvin. Levantamento à frente do comando de ataque. Vem buscar a jogada Flaco. Ele balança para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Vai para a finta. Ele tenta o drible. Partiu para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Balança em frente à marcação. Tentou cruzado. Fecha a porta em cima dele. Não dá espaço para ele jogar novamente. O jogador Alvarinho aperta na marcação. Recolhe o Messi. O time do Palmeiras com Gomes. Gomes na circunferência central do gramado. Já domina. Vai para cima. Robson. A bola volta novamente com o time do Palmeiras que está jogando no campo de defesa, a bola foi chuta para Murilo abriu para o setor de esquerda para Piquerez domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, escapa na marcação, prefere voltar a jogada curtinha com o Murilo domina para o time do Palmeiras, está jogando com Arias já prende pelo seu campo de defesa, tempo levantamento na boca do gol, tentou o toque de bola, prefere voltar curtinho no meio de campo, Arias abriu jogada para a ponta, tentou o toque de bola curtinho, novamente Entregas Pereira, recolheu pelo setor de esquerda, vai para a finta, enfiou lance à frente, Entregas vem para buscar a jogada novamente para a ponta, soltou da esquerda, campo de ataque, recolheu o time do Palmeiras, tentou descer, a bola vai ser solta à frente, tentou a jogada Piquerez. A bola bate em cima da marcação forte, vem para cima da marcação Mike, ele põe para fora, recolhe novamente o time do Palmeiras, cruzamento na grande área, a bola vai embora, linha de fundo, desvio de cabeça, tá ganhando escanteio, Alan chegava para o cabeceio, chega bem de cabeça para tirar o perigo novamente, o time do Novo Horizontino com a Mike, tiro esquinado para o time do Palmeiras, bateram só lateral. Escanteio, a bola se perde pela linha de fundo, cruzamento perigoso do Piquerez, o Mike chega afastando, estava atrás ali para tocar nela o jogador palmeirense, Andréas Pereira é o primeiro escanteio do Palmeiras no jogo. E vem Andréas Pereira para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Andréas Pereira para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, afasta o time do Novo Horizontino de cabeça. A bola volta para Alan, o Palmeiras aluga meio campo, vai para cima Kelvin domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, Gomes vem de cabeça, toca na bola, mas ela sai. Vai sair em linha de lado para o time do Novo Horizontino, bater lateral pela direita no seu campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. A bola vai ser solta do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino no campo de defesa. O Palmeiras vem na pressão total em cima do Novo Horizontino. É lateral para o time do Novo Horizontino bater pelo setor de direito do campo de ataque. Comecinho de jogo para você, 3 minutos de bola rolando 0-0. Vale o título do Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino. Sobe de cabeça, afasta o time de Novo Horizonte, vem para tirar o perigo do setor intermediário. A bola volta no comando de ataque, aperta o Novo Horizontino, tentou descer pelo setor de esquerda, vem para a finta, recolheu pelo meio de campo, já pede jogada esticada pelo setor de ponta, domina no campo de ataque, vem para o domínio Vinícius Paiva, ele tenta o drible, perde a bola, vai para a linha de lado, é lateral para o time do Palmeiras, bater do campo de defesa, bola recuada para Carlos Miguel, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando para o time do Palmeiras, ele solta a jogada dentro da sua grande área, já domina o time do Verde na esquerda, Ambre Piquerez domina no comando de ataque, tenta o levantamento à frente, a bola vai embora, tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras, bater não, para o time do Novo Horizontino, bater no seu campo de defesa, manual para o time do Novo Horizontino cobrar. Ferramenta profissional é Wonderdal, oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta com o Novo Horizontino, vem o time caipira, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe a jogada para a direita, dominou, tenta o toque de bola em velocidade, tenta descer o time do Palmeiras, não vai chegar na bola. Domina no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Novo Horizontino. A bola tocada, vem Flaco Lopes, empurra, houve a falta, hein? Por trás ele empurrou, tá marcada a falta, campo de defesa para o Novo Horizontino bater, ou só lateral para o Palmeiras? Deu lateral para o Palmeiras, o Matheus Delgado Candançan não viu falta no ombro a ombro ali do Lopes para cima do Patrick, arremesso lateral sob comando do Maurício.
Não, mas se foi ombro a ombro, não houve falta mesmo. Eu tive a impressão que foi nas costas ali. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Já prendeu lance curto no campo da retaguarda. Já domínio do campo de defesa para ser jogando. A Drica ligada no microfone. Bandeirantes, o Fábio também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, o Fábio de Souza. A bola volta com o time do Palmeiras. E domínio do campo de defesa para ser jogando. Prende a jogada contigo no campo da retaguarda. O time do Palmeiras. José Luiz em Washington ligado no microfone. Bandeirantes. Já domínio do campo de ataque. Aperta novamente. Tenta a jogada. O time do Palmeiras não consegue. Ela volta para o setor do esquerdo do campo de ataque. Tenta descer o cruzamento, vem na boca do gol, sai para fazer a defesa Jordi. Ele sai do gol para pegar o goleiro do time do Novo Horizontino para ser jogando no seu campo de defesa. E o Flávio Lopes dá um tapa na bola que estava na mão do Jordi. E aí? Flaco não foi o Flaco não, foi o Sousa. O árbitro sinaliza ali uma falta e aí o Jordi já vai se posicionando para a cobrança dessa falta no campo de defesa. Falta marcada pelo Sousa. A bola volta no campo de defesa. Falta para o time do Novo Horizontino bater. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir etapa, primeiro de jogo, primeiro tempo girando o placar do Paulistão, primeiro jogo da final. Continua para você, Palmeiras 0-0, Novo Horizontino vale o título do Campeonato Paulista de Futebol. No futebol da Bandeirantes, para você, quem fala sabe quem é. É você. Alô, Agralar. Alô, Ulisses. O Flamengo acaba de anunciar a contratação do técnico Leonardo Jardim até dezembro de 2027. Junto dele chegam os auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. Não dura até dezembro desse ano. É bola do campo de ataque, escanteio para o time do Novo Horizontino, bater, vem levantamento para dentro da grande área, se posiciona para a cobrança de escanteio, Mike. Ele vem bater escanteio para o time do Novo Horizontino, para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 7 minutos de bola rolando, Jefferson Pereira ligado, escanteio cobrado, levantamento, vem na boca do gol, toque de cabeça do Flaco Lopes para tirar. A bola volta de primeiro lançamento, vem na grande área, tentou desvio, pegou Carlos Miguel. Novo Horizontino chega a primeira vez no gol de Carlos Miguel. E quem estava querendo se aproveitar da situação era o zagueirão, o Dantas, que foi pro ataque como centroavante, tentou desviar a bola, não pegou em cheio, e o Carlos Miguel, fazendo a função do bom goleiro que é, encaixa e repõe o Palmeiras. A bola volta do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Olha a laranjada, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tenta arrancar do Novo Horizonte. A bola foi junta pelo setor de ponta, desce o time de Novo Horizonte, recolheu para o setor de esquerda, campo de ataque. Robson tentou de calcanhar, perde a bola, briga, ganha. A bola volta, o árbitro manda seguir. É bola para o time do Palmeiras que domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola pequenez, inverte a jogada na direita para o toque de bola contigo no setor de direita, campo de defesa com Kelvin. Kelvin domina novamente para o time do Palmeiras, vem para o toque curto no setor intermediário, vem para dar combate. O time do Novo Horizontino ganha a jogada no meio de campo, curtindo Luiz Oyama ganhou a jogada, a bola volta no campo de ataque com o time do Novo Horizonte que sai tocando no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Quicou, escorregou, partiu na ponta, vem pro jogo. O Novo Horizontino, a abertura foi feita à frente. Vinícius Paiva vai pra finta, ganhou, levantou na boca do gol, cruzou, subiu de cabeça. Maurício vem pra salvar. Escanteio pro time do Novo Horizontino bater na esquerda. E que jogada do Vinícius Paiva, que estaciona na frente do Kelvin e dá uma caneta sensacional no ala do Palmeiras. Escanteio, sempre um destro e um canhoto estão nela. Juninho com a 50 e Mike 77. Peças para o carro, moto, caminhão é na Cata, marca líder em suspensão. Pode contar na Cata. Escanteio, Mike vem para a cobrança de escanteio para o time do Novo Horizontino, para você ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio cobrado, levantamento do gol. Vem Carlos Miguel, dá um soco na bola, corta, tiro, perigo dali, o árbitro para. Marcou a falta no Carlos Miguel na área, falta para o Palmeiras bater. É tão grande o Carlos Miguel que o Patrick vai tentar disputar com ele por cima e o Patrick vai com a cabeça. O Carlos Miguel vai com o joelho e acaba desequilibrado o goleiro do Palmeiras, que reclama com a arbitragem. Falta em favor do Palestra, campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. A bola volta com o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, contigo no setor intermediário. Vem para o domínio Marlon Freitas. Ele prende na direita para o toque de bola de Kelvin. Kelvin tenta o levantamento para o comando de ataque. É a decisão do Paulistão. Vem para tirar da esquerda, afasta, corta, tiro, perigo de qualquer maneira. Mike põe para fora em lateral para o time do Palmeiras bater pela direita no campo de defesa.
No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 9 Pretzel Quesada e o jogo 0-0. Olha, o bom do jogo é que o Novo Horizontino tá jogando de igual para igual, sem dar bola pro Palmeiras e ficar lá atrás esperando um erro do adversário ou uma bola especulada. Começa bem o Novo Horizontino e o Palmeiras tendo que sair de trás, tendo que trabalhar a bola, quem sabe? Depois daquele ímpeto inicial do Palmeiras, né? O Novo Horizontino partiu pra cima, tá encarando o Palmeiras. Eu falo depois. E vem, Palmeiras domina no campo de ataque, Flaco dominou, girou, sem espaço para tocar, abriu, Souza tentou o toque, afasta de qualquer maneira, Piquerez ganha. Mas nada disso valia porque tinha impedimento, certo? Certo, impedimento marcado no lançamento do Gustavo Gomes no campo de defesa, buscando o Souza, o paraguaio, canha na corrida, mas estava em posição irregular, posse de bola, Novo Horizontino, campo de defesa. Pouquinho, mas tava, hein? Mas bem pouco, hein? Bem pouco, bem pouco. Só para completar, Ulisses. O time encara o Palmeiras, isso é muito legal de se ver. E um meio-campo muito forte para evitar a criação de jogadas, né? O Leonardo, o Bianchi, o Oyama, o Juninho, fazendo um papel muito bom na hora de combater e tentar tirar essa bola do meio-campo do Palmeiras. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras pela direita com Alan. Alan dominou pro Verdão, balançou pelo setor de direita do campo de ataque, puxou, cruzou no meio do gol, Jordi pegou. Fácil o goleiro do time do Novo Horizontino para ser o jogador do campo de defesa. Vale o título do Paulistão, é o primeiro jogo, bola foi solta no campo de ataque, Jordi lançou em velocidade para tentar chegar da bola, não chega. Demorou o Robson para correr, a bola foi embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, do Palmeiras, bater tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Preparem-se para decolar a temporada NBA, que está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Davi Ribeiro tá ligado no futebol Bandeirantes, Manuel Gonçalves, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Márcio Luiz, Valdevide. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil, José Carlos Cardoso Lopes também curtindo o Sonsaço da Bandeirantes. A bola volta no toque para o time do Verde, do meio campo de defesa, vem buscar a jogada Marlon Freitas, ele prende a jogada para Andréas Pereira, que volta a jogar para Gomes, Gomes para Murilo, Murilo domina novamente no campo de defesa, David Ribeiro também tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência, Dorival Gomes, domina no campo de ataque, tenta o toque de bola curtinho, novamente no setor intermediário, recomeça no toque de bola curto, o time do Palmeiras para ser jogando, a abertura foi feita para Murilo, Murilo tenta o toque de bola, solta Coutinho na ponta, a abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o domínio, prende a jogada, Coutinho para a ponta, domínio novamente, tentou descer Souza, ele domina, prende no campo de ataque para Piquerez, Piquerez recolhe a jogada, faz o break, tenta o toque de bola, volta para Andréas Pereira continua com Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, gira para Gomes, Gomes prendeu do campo de defesa, ultrapassa a linha, já vem para o campo de ataque pela meia direita, ele gira a jogada na circunferência central do gramado para Marlon Freitas, prendeu para Murilo, Murilo tem Piquerez partindo pelo setor de esquerda, abriu para ele, limpou, puxou, perna esquerda, cruzou na medida para o Souza, ele domina dentro da grande área, girou, tentou bater, cruzado, afasta o time do Novo Horizontino, vem para tirar, a bola volta no setor intermediário, Flaco Lopes tenta o domínio, dá de graça para o Novo Horizontino, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, a abertura foi feita no toque de bola Coutinho no setor intermediário, havia falta, Kelvin vem por trás para fazer a falta, em cima de Léo Oyama, é falta, campo de defesa na esquerda pro time do Verde bater, pro time do Novo Horizontino bater. E um momento de pressão do Palmeiras, que roda a bola com todo o time no campo de ataque do Novo Horizontino, mas não chega nessa jogada, falta marcada para cima do Vinícius, do Matheus do Vinícius Paiva, perdão, camisa 16, que ajudava aqui no campo de defesa, empurrado pelo Kelvin, posse de bola, Novo Horizontino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte da Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. É para do campo de defesa, parte para a parte à frente, tenta levantar Jordi. Ele busca a jogada para a direita, vem Gomes de cabeça, não era para tocar, tocou. A bola volta, Alan briga, tenta ganhar a jogada, escorrega, sai a bola para a linha de lado. O árbitro manda seguir e para. Marcou falta em cima do Alan, é isso? É isso, campo de defesa a favor do Palmeiras, que tem pressa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recorde do campo de defesa, Matos Filho também curtindo o Sonsaço. Bandeirantes vem aqui só para paquerar, hein, Matos Filho. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, aperta, houve a falta, confusão armada. Tá parado o jogo e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo pro Alvarinho. Alvarinho, ala direita do Novo Horizontino, porque quando estava caído no chão o jogador do Palmeiras, me parece por ali, o Souza, ele chega e chuta a bola na cara do jogador do Palmeiras e aí fechou o tempo. Todo mundo bolinho em volta do Calançã e um amarelo confirmado por hora.
Piquerez, ficou caído ali o Piquerez no lance e tá tomando amarelo argentino Alvarinho, com 14 do primeiro tempo. Vamos observar essa situação com cautela, porque o Alvarinho ele chega e chuta a bola no Sousa. Depois o Piquerez vem para separar a briga, e aí o Piquerez é empurrado também. E aí agora tá no chão, acusando que teria sido agredido por um jogador do Novo Horizontino, e um dos bandeiras do jogo tá por lá, observou a situação de perto, a ver se ele vai passar uma orientação pro Candançan. E é isso que acontece. Confirmado também mais um cartão amarelo, agora pro camisa de número 25, o Dantas, Ulisses. Foi um empurrão nas costas do Piquerez, mas sem muito efeito. Então o Alvarinho e o Dantas tomaram amarelo, em um lance, 2 amarelos, é isso? Exatamente. E o Dantas é bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Dantas que talvez seja reforço do Fluminense. 2 milhões e 500 mil euros. O Corinthians e o Botafogo também procuraram ele. Promissor, mas por hora segue no Novo Horizontino e agora amarelado no jogo. Agora, Ulisses, qual a necessidade de chutar a bola no jogador que está caído, né? Parece que às vezes o atleta não tem cerebelo, né? Início de jogo, ainda tem todo um primeiro tempo para ser disputado. A segunda etapa, tem um segundo jogo em Novo Horizonte, né? Aí já 2 caras do Novo Horizontino pendurados no início da partida, isso é muito ruim. É o futebol da Bandeirantes pra você. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 15, são 15, chegando a 16 minutos, 16 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Paulistão, primeiro jogo da decisão. Continua pra você, Palmeiras 0, Novo Horizontino 0, na Bandeirantes quem fala é você, chega mais, ô Agrela. Ulisses, hoje mais cedo na Premier League teve brasileiro brilhando na vitória do Chelsea por 4-1 sobre o Aston Villa, hat-trick do atacante João Pedro. Pelo lado do Aston Villa, quem marcou também foi o brasileiro Douglas Luiz. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes pra você. É bola pra ser jogando novamente no campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Cabos elétricos Sil. Sil é líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Lateral Cabrado tenta descer o time do Novo Horizontino. A bola volta curta no campo de defesa. Aperta na marcação. Andrés Pereira com o Giru. Era a volta com o time do Novo Horizontino. Tenta descer do campo de ataque. Aí Yamba aperta a jogada, a bola volta com o time do setor intermediário, aperta para ganhar o lance novamente o time do Novo Horizontino com muita vontade, domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende Juninho, balança, vai tentar o tapa na bola, já recolhe pelo setor de esquerda, tenta o passe com o time do setor intermediário, aperta na marcação, Novo Horizontino tenta descer, bola volta no toque de bola com Gomes domina pelo seu campo de defesa para sair para o jogo, é você na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, recolhe campo de defesa, Carlos Miguel, é decisão, e decisão é aqui na Bandeirantes, primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Paulista, domínio do campo de defesa, parte para a bola, Carlos Miguel bate à frente, levanta para o comando de ataque, bola quica no setor intermediário, Flaco Lopes tentou subiu de cabeça, o zagueiro tirou, o árbitro deu falta. Deu falta em cima do Flaco Lopes, do Patrick, é isso? Isso mesmo, faltou montar nas costas, tava o Flaco Lopes e também ali na jogada o paraguaio Sousa, parece ter levado a pior o paraguaio. O árbitro assinala então a falta do Patrick no meio campo, que favorece a equipe do Palmeiras. Eu não achei que foi falta não, ele subiu e cabeceou a bola. Eu achei, viu, Ulisses? Acho que ele montou nas costas do cara para chegar na bola. Mas o jogador do Palmeiras foi esperto, né? Foi também esperto, né? Viu que ele veio com tudo, fez a caminha ali para ele cair e caiu bonito, hein? O Sousa nem subiu para dividir a bola de cabeça, ele agachou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No futebol mais democrático do rádio do Brasil. No meio do campo de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola, afasta o time do Novo Horizontino, lateral para o time do Palmeiras, bater na esquerda, campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para o setor de direita do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina novamente o time do Palmeiras, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já prendeu o lance do campo de defesa, recolhe o time do verde, a abertura vem com Marlon Freitas, domina na zaga com Murilo para Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, abre para Gomes prende para o setor de direito do campo de defesa, ele tenta o levantamento à frente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, Aparecido Cidinho, curtindo o som da Bandeirantes, Rafael Jamam tá ligado, obrigado pelo carinho da sintonia, Matos Filho também, obrigado torcedor, para a volta do toque de bola, domina o time do Novo Horizontino, tenta ser jogando com Ayoama no campo de defesa, a abertura foi feita à frente para Robson, parte em velocidade, tenta chegar da bola
bola volta, campo de defesa. Tentava chegar na bola novamente lá do outro lado. O time do Novo Horizontino não consegue com o Matheus Bianchi. A bola volta com o Novo Horizontino que já tenta descer do seu campo de defesa. Sobe de cabeça para ganhar a jogada, tentou ganhar. Flaco ganha a jogada, solta para o campo de ataque para a direita para Souza. Ele evita a saída para a linha marginal do gramado. Vem para o toque de bola, vem para tirar o perigo novamente. O time do Novo Horizontino. Dantas dá um pico na bola, corta, tira o perigo, bola volta para Andréguez Pereira. Abriu para Piqueires pelo setor de esquerda, abriu com passo, balança em frente à marcação, tentou cruzamento na grande área. Souza pediu, levantou na boca do gol. O toque passou, vem para tirar na direita, afasta o time do Novo Horizontino. Bola foi solta à frente de cabeça, vem para tocar na bola na direita. O Varinho põe para fora. É lateral para o Palmeiras bater pela esquerda, campo de ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, você ligado na Bandeirantes, é o jogo da decisão do Campeonato Paulista, é o primeiro jogo da grande final para você, 20 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Palmeiras 0, Novo Horizontino também 0 na Bandeirantes, é você, agrela rapidinho. Ulisses, Renato Gaúcho foi anunciado hoje como novo técnico do Vasco até o final de 2026. Escanteio, Palmeiras. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater bem para a cobrança pelo setor de esquerda. Andréguez Pereira para levantar. Escanteio para o time do Palmeiras. Para você ligado na Bandeirantes. Andréguez Pereira partiu para a bola. Bateu o escanteio. Levantou no boca do gol. Jordi toma a falta. Foi empurrado pelo Flaco Lopes dentro da área. Está caído. Eu confesso que não vi um toque de falta, mas o árbitro assinala ali no momento. Viu um toque de falta do Flaco Lopes para cima do Jordi. Posse de bola, mas também tem um outro jogador do Novo Horizontino, o Robson. Tá caído aqui dentro da grande área do Novo Horizontino, reclamando com dores ali no abdômen. Tudo normal com ele já de pé. Posse de bola, tiro de meta pro Novo Horizontino, Tigre do Interior. Teu narrador falou que foi falta. O árbitro deu falta, você atrás do gol, não viu, oftalmologista urgente amanhã pra você. É bola, campo de defesa pro time do Palmeiras bater falta. Falta em cima de Jordi pro time do Novo Horizontino bater contra o time do Palmeiras. Ferramenta profissional é Wonder. Dobra oficina, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wonder. Se posiciona para ser jogando o time do Novo Horizontino, mais tempo técnico pra gente beber aquela água. Não é mesmo? Na época do Sócrates era diferente, ele no vestiário tomava uma cervejinha. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Um bom jogo nos últimos 5 minutos. O Palmeiras, como a gente já esperava, tomou o controle do jogo. Roda a bola em todos os setores até achar um cruzamento. Agora foi uma falta clara do Murilo em cima do goleiro Jordi. Agora eu gosto da postura do Novo Horizontino, que é um time, primeiro, apesar de um time jovem, um time maduro em campo. Cada um defendendo a sua posição. É uma equipe que, quando tem a bola, procura sim buscar o setor ofensivo. Claro que o Carlos Miguel até agora só fez uma intervenção, mas o Novo Horizontino tem 2 escanteios, assim como o Palmeiras. Então não é uma equipe que ficou atrás dando a bola para o Palmeiras. É que o Palmeiras agora, nos últimos 5 minutos, começou a empurrar o Novo Horizontino para trás pela qualidade do time palmeirense. Mas, por enquanto, um 0-0 absolutamente correto, na minha opinião, Quesada. Se segura muito bem, né, o Novo Horizontino nesse início de jogo. Acho que a proposta é inteligente, não dá para encarar também de uma forma abrupta o adversário, né, de qualquer jeito, eu digo, porque é o Palmeiras, né, o que o Palmeiras quer é espaço para poder jogar. E o Novo Horizontino tem se fechado tanto na marcação baixa, Ulisses, quando também faz aquela marcação alta na saída de jogo da equipe do Palmeiras. Ou seja, o objetivo está sendo cumprido pelo Anderson, né? Veio aqui para São Paulo, para Barueri, para tentar pelo menos levar na bagagem um empate, e isso está sendo conquistado nesses primeiros minutos do primeiro duelo da final. Doutor João Ribeiro, torcendo pro Palmeiras, tá lá com o José Mais Jaú, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado. Altair tá em Bauru, ligado no microfone, Bandeirantes, Marcelão Capassi, torcendo pro Novo Horizontino, ligado na Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Aqui tá parado o jogo, é bola para a equipe do Novo Horizontino ser jogando, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Vem Jordi para repor a bola em jogo. O microfone Bandeirantes ligado, você com a gente. Obrigado, torcedor brasileiro. Levantamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Tenta descer
oferecer novamente Jordi. Ele parte para a bola, bate, tenta o levantamento, levanta a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, afasta o time do Palmeiras, bola volta, tenta o domínio do campo de ataque, recolhe Flaco faz o giro, ele ameaça o passe e volta para Alan. Alan recolhe do campo de defesa para Kelvin sai jogando lá atrás. Carlos Miguel domina para o time do Palmeiras para sair para o jogo. Ele já aprende a jogador do campo de defesa para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, abertura campo de defesa, marca demais o time do Novo Horizontino. 24-30, o Palmeiras tem dificuldade para ser jogando. Vem para a marcação, aperta em cima, Matheus Bianchi tenta ganhar o lance, não, bola não consegue. A bola já volta do toque de bola, já recolhe contigo do campo de defesa, aperta o Vinícius Paiva. Ele tenta ganhar a jogada, não consegue, bola volta com o time do Novo Horizontino, toque de bola vem pelo setor de direito do campo de defesa, vem a Ioama. Ele ganha o lance no campo de defesa. O Ioama abre a jogada, soltou na direita, campo de ataque, bola esticar na frente, muito forte. Sai para a linha de lado, Robson foi, acabou desistindo. Lateral, Palmeiras, campo de defesa. E é sempre o Robson, o alvo do Novo Horizontino no setor ofensivo, porque nesse Paulistão são 7 gols marcados e 3 assistências, artilheiro geral da competição, 34 anos. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, pois não? Mais uma vez, assim como foi destaque nas semifinais contra o São Paulo aqui na Arena Barueri, uma pipa dentro da Arena Barueri, viu, Ulisses? Essa, diferente do fim de semana, não traz o brasão de nenhum rival do Palmeiras. Pensei que era o escudo do Marília aí. Te lembra daquela marchinha, Ulisses? A pipa do vovô não sobe mais, lembra? Carnaval. Ai, como lembro, pô. Em algum momento serviste pra você esta música, Prétio? Não, eu só tô dizendo que era uma marchinha de carnaval, cara. Uma relação com a pipa. Apenas isso, relação com a pipa. Eu soltei pipa dentro do meu apartamento, viu? Queria uma internada aí. Óbvio. Subiu? Não. Lá não tá subindo, né, Prétio? É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é na catamarca, líder em suspensão. Pode contar, é na cata. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Quem vai repor essa bola em jogo aí? Carlos Miguel, bola ao chão, é isso? Porque tava pipa ali no campo de jogo. Dentro da área defensiva do Palmeiras, Carlos Miguel, Gomes e Murilo. E um gandula do Palmeiras foi o responsável por tirar a pipa do campo. E ele virou herói, viu? Num jogo que tá 0-0, por enquanto ele é o herói do jogo, o gandula do Palmeiras, que vai manuseando a pipa como poucos. Mas é só isso, o gandula vai ser herói no jogo. O jogo tá ruim, Prétio Quesada. Não, o jogo tá parelho, né? O Palmeiras, eu imagino, até aqui no chat, alguns caras escrevendo. Pô, eu esperava que o Novo Horizontino viesse fechado. Tá jogando de igual para igual. Não sei se vai aguentar, mas interessante a postura do adversário. Tá jogando um jogo inteligente. É o futebol da Bandeirantes. Jogo assim contra todos os times que enfrentou o Novo Horizontino. Domínio time do Palmeiras tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque 0-0. Placar do jogo 27. Primeiro tempo de jogo. A abertura vem do setor intermediário. Fecha a porta o time do Novo Horizontino. O Palmeiras domina pelo intermediário no campo de defesa. Tenta ser jogando com o time Gomes. Gomes prende a jogada para Murilo. Murilo dominou pelo setor de meia esquerda. Campo de ataque. Vai tentar levantamento à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola com o time na intermediária. Piqueires. Ele vem para tabelar. Recolhe com Alan. Alan tenta o domínio. Perde a jogada. A bola volta com o time do Novo Horizontino. Já sai jogando no campo de ataque, domina pelo setor de direita, vem lançamento à frente, domina o time do Novo Horizontino, o toque de bola é bom pelo setor de direita, a abertura foi feita à frente, recorde do Novo Horizontino, a bola foi chuta, aos trancos e barrancos, desce a bola aqui no setor intermediário, volta curta no campo de defesa, domina o time do Novo Horizontino, prende na direita, Danta sai jogando curto, passa mal, a bola volta no toque de bola, aperta na marcação, houve a falta, já tá parado o jogo, tá marcada a falta, vai pintar mais um amarelo pro time do Novo Horizontino, tá parado o jogo, agora foi a vez do Leonaldi. Isso mesmo, cartão amarelo para o camisa 18 do Novo Horizontino, acabou agarrando o Maurício, falta para o Palmeiras, campo de ataque. Merecido, Prétio Quesada. Merecido, dos 3 cartões que ele deu para o Novo Horizontino, eu não daria para o Dantas, apenas aquele. E vem para o jogo o time do Palmeiras, levantamento na grande área, subiu de cabeça, Patrick põe para a linha de fundo, escanteio Palmeiras. Chegada pelo lado esquerdo do campo de ataque com o Sousa, o escolhido de Abel Ferreira para começar o duelo sem Vitor Roque. Chega Patrick rasgando, Andréas Pereira, o encarregado da cobrança de escanteio.
Escanteio novamente para o time do Palmeiras, bater Andrés Pereira, vem para a cobrança pelo setor de esquerda, partiu para a bola, correu, bateu fechado, subiu a zaga, vem para cortar a bola, volta com o time do Novo Horizontino no bico da chuteira, vem para tirar. Oyama dá um bico na bola, põe para fora, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque. Você na Bandeirantes com você, 29 jogados, 0-0 é o placar do jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Para volta no toque de bola, já recolhe contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, campo de defesa, sai jogando novamente com um Carlos Miguel, domina para o time do Verde, para ser jogando pelo campo de defesa, volta a jogar a Coutinho, nossa zaga central, recomeça o Palmeiras com Marlon Freitas, ele prende o lance para Carlos Miguel domina do campo de defesa, tenta o toque de bola frente no comando de ataque, não consegue, a bola volta em bola para Carlos Miguel, que vem para rasgar, corta, tira o perigo, vem para Flaco Lopes, mata na canela, perde o lance, a bola volta com o time do Palmeiras com muita vontade, e Sousa recupera, mas acaba perdendo a bola recuada, aqui atrás Jordi, ele parte para a bola, bate onde não tem ninguém do time do Novo Horizontino, se for da bola estava impedido, bola volta, campo de defesa, com o time do Palmeiras para dominar e ser o jogador do seu campo de defesa, é bola, campo de retaguarda para o time do Palmeiras bater, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br, a bola já volta no toque de bola, o time do Palmeiras tenta descer do campo de defesa, já domina pelo setor intermediário na zaga central, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Carlos Miguel parte para a bola, bate, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, subiu de cabeça, põe para fora. Mike põe para fora em lateral para a direita, campo de defesa para o time do Palmeiras, bater bem para a cobrança, Kelvin está jogando com o Gomes, o capitão do time do Palmeiras, domina Gomes recolhe, está jogando no toque de bola contigo de Carlos Miguel rasga a frente, levanta para o comando de ataque, vem para tirar novamente o time do Novo Horizontino, houve a falta, o árbitro vem para o toque de bola, ele vai dar para o Palmeiras, é isso? Tô louco, cara. Ele dá a bola para o Novo Horizontino. Não, pera aí, ele dá a falta para o Palmeiras. A falta foi do Sousa em cima do jogador do time do Palmeiras, do time do Novo Horizontino, o Alvarenho. Porque ele vem por baixo, o Sousa, tá certo, né? Isso, mas ele não marca a falta, ele parou só porque o Alvarinho demonstrou estar com um incômodo por ali, e aí ele devolve a bola para o Novo Horizontino, que tinha a posse, por isso que ele paralisa o jogo. Ele interpretou que o Alvarinho estava com um problema muscular, mas nada sério, já está de pé e a posse é do time do interior. O tempo não para, Bandeirantes, marca, torcedor do Brasil. 31 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da final do Paulistão, primeiro jogo. Palmeiras 0. Novo Horizontino 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Agrela. Na terceira fase da Copa Libertadores, o Sporting Cristal abre o placar em cima do Carabobo fora de casa. Agora 1-0. Logo mais às 9h30 tem O'Higgins do Chile contra Tolima. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo o time do Palmeiras. Sousa deu na canela e no calcanhar, voltou, ele vem pra fazer a falta. O Sousa dominou mal, o Oyama vem na marcação, depois na sequência do lance toma a falta dele. O Sousa deu uma de caneleiro agora, hein? Como sempre. E era uma boa jogada de ataque do Palmeiras que arrancava o passe do Maurício, o Sousa com a canela acaba perdendo a oportunidade. Na sequência, empurra o Luiz Oyama, faz falta no campo de defesa para o Novo Horizontino. É falta para o time do Novo Horizontino bater no campo de defesa. E essa não é para amarelo, Pretzel Quesada? Eu achei que não. Uma falta tática que os árbitros chamam, né? Agora, quem escala o Sousa corre o risco da bola bater na canela. Caneludo esse Sousa, hein? Onde descobriram esse Sousa? O departamento que escolheu esse cara aí tá ligado no futebol. Vai pra Copa, hein, Cassandra? Paraguai. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino. O levantamento foi feito à frente do campo de ataque. Vem para tirar Maurício, vem para cortar de qualquer maneira, tá parado o jogo. Tá marcada novamente bola. É bola do campo de ataque para a equipe do Novo Horizontino descer pelo setor de esquerda do campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, tá parado o jogo. Fica na reclamação, tá parado, marcada a falta em Piquerez para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. O Dantas ia puxar o contra-ataque para o Novo Horizontino e deu a bola no pé do Piquerez. E aí o Bianchi, que é um volante aberto pelo lado, quando vê o Piquerez passando em velocidade, não pensa duas vezes. Faz a falta, o juiz não dá amarelo e a torcida do Palmeiras se revolta.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de ataque para ser jogando. Recolhe novamente pelo setor de esquerda, aberta na marcação, tenta descer contigo novamente, vem pro toque de Baracuto pelo comando de ataque, apertou novamente o time do Novo Horizontino. Rasga, corta, tira o perigo dali para a volta do campo de defesa para ser pro jogo. Prepare-se para decolar a temporada NBA. Está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já prendeu no pela direita, campo de defesa, sai jogando o time do Palmeiras. Primeiro jogo da decisão do Paulistão. 0-0 é o placar do jogo. Bola foi solta. Dantas vem na marcação, aperta novamente, voltou para Flaco Lopes, dominou, girou, bateu pro gol. Gol! Flaco Lopes dominou na entrada da grande área, a zaga demorou para chegar. Ele dá um chute estranho, lento, não muito forte no canto esquerdo. E aí, meu amigo, e aí o Jordi esticou-se todo, mas não chegou. Esticou-se todo, mas não chegou. O time do Novo Horizontino ficou olhando a bola, ele dominou, girou, bateu, a bola chora na bochecha esquerda, rente a bochecha esquerda e barre no fundo do gol. Flaco Lopes, Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona à torcida do Verdão. O detalhe do gol é teu, diz aí! Oh, Everton Ramos! O jogo estava sendo difícil até aqui, viu, Ulisses? Uma jogada e é que o artilheiro aparece. 7 gols do Palmeiras na temporada 2026, Flaco Lopes. Uma jogada que nasce de um chutão do Marlon Freitas, buscando Sousa no campo de ataque. O paraguaio, que não é unanimidade, consegue ganhar pelo alto. Dá um tapa, uma assistência para Flaco Lopes. Ele gira e bate no cantinho. Canto esquerdo de Jordi para fazer a massa alviverde explodir na Arena Barueri. Agora o Palmeiras tem 1, o Novo Horizontino 0. E aí, Verdão na frente, Pretzel Quesada, 1-0 pro time do Palmeiras, um chute despretensioso, lento, fraco. O homem-gol Lopes tem que chutar do gol, né? Por isso que eu gosto muito dele, que ele pega e chuta, falha do goleiro Jordi. Pulou atrasado, uma bola fraca, lenta, e ele acabou falhando. O bom goleiro do Novo Horizontino. O jogo estava parelho, Palmeiras tinha mais posse, mais tempo com a bola, né, querendo furar o bloqueio do Novo Horizontino, e aí o Palmeiras acha um gol, mérito para o Flaco Lopes, mas com a ajuda do goleiro, Cassado. Ficará marcado, né? Se não acontecer nada de bom aí para o Novo Horizontino a partir de agora, o Jordi vai ter que levar isso para a história, né? Uma falha que não combina com o bom goleiro que ele é e com grandes atuações que ele fez nesse Campeonato Paulista. Não acho que tenha sido um chutão, acho que foi um lançamento do Marlon para o Sousa, ele tenta o drible, e aí o Flaco Lopes sempre muito bem posicionado, ou fora da área ou dentro da área, para tentar esse chute com a ajuda do goleiro para abrir o placar 1-0 para o Verdão. Muito adiantado o Jordi estava ali, né, também. E falha o Jordi, 1-0 para o time do Palmeiras. Domina o time do Palmeiras, tenta pela direita, campo de ataque. O Palmeiras vai em busca do título do Campeonato Paulista. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Anima. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola, recolhe para o campo de defesa. Domina novamente o time do Novo Horizontino. O time do Palmeiras prende a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa para sair jogando. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se a Sil, você pode confiar. E já domina do campo de ataque, tenta o toque de bola, Kelvin tenta o levantamento, Jordi saiu para fazer a defesa para o time do Novo Horizontino. A tentativa do passe do Kelvin foi um pouco forte demais, buscando o artilheiro, Flaco Lopes já fez o primeiro, queria porque não o segundo, a bola foi forte demais, direto nas mãos do goleiro do Novo Horizontino. Pipa, mais uma, pra você ligado na Bandeirantes, mais uma pipa. Sobrevoando o campo por aqui, no aguardo da orientação do Cananção, o jogo segue. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda, aperta Maurício. Ele ganhou, girou, boa bola para Flaco, dominou, limpou, abriu para Alain, vai fazer, bateu na trave, voltou Flaco para fora. Linha
linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, que toma uma paulada na trave, num chute poderoso, forte do Alan, sobrou pro Flaco, o Flaco pegou mal na bola e mandou para fora. E o Palmeiras que perde uma bela oportunidade, né, Ulisses Costa? O Flaco podia ter chutado num primeiro momento, abriu pro Alan pelo lado direito. Ele manda uma bomba de perna direita na trave esquerda do goleiro Jordi. A bola acaba ricocheteando e batendo de volta no Flaco Lopes, que não teve tempo de fazer mais nada. Direto pela linha de fundo, tiro de meta, Novo Horizontino que perde o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É para o campo de ataque, vem levantamento à frente, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras, a abertura foi feita para Gomes. Gomes domina, tenta lançar à frente de qualquer maneira. A bola volta com o time do Novo Horizontino parcialmente. Recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta ganhar o lance, aperta novamente o Palmeiras para recuperar. Kelvin ganha o lance, sai jogando no campo de defesa. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo na intermediária, a bola está saindo, é bola no campo de defesa novamente para o Novo Horizontino, que sai com a Euama, ele abre a jogada do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente no campo de ataque, aperta na marcação, o time do Palmeiras para a sobra, acho que está impedido, hein, domínio do campo de ataque, mas domínio do time do verde, a abertura foi feita para Flaco, Flaco dominou, tentou o drible, tira na bola, vem para afastar, a árbitra está dando pênalti, é um impedimento. O árbitro está dando impedimento, é isso? Ele primeiro assinalou, viu, Ulisses, uma penalidade máxima. Na verdade, foram 3 sinais do Candansan. Numa, ele pede para a jogada seguir. Não viu pênalti. Logo depois, ele assinala para a marca penal. E, por fim, marca o impedimento, posição de irregularidade do Flaco Lopes na jogada de ataque. E aí, Pretzel Quesada? Pedido, Danilo Maniz, que é um auxiliar experiente, ele demora, tem 2 corpos à frente, o Sousa. 2 corpos à frente. E ele demora para marcar, aí o Candansan não olha pro bandeirinho e dá o pênalti. E aí depois ele volta atrás. Então os dois se atrapalharam agora, porque ele tá muito impedido, o jogador do Palmeiras. Lentidão muito grande, né, da arbitragem. E o pior de tudo, hein, Caçada, que nem pênalti foi, né? Não foi. Agora, Ulisses, o Novo Horizontino tem uma tática legal, mas a diferença técnica dos jogadores é gritante, muito, né? Até os 34 travou o jogo do Palmeiras e tal, mas a diferença é muito grande. Muito grande, é impressionante. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando para você ligado na Bandeirantes. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da final do Paulistão. Palmeiras, um Flaco Lopes 0 para o Novo Horizontino. E aí, Agrela? Ulisses, o técnico argentino Eduardo Cudê foi anunciado pelo River Plate com contrato até dezembro de 2027. Ele que já passou por Internacional e Atlético Mineiro no Brasil e estava no Alavés da Espanha. É o futebol da Bandeirantes para você. É para o campo de defesa para ser jogando você ligado na Bandeirantes. Ferramenta profissional é Wonderdal. Oficina produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Wonder. Domínio do campo de ataque. Tentava descer novamente para você ligado na Bandeirantes. 1-0 para o time do Palmeiras. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do time do Novo Horizontino. Tenta descer do campo de ataque. Se atrapalha o time do Palmeiras. Vem para ganhar a jogada parcialmente o Novo Horizontino. Aperta na marcação. Árbitro dá falta para o time do Palmeiras. Bater do campo de defesa. Falta pro time do verde, bater do seu campo de retaguarda. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. E aí, tá parado o jogo. Tá parado o jogo e parece que vai sair faísca desse duelo individual do Bianchi com o Piquerez, um escoltando o outro o jogo inteiro. O que não falta é violência dos dois lados, hein, Ulisses? E como peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão, pode contar. A bola já volta do toque de bola, tenta descer o curto novamente, o time do Novo Horizontino tenta descer o time do Palmeiras no campo de defesa, já aprende a jogada contigo no campo de retaguarda, abertura vem com Andréas Pereira, ele tenta topar o toque de bola contigo na intermediária, aperta na marcação, tenta ganhar Matheus Paiva, aperta na marcação, Paiva ganha, Vinícius ganha, soltou, na boca do gol, vai sair o gol, bola batida, errou! O Matheus Bianchi perde o gol.
O Robson conseguiu a jogada, sobrou pra ele. Ele errou o chute na pequena área, sem goleiro. Inacreditável gol que perdeu o Novo Horizontino, quase empatar. E aí o Carlos Miguel tem que agradecer muito, porque foram duas furadas. Primeira do Robson, o artilheiro da equipe, cara a cara com o goleiro do Palmeiras, não pegou em cheio. Depois o Matheus Bianchi, já com o gol vazio, não consegue completar da mesma forma e ela sobra livre, leve e solta pro Piquerez sair jogando. O Palmeiras segue vencendo, o Novo Horizontino assusta pela primeira vez no jogo. A bola volta no toque de bola. Que chance, não pode perder um gol desse numa decisão, hein, Pretzel, bem quesada. Que chance teve no fundo. Que coisa, o Bianchi. Até porque pode ser a única que ele vai ter no jogo, então não dá, ó. Olha o Novo Horizontino, ganhou jogada pela ponta, vai pra grande área, a bola foi solta, vai Juninho, bateu pro gol, fecha! Carlos Miguel põe pra fora, mas o árbitro tá dando pênalti. Ou não? Sim. Penalidade máxima pro Novo Horizontino. Pênalti em cima do Vinícius Paiva pro Novo Horizontino bater. Não titubeou o juizão. Dominou na área, ele livrou, escapou da marcação, erra. O Palmeiras feio com Andréas Pereira. Ele entra na área, vem pro corte. Tenta o toque na área, atingido, derrubado por trás. Tá marcado o pênalti pro time do Novo Horizontino bater. E bem marcado. Travado fora da área, mas ele entra na área e na sequência atingido o Marlon Freitas, hein? Exatamente, Ulisses, em um vacilo do Andréas Pereira, na saída de bola do Palmeiras, perde a bola logo pro jogador mais rápido do Novo Horizontino, que é o Vinícius Paiva, que conduz tranquilo, vê o Juninho em velocidade do lado e tenta o passe. Na sequência, sim, é atingido por um jogador do Palmeiras. O Candansan segue o protocolo, espera a conclusão da jogada e uma vez que não havia mais possibilidade de gol, assinalou a marca da Cal. Pênalti para o Novo Horizontino. E fica o alerta para quem acompanhou o derby no Paulista deste ano, ninguém tomando conta da marca do pênalti. Ficou tranquila para os jogadores do Palmeiras por ali. O Robson, artilheiro do campeonato número 11, agora está com a bola. Ele é atingido pelo Marlon Freitas por trás e pelo Gomes. O lance começa fora da área, mas ele está com a bola dominada e entra na área. E aí ele é tocado por trás, o Marlon Freitas vem, o Gomes estava na marcação, desnecessário o Marlon Freitas, atrás do jogador do Novo Horizontino, Pretzel Quesada, pênalti bem marcado. Pênalti, um sanduíche por baixo e por trás, pênalti bem marcado pelo Matheus Candansan. É, você tá certo, é o Gomes, se não fosse o Gomes seria o Marlon, vai pra batida pra tentar empatar aí o Ulisses, que chance o Novo Horizontino, hein? Mais 5. 45-30. Vem pra cobrança de pênalti. Robson com as mãos da cintura dentro da meia-lua da grande área. 1-0 pro time do Palmeiras. Carlos Miguel tá no gol. Robson, ele vem pra cobrança de pênalti pro time do Novo Horizontino. Pra você ligado no futebol Bandeirantes. 1-0 pro time do Palmeiras. Robson vem pra cobrança de pênalti com as mãos na cintura em cima da linha frontal da grande área dentro da meia-lua. Ele se posiciona. No gol tem Carlos Miguel. Robson pra cobrança para tentar o empate, Carlos Miguel para tentar ser herói, partiu Robson na bola, correu, bateu, defendeu Carlos Miguel, bateu no meio do gol, Carlos Miguel não saiu e fez a defesa, péssima cobrança do Robson. Ele tentou ir na bola de segurança, Ulisses, batendo no meio, apostando que o gigante goleiro do Palmeiras cairia para um dos lados. Nada feito. O processo de estudo do Carlos Miguel foi bem feito, bem como sua defesa. Ele permanece no centro do gol, espalma para frente e faz a festa aumentar na Arena Barueri. E aí, Pretzel, e aí, Quesada, que pênalti mal batido. Ele bateu, ele achou que o Carlos Miguel ia cair. Ele pode achar o que ele quiser, mas eu cumprimento o Carlos Miguel. Ficou parado e fez uma defesa maravilhosa. Maravilhosa, ele não se mexe. Então ele sentiu que o Robson estava nervoso também. Nessa, apesar da pipocada do Robson querer bater no meio, eu dou mais mérito pro Carlos Miguel, que não caiu. Ficou parado, talvez conhecendo como que o jogador Robson bate pênalti na sua carreira, quem sabe? Não quero chamar o jogador de burro, mas é quase isso, né? É uma falta de inteligência absurda bater um pênalti desse, né? O pênalti tem que ser batido no canto, ou baixo ou no canto alto, para você dificultar ao máximo a defesa do goleiro. Que burrice, hein? Que burrice. Tá louco.
É o futebol da Bandeirantes para você no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. É o futebol da Bandeirantes. Palmeiras 1-0. Prepare-se para decolar. A temporada NBA está uma loucura. Entre em nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. E vem pro jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, houve impedimento marcado, impedimento para o time do Novo Horizonte bater no campo de defesa. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Anima. Eu disse Carlos Miguel, o herói do jogo até agora defendendo o pênalti. 1-0 pro Verdão, Palmeiras vence o jogo. Do meio do campo de ataque, recolhe a jogada pra ponta, tenta descer novamente o time do Novo Horizonte. Houve obstrução, o árbitro para. Marca falta pro Novo Horizonte, batendo pelo setor de esquerda. E quem sabe é uma oportunidade para cruzamento, mas o Mike faz o gesto de quem vai sair um pouquinho mais curto, enquanto o Anderson Moreira, técnico da equipe visitante, pede pressa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Aqui Amarelo. no campo de defesa para ser jogando. Pois não. Amarelo pro auxiliar técnico do Abel Ferreira, João Martins, no banco de reserva. Esse cara é uma mala, velho. Todos eles. Esse cara Todos. é a maior mala que tem no futebol brasileiro. Todos Esse cara é chato, é mala. E vou dizer pra você, é um negócio de louco, viu, bicho? Eu vou falar uma coisa pra você, que mala esse cara. Tá louco? Pois não, Pretzel, pois não, quer saber? Parabéns, Ulisses. Tem que dizer mesmo. Vitor Castanheira e Fala João mesmo. Martins. Tem que falar. E o Abel Ferreira também é insuportável. Dorival Júnior também. Mano Menezes. Um monte de cara insuportável sem deixar a arbitragem apitar. Culpa do É o... técnico. Culpa do técnico. Pois não. Culpa do técnico. O Abel é assim e aí ele passa isso para todos os assistentes dele. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado, escanteio para o time do Palmeiras bater para a direita. 49, vamos chegar a 45. Vai terminar o primeiro tempo. O Capriotti vem com o intervalo. Bandeirantes 1-0, Verdão. Carlos Miguel pegou pênalti e tudo. Eu disse, poderia ser o herói e foi. Partiu para a bola, Dregas Pereira bateu o escanteio, levantou no gol, afasta a zaga do time do Novo Horizontino. A bola volta de primeira, tentou bater pro gol, trava a volta. O Novo Horizontino tentou descer, não consegue. A Candançan já olhou, procurou outro, mas vem Palmeiras da direita. Partiu o levantamento, vai sair mais um gol, toque de cabeça pra fora. Murilo, inacreditável gol que ele perdeu, inacreditável gol que ele perdeu. Era uma oportunidade que não aparece duas vezes, né, Ulisses? Uma cobrança de escanteio é que a bola volta pro Andréas Pereira e ele dá na cabeça do Murilo, sozinho, livre de marcação. Ele tenta tirar do Jordi no canto esquerdo, manda direto pela linha de fundo, perde a oportunidade o Palmeiras. Ergue o braço, árbitro, termina o primeiro tempo, Palmeiras 1-0, com um pênalti perdido pelo Robson do Novo Horizontino. Na Bandeirantes vem ele, homem chegou, diz aí, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses, é isso, intervalo inteligente, Bandeirantes está no ar, você volta já já para o segundo tempo, vai dando Verdão. Palmeiras vai vencendo o primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Paulista. Palmeiras já é melhor, tecnicamente já é melhor que o Novo Horizontino, que é o adversário. Aí o goleiro vai com o braço curto na bola. E o jogador perde um pênalti. Aí, meu amigo, não tem jeito, né? Não tem milagre que faça mudar a história. Porque time bom também tem que ter sorte, tem que ter competência. Palmeiras vai vencendo na Arena Barueri. Reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Everton Ramos. Alô, Luiz Fabiani. Quero ouvi-los. Vamos lá, rapaziada. Capri, boa noite. Jogadores e torcedores do Palmeiras deixando esse primeiro tempo aliviados, né? Com o Verdão construindo vantagem pra cima do Novo Horizontino. Algo que o Palmeiras não fez nas duas finais anteriores, em que mandou o jogo de ida em casa e por isso acabou perdendo o campeonato. Então Abel Ferreira, já calejado, vai conseguindo ditar o ritmo ao alviverde e vencendo por enquanto 1-0. A expectativa, claro, no segundo tempo, com possíveis retornos de Vitor Roque e John Arias. Por que não? E pelos lados do Novo Horizontino, Luiz Fabiani. Era a bola certa no pé certo, Everton Ramos. Boa noite, Ricardo Capriotti, trazendo atualizações do Novo Horizontino. Muita frustração, é claro, quando as equipes deixam o gramado. E essa frustração, ao mesmo tempo, tirou o peso de responsabilidade do Matheus Candançan, que a gente acompanha. No futebol brasileiro, os árbitros, no intervalo dos jogos, sempre são abordados pelos jogadores, aquelas rodinhas insuportáveis pelos lados do Novo Horizontino. A frustração com o pênalti perdido foi tamanha que o Candançan
deixou o campo com a maior tranquilidade do mundo. Inclusive, se o técnico Anderson Moreira quiser mudar o panorama do jogo na segunda etapa, ele tem Ortiz, Eduardo Brock, Tavinho, Diego Galo, Castrilhon, Alemão e Lora, Gabriel Bahia, Nicolas Careca, Jardiel e Caio Dantas. Capri. Muito bem, vocês já voltam aí, eu já retorno com vocês para todo o segundo tempo. Tomem aquela aguinha aí que já tem muito mais, porque agora é hora da dupla de comentaristas, dos craques Bandeirantes, para você ficar por dentro de tudo desse primeiro tempo. Perdeu um pedaço aí, quer entender como está sendo essa vitória parcial do Verdão? Então é com eles. Vem aí Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, a análise Bandeirantes nesta vitória parcial do Verdão sobre o Novo Horizontino 1-0. É com vocês. Vamos lá. Boa noite, minha gente. Boa noite, Capri. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Acho que esse jogo poderia virar 2-1, pelo que o Palmeiras construiu e perdeu 2 oportunidades. Fez o gol com o Flaco Lopes, 34 do primeiro tempo. Até chegar nesse momento, depois da parada técnica, o jogo foi praticamente igual. Aí depois do gol tem uma bola na trave do Alan, que aí foi uma jogada combinada, que ele entra sozinho. Então poderia ser 2-1, o gol perdido pelo Novo Horizontino, primeiro com o Robson e com o Matheus Bianchi dentro da área, e depois com o pênalti do Robson, que pra mim tem o mérito, o Carlos Miguel também. Eu acho que tem goleiro que cai pro lado porque é um movimento natural. Eu não sou goleiro, mas é assim que funciona. Tem goleiro que tenta adivinhar o canto e se atira. O Carlos Miguel ficou parado, sentindo que o Robson poderia dar uma pipocada ali para ele chutar no meio, foi o que aconteceu. Então, para mim, mérito muito grande do goleiro do Palmeiras. O Novo Horizontino fez um bom jogo para sua realidade, marcou o Palmeiras até onde deu, mas é aquilo que a gente disse durante a transmissão, né? A diferença técnica é muito grande. E aí, quando você acha espaço, quando você aproveita um certo desgaste do time adversário, o Palmeiras chega na cara do gol para finalizar. Mas só terminou 1-0. Então o jogo ainda está totalmente aberto, apesar do goleiro ter falhado e do Robson não ter aproveitado. E isso contra um time do tamanho do Palmeiras e com a qualidade do Palmeiras pode ser fatal. Mas por enquanto, por incrível que pareça, Quesada, só está 1-0. O Novo Horizontino, o Capri Pretzel, é um time muito guerreiro, né? Um time que corre bastante. É um time que se doa em campo. Taticamente funcionou aí, né? Essa ideia do Anderson de travar o jogo do Palmeiras. Isso funcionou durante meia hora, exatamente até os 34 minutos, quando saiu o gol do Flaco. O Palmeiras tinha dificuldades para organizar esse jogo. Marcação muito forte do meio-campo do Novo Horizontino, com o Leonaldi, com o Bianchi, com o Luiz Oyama, com o próprio Juninho. Esses caras ajudaram muito, né, a conceber essa ideia de não deixar o time do Palmeiras desenvolver o jogo, né? E tem muita gente talentosa nesse time do Palmeiras, o Andréas, o Marlon Freitas, que inclusive deu o lançamento pro gol do Flaco, o próprio Maurício, né? Então isso daí funcionou. Mas não dá para jogar os 90 minutos assim, né? Uma hora tem que sair pro jogo, tem que tentar fazer uma marcação mais alta. Ele também fez isso, o Anderson, com a equipe do Novo Horizontino. Só que no único instante que afrouxou essa marcação, o que aconteceu? Marlon Freitas sozinho no campo defensivo, dá um lançamento preciso para o Sousa. O Sousa ganha a bola, tenta o drible, foi um lance meio estranho, a bola sobra para o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes não pega nem tão forte assim na bola, mas pegou de um jeito para tirar qualquer tipo de possibilidade de defesa para o Jordi, que, como bem disse o Ulisses, estava adiantado no lance. Quando ele tentou ali voltar para trás e tentar recuperar ali a posição, guardar a posição, já era tarde demais para que saísse o gol do Flaco, né, que está fazendo um bom jogo, mais um bom jogo do Flaco, como acontecera também diante da equipe do São Paulo. Aí veio o Alan chutando na trave, como o Pretzel lembrou, aí na sobra o Flaco chutou para fora, e aí 2 lances que poderiam ter mudado a história do jogo, e 2 lances que tem a ver com quem? Com um dos caras que eu mais elogio nesse time. Eu não entendo nada de futebol, viu, Pretzel e Capri? E peço na seleção. O Andréas, aos 42, foi desarmado, aí foi aquela confusão lá que o Robson e o Matheus Bianchi, no mesmo lance, furaram o chute, para sorte do goleiro palmeirense, o Carlos Miguel. E aos 43, uma bola que veio da esquerda, o Andréas perdeu o time da jogada, perdeu a bola, foi desarmado, e aí acontece o fatídico lance do Vinícius Paiva ser acertado pelo Gomes. Se não fosse o Gomes, seria o Marlon Freitas, pênalti. E aí eu vou discordar um pouquinho do Pretzel. Sabe o que aconteceu, Capri? Tinha um poste no gol do Palmeiras, e aí na hora de chutar ele quis acertar o poste. Foi exatamente isso que aconteceu.
mas de uma burrice não, desculpa, de uma falta de inteligência absurda. A pênalti tem que ser batido no canto, embaixo ou em cima. Estudos foram feitos que comprovam isso. A dificuldade aumenta para o goleiro, mesmo tendo do outro lado um goleirão como o Carlos Miguel, no sentido de ser muito grande. E aí uma falha de um bom goleiro na defesa e um lance desperdiçado numa cobrança de pênalti, aí vai ficar difícil para o Novo Horizontino realmente buscar alguma coisa nessas finais do Campeonato Paulista, Capri. Muito bem, já vou voltar aí com vocês daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, dar uma projetadinha também nos 45 minutos finais, mas o fato é que vai dando Palmeiras, lembrando que tem o segundo jogo, né? Tem mais 45 minutos e o segundo jogo no próximo domingo, 8h30 da noite, lá em Novo Horizonte. E o segundo tempo promete muito, hein? Alô, torcedor do Verdão, empurrando o Palmeiras com a Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Ulisses Costa retorna conosco e a gente faz uma pausa bem rápida. No retorno, o Guilherme Agrela vai dar uma atualizada no nosso placar desta quarta-feira, porque não é só Paulistão, não tem mais coisa rolando nesta quarta. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Direita, esquerda. E se a gente escolhesse o caminho do equilíbrio, do trabalho e da prosperidade? E se a gente escolhesse unir de novo o país? Você, mulher, pode ajudar a construir um Brasil com mais respeito e igualdade. Junte-se a nós. Felice ao avante. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Direita,
esquerda. E se a gente escolhesse o caminho do equilíbrio? Do trabalho. Da prosperidade. Se a gente escolhesse unir de novo o país. Se você também acredita que o Brasil só vai decolar de verdade E alcançar voos mais altos, com respeito e responsabilidade. junte-se a nós. Felícia ao avante. avante. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Da decisão do Paulistão, 0-0 é o placar do jogo. Para foi solta, Dantas vem na marcação, aperta novamente, voltou para Flaco Lopes, dominou, girou, bateu pro gol. Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes dominou na entrada da grande área, a zaga demorou para chegar. Ele dá um chute estranho, lento, não muito forte no canto esquerdo. E aí, meu amigo, e aí o Jordi esticou-se todo, mas não chegou. Esticou-se todo, mas não chegou. O time do Novo Horizontino ficou olhando a bola, ele dominou, girou, bateu, a bola chora na bochecha esquerda, rente a bochecha esquerda e barre no fundo do gol. Flaco Lopes, Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida no Verdão. O detalhe do gol é deles aí. Tá aí o gol do Flaco Lopes, que vai dando a vitória parcial ao Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 1-0. Já tem todo o segundo tempo, hein? Daqui a pouquinho, se liga aí, os 45 minutos finais, aliás, já tem Palmeiras de volta aí, ô Everton Ramos, o Verdão já voltou pro segundo tempo? O Palmeiras já tá de volta no gramado da Arena Barueri, viu, Capri? E aparentemente o mesmo do primeiro tempo. E o Novo Horizontino, Fabiani? A resenha tá boa com o Anderson Moreira, viu, Capri? Porque eles seguem nos vestiários, sem sinal até mesmo dos reservas. O único por aqui é o Jordi, o goleiro, que pra muitos falhou no gol, Capri. Você teve essa percepção também? É, faltou bracinho ali, né? Ou então faltou bracinho ou faltou força na perna pra pular um pouco mais, né? Tinha que ter pulado um pouquinho mais o Jordi ali, porque, convenhamos, a bola não foi forte. Foi no cantinho, é verdade, mas não foi forte. Defensável, não, Pretzel e Quesada? Defensável, e o goleiro Jordi, ele demorou pra pular. Faltou reflexo também. Uma curiosidade, viu? De volta tá o Novo Horizontino. Ali onde os dois times entram, sabe? A gente tinha acesso àquilo ali, a reportagem antes, né? Do Palmeiras e São Paulo tinham duas divisórias bem estabelecidas. Talvez para não dar problema por causa da rivalidade. Hoje não tem divisória nenhuma. Hoje, na final do campeonato, não tem divisória nenhuma, porque não tem rivalidade. Então é isso. O Capri, rapidinho. Vai começar, depois eu falo. Vai começar. Você já fala com o Ulisses aí no segundo tempo. Então eu volto já pro apito final. Você vai falar bastante. Comigo você vai falar no apito final, porque agora ele tá de volta pros 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca para o time do Novo Horizontino, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Você ligado no microfone de mais da tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, domina novamente o Novo Horizontino. 1-0, Palmeiras vence o primeiro jogo da decisão do Paulistão. Vale o título do Paulistão. A bola volta no toque de bola para a zaga central. Recolhe contigo novamente, Dantas prende a jogada para a direita. Tenta o levantamento no comando de ataque, aperta na marcação, recolhe o Novo Horizontino, vem para finta, escapou e ama. Do primeiro, do segundo na bola, a bola volta pelo setor de ponta esquerda, capa de ataque, desce o Novo Horizontino. A abertura foi feita no comando de ataque. Cruzamento na segunda trave, muito forte. Tentou buscar o Juninho, põe pra fora, tiro de meta pro Palmeiras bater.
O cruzamento era pro Juninho como elemento surpresa do lado oposto, mas ele ficou longe da meta colocada pelo Mike, que manda direto em linha de fundo sem levar perigo para o goleiro Carlos Miguel. A bola volta no toque de bola, domina Flaco Lopes, prende em cima da marcação de 3 jogadores do Novo Horizontino, sai um na marcação, 2 na sombra, ele prende o lance, recua no campo de defesa, já recomeça pelo setor de direita, abre para Kelvin, domina para Lopes, Lopes prende o lance no campo de defesa, Flaco Lopes, autor do gol do Palmeiras, 1-0 para o time do Palmeiras, já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola nossa zaga central, levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, Piqueires domina no campo de defesa, tenta levantar a frente no comando de ataque, ele prende a jogada, já vai para o toque de bola, Coutinho pelo setor de direita, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina pelo setor de direita no campo de defesa, vai para o toque, Coutinho para Murilo domina no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, Coutinho pelo comando de ataque, prende Piqueires volta para Murilo que está jogando no campo de defesa, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, a bola volta pelo direito do campo de ataque, já domina novamente, vem para finta, recolhe a jogada, o time do Novo Horizontino, Palmeiras recupera no campo de defesa, dominou Gomes prendeu, empurra a jogada para ele, Carlos Miguel já pegou um pênalti no jogo, ele domina no campo de defesa para sair para o jogo para o time do Palmeiras, Murilo volta a jogada, abriu para o toque de bola de Gomes domina no campo de defesa, tenta partir para o comando de ataque, recolhe novamente para o time do Palmeiras, ele arma a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o drible, vai para a finta, lançamento à frente pela ponta direita do campo de ataque, 1-0 para o time do Palmeiras, vem para o jogo, Lopes dominou, cruzou para o Sosa nas mãos do Jordi. Pega o goleiro do Novo Horizontino. Em uma bela triangulação pelo lado direito do campo de ataque ali do Kelvin com o Andreas Pereira. O lateral direito faz o cruzamento. O Sosa lamenta muito. Estava sozinho na grande área, mas acaba chegando antes o Jordi para interceptar a bola. A bola volta no toque de bola, Andreas Pereira perde o lance, recolhe no campo de defesa para ser jogando o time do Novo Horizontino, 1-0 para o time do Palmeiras, o Palmeiras vence o jogo, domina, prendeu o Juninho inverte a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o domínio, não teve, Alvarinho, mas o que é isso? O que é isso, Alvarinho? Foi dominar, saiu com vale tudo para a linha de lado. Vivaldo Junqueira em Santos ligado no microfone, Bandeirantes, Márcio Luiz, Valdevides também curtindo o som, Bandeirantes, Rodolfo Aparecido Lemes. Obrigado, Leandro Rosângela, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência. Alô, Gelásio Soares. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque, o time do Palmeiras, bola fechou à frente, batida direta pro gol. Marlon Freitas, péssimo. Manda longe do gol, tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater. Pegou mal demais na bola, né, Ulisses? Chegou em uma bela condição fora ainda da entrada da grande área, tentou no canto do goleiro Jordi, mandou direto pela linha de fundo, só tiro de meta para o Novo Horizontino que perde o jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pretzel, Quesada, começa o Novo Horizontino bem no jogo de novo, hein? Sim, e mesmo perdendo por 1-0, o Robson levantando a cabeça erguida. O Palmeiras é melhor. Agora, se terminar 1-0, ainda assim cresce bastante para ser campeão. Tudo que o Palmeiras quer é que o Novo Horizontino parta para cima. Vai ter mais espaço para jogar, principalmente pelas alas. Não sei não, viu? O Palmeiras pode até definir o título hoje se o Novo Horizontino der esses espaços que eu estou olhando aí, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, é Quesada, é Pretzel, vamos ver, domínio do campo de defesa em Botucatu, Eduardo Sormani, obrigado pela audiência, para a volta com o time do Palmeiras, aprendeu o lance curto pelo setor de esquerda, Maurício domina para Piqueires, recolhe a jogada para Marlon Freitas, para Piqueires, ele tenta o levantamento no meio de campo, Maurício, o tiro Novo Horizontino recuperaria a bola, o time do Palmeiras para a volta com o time do Novo Horizontino, perde o lance novamente, vem para ganhar a jogada pelo setor de esquerda, houve a falta. Alvarinho faz falta em Piqueires para a equipe do Palmeiras bater da esquerda. E tem que tomar cuidado, porque já tem cartão amarelo. Era o Sosa quem estava escapando pelo lado esquerdo do campo de ataque. Acabou agarrando ali o Alvarinho. O árbitro não dá cartão, mas é posse de bola Palmeiras, que na cobrança de falta vai mandar bola na área do Novo Horizontino, que era o segundo alviverde. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com.br.
Express.com. Aqui tá paralisado o jogo, tá marcada a falta pro time do Palmeiras bater. É pelo setor de esquerda, vem pra cobrança de falta, vem pro toque de bola novamente Piqueires. Alvarinho fica na frente dele. É falta no campo de ataque, vem levantamento na grande área. Manuel Lemos curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Leandro Rosantina também curtindo o som da Bandeirantes, Vânia Santos. É falta pelo setor de esquerda, você ligado na Bandeirantes, vem levantamento à frente, Piqueires partiu pra bola, correu, bateu, levantou na bola, gol de cabeça para Clóvis, voltou, tentou o toque, bateu, Gomes! Gol! Do Palmeiras! O Gomes tentou uma vez, o Jordi defendeu na cabeçada, a bola voltou no pé do Gomes, meio que caindo, ele complementa depois da defesa do Jordi no fundo da rede. Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro do Verdão. Palmeiras 2, Novo Horizontino 0. No primeiro jogo da decisão do Paulistão 2026. Gustavo Gomes, Gomes. Com emoção maior do futebol, essa emoção, Gomes, que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe do gol é teu, diz aí, Everton Ramos. Ele tentou 2 vezes, Ulisses Costas. Foram 2 oportunidades. Na cobrança de falta de Piquerez, pé na esquerda, levantamento. Ele aparece sozinho, toca de cabeça. O Jordi faz uma bela defesa e a bola sobra para ele. Ele que tenta ser o maior campeão da história do Palmeiras. E isso pode acontecer caso o Alviverde conquiste o Campeonato Paulista. Toque de Gustavo Gomes. É o gol de número 3 dele na temporada 2026. 2-0 Palmeiras. Eu achei o ombro na frente. Para analisando, hein? Eu achei o ombro na frente. Posso me enganar. Eu achei ombro à frente. Ombro. Os telões da O VAR tá na Arena lance Barueri. difícil, hein? Os telões da Arena Barueri anunciam aqui revisão do VAR. Então estamos no aguardo da decisão do Candançan e também do árbitro do monitor, o Márcio Henrique de Góes. É o frame, Nós né? estamos falando aqui. É um lance VAR em difícil ação nesse momento, pois não. É um lance difícil, Ulisses, mas a impressão que dá, traçando, Ombro, né? Traçando a linha, o Gomes está com o ombro à frente. Aí seria impedido. Essa é a impressão. É por isso que o Arsene Wenger, lá o ex-técnico do Arsenal, defende essa coisa de que o corpo tem que estar todo à frente, entendeu? Ele está ali na mesma faixa, ali só o computador, que o olhar humano não é suficiente para a gente ter a certeza. Impedimento. Anulado, né? É isso. Tava com o ombro na frente. Eu vi ali, o Pretzel viu bem também, eu fiquei na dúvida, tanto é que foi. Porque o cruzamento vem, parece que ele estava com o ombro na frente, impedimento anulado, o gol do Palmeiras. Confere. Confere, eu nem quero falar muito, mas a arbitragem no momento faz uma final quase perfeita. Calma. Calma, eu nem quero falar Lembra muito. quando Baixinho, tá, Nosso Ulisses? avô falava assim, Baixinho, baixinho. É o futebol da Bandeirantes, mas muito bom ver a arbitragem, assim como no Matheus Candança, em todo o time de arbitragem, né, da Federação Paulista de Futebol. Até agora dando um show de arbitragem no jogo com 9 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Você ligado na Bandeirantes, 1-0, Palmeiras com Nado do Gomes. Levantamento veio no comando de ataque, tenta descer o Murilo de 3 dedos, lança a jogada, a bola volta novamente com o time do Novo Horizontino, que já recolhe no campo de ataque para ser jogando a abertura, vem pelo setor intermediário, o passe de bola sai errado, no meio do campo de ataque, Novo Horizontino vem com Dantas, ele domina do campo de ataque, pode soltar pelo setor de esquerda, passa na esquerda, pede bola com o time Mike, a bola não chega, vem pro toque de bola, tenta descer o Novo Horizontino, levantamento à frente, subiu o Piqueires de cabeça, tirou a bola, volta do toque de bola, aperta novamente o time do Palmeiras para arrancar, já domina do campo de ataque, qualidade técnica do Palmeiras é impressionante em cima do Novo Horizontino, mas a raça do Novo Horizontino é gigante também, e vem pro campo de ataque, tenta o domínio contigo no setor intermediário, o Novo Horizontino domina, Oyama, ele domina do toque de bola contigo no meio de campo, recolhe a jogada novamente com o Juninho, tentou o toque de bola, ganha lateral para o Novo Horizontino, batendo pelo setor de direita do campo de ataque. Ferramenta profissional é Wonderdal, para oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance, é bom.
trabalhar com o Wunder. Levantamento à frente completamente errado, sobe de cabeça para tocar da bola completamente errado. Novamente o time do Novo Horizontino. Oyama toca mal, bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe Coutinho, Léo Naldi tocou errado. Ela volta no toque de bola curto no campo de defesa. Imagem péssima, domina pelo setor de esquerda, prende a jogada curtinha na Ulisses Gabriel, recolheu para o campo de defesa. Já domina, prendeu o lance, vai para fintar a marcação, recolhe o Palmeiras para sair jogando. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Domínio do campo de ataque, campo de descer contigo no campo de defesa. Recolhe o time do Palmeiras, 1-0. Palmeiras no jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 11 minutos, vamos chegando a 12 agora de bola rolando para você conferir. 11 de bola rolando, me desculpem, para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Final. Continua para você. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, o primeiro jogo da grande decisão. Na Bandeirantes é você. Alô, Agrela. Ulisses, o técnico do Fluminense, Luiz Zubeldia, foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro pela expulsão contra o Vasco da Gama na semifinal do Carioca. Pegou apenas um jogo de suspensão já cumprido na partida de volta e por isso está liberado para atuar na final diante do Flamengo. Domingo, 6 horas da noite no estádio do Maracanã. É o futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão. Se é na Cata, você pode contar. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Novo Horizontino. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina no campo de defesa para ser jogando, prendeu o Murilo. Ele domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola para o seu campo de retaguarda. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola já volta no toque de bola curtinho. Marcos Bonvecchio ligado na Bandeirantes, elogiando o Quesada e o Précio. Já domina, tenta descer o time do Palmeiras pelo comando de ataque, vem na marcação, tentou ganhar Nardi. Ele toca na bola, corta, tira, a bola volta com o time do Novo Horizontino, que já sai jogando no campo de defesa. A abertura do campo de retaguarda, o levantamento vem à frente no comando de ataque do peito. Domina pela direita, já passa em velocidade, lançamento muito forte. Exagerou na dose, põe pra fora, tiro de meta, tá parado o jogo. E o Henderson escala o Matheus Bianchi pelo lado de direito, justamente porque ele é um grande marcador, mas com bola no pé, de fato, fica devendo um pouquinho. Agora forçou a amizade com o Robson por ali, mas o Novo Horizontino pressiona. Futebol da Bandeirantes, aperta o time do Novo Horizontino. Palmeiras com dificuldade para sair para o jogo. Bola foi chuta na direita, prende jogada com o campo de defesa. Kelvin, ele bate, levanta no comando de ataque, subiu de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para tirar. A bola volta no peito do campo de ataque, tenta arrancar novamente o time do Novo Horizontino. Lançamento na grande área, afasta, tenta o toque de bola inteligente. O Kelvin põe para fora. Lateral para o Novo Horizontino, bater pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Prepare-se para decolar a temporada NBA. Está uma loucura. Entre no nosso universo, assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. Vai mexer o time do Novo Horizontino, vai embora, quem é o Juninho? Vai embora por ali o Juninho, camisa de número 50, e vem o camisa de número 8, o Ortiz. Deixa o gramado também o camisa de número 22, o Alvarinho. Já confirmo quem entra na vaga dele, Ulisses, mas me parece por aqui o alemão. Ulisses. Muito bem, vai mexer o time do Palmeiras também, pois não? Exatamente, tá saindo com a número 8, o Andréas Pereira, para a entrada do camisa 30, o Lucas Evangelista. A outra mudança já confirmou para você também, mas já está em campo John Arias, camisa 11. Muito bem, mexe também o time do Palmeiras, mexe o time do Novo Horizontino, Quesada e Pretzel. É 15 do segundo tempo, né? Parece que os técnicos eles combinaram. O Alvarinho já tem amarelo, então entra o alemão por causa disso. E o Juninho cansou. E aí entra o Tite Ortiz, que é um jogador mais ofensivo que o Juninho. E a entrada do Arias normal e do Lucas Evangelista, o Andréas Pereira talvez estivesse fazendo seu pior jogo no ano até agora. Essa é a diferença de um Palmeiras para o Novo Horizontino, né? Quem que o Novo Horizontino tem para mudar o jogo e que está no banco? Esse é o problema. Se tivesse o Rômulo ainda, né, que pudesse entrar ali e tal, bom, se pudesse atuar com o Rômulo, ele teria iniciado o jogo. Com o John Arias, o Palmeiras ganha muito em qualidade e inteligência de jogo. A bola volta no toque, ele para domina novamente o time do Novo Horizontino. Abertura pela esquerda, bola batida, gol! Vai embora para a linha de fundo.
Bateu mal na bola o Yama. A bola sobe de mais tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater. E o Carlos Miguel agora vai vendo o Novo Horizontino se soltando, tentando marcar alto e já tem dúvida se vai sair pelo chão ou se vai sair por cima. O gigante goleiro do Palmeiras, herói do jogo. Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não, Pretzel. Critiquei a escalação do Sousa, mas ele jogou mais que o Alan. A saída do Alan para a entrada do Arias foi correta. O Sousa estava melhor que o Alan no jogo, está melhor nesse momento. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domina o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, no campo de retaguarda. Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do primeiro jogo da final do Paulistão. Você confere, Palmeiras 1, gol marcado por ele, Flaco Lopes 0 para o time do Novo Horizontino no primeiro jogo da decisão do Paulistão na Bandeirantes. É você, a grana. Ulisses, daqui a pouco tem João Fonseca em quadra pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Ele enfrenta o belga número 77 do mundo, Rafael Colino. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. Rasga a bola, levanta Jordi. Ele tenta buscar a jogada pelo setor de ponta. Pique, ele sobe de cabeça, toca na bola, volta novamente com o time do Novo Horizontino que ganha a jogada, sai jogando errado. O time do Palmeiras devolveu, o árbitro parou. Marcou a falta do Murilo. Falta em cima do jogador da equipe do Novo Horizontino. Fica caído o Robson. É falta para o Novo Horizontino bater pela direita do campo de ataque. Próxima link de videogramado. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E tenta descer, domina pelo campo de ataque. Flaco vai pro toque de bola na esquerda. Toque errado, põe para fora. Lateral pro Palmeiras bater, tentou Evangelista chegar na bola, não chega. É lateral pro time do Novo Horizontino bater pela direita do seu campo de ataque. Ferramenta profissional é Wonderdal, oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Wonder. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras. A abertura vem com Arias. Recolhe a jogada de Arias, domina pelo comando de ataque, tenta o passe de bola perto do time do Novo Horizontino. O árbitro para. Marca a falta em cima de Flaco Lopes pro time do Palmeiras bater. Adir Correia de Melo ligado no microfone Bandeirantes. O Mariceu também curtindo o som da Bandeirantes. Luiz Picanço curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Falou que vai empatar o Novo Horizontino. Jefferson Pereira ligado no futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E domina pelo setor de esquerda, tenta descer o Coutinho novamente. Domina Piqueires, ele prende, tenta o toque de bola, sai jogando no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 18, segundo tempo de jogo. Continua Palmeiras 0, Novo Horizontino. José Arthur curtindo o som da Bandeirantes. Eurides Linhares de Almeida, obrigado pelo carinho da sintonia. Eustáquio Rosário também curtindo o som da Bandeirantes com Matos Filho. Aos 18 eu trago Palmeiras 0, Novo Horizontino no primeiro jogo da decisão do Paulistão na Bandeirantes. Quem fala são eles. Pretzel Quesada. Olha, o jogo parelho, né? Teve esse lance agora das substituições. A gente tem que ver a movimentação do Arias agora. Dá a bola no Arias, entrou descansado. É o cara que pode mudar, que pode num lance só decidir. Então é isso que o Palmeiras tem que tentar nesse momento. Mas tá parelho o jogo. E vem para o jogo, domina o time do time do Palmeiras, levantamento na grande área. Jordi sai do gol para fazer a firme defesa. Tentativa de passe do Kelvin, escapada do Palmeiras pelo lado direito do campo de ataque, buscando o Sousa, se movimentando bastante no ataque palmeirense. No momento em que numa jogada seguinte, Ulisses, cartão amarelo pro Maurício, camisa 18. Fez uma falta desnecessária no campo de ataque, né? Total. É incrível, né? O gol anulado do Palmeiras deu uma murchada no time do Palmeiras, né? É curioso isso, né? Era pra fazer 2 e se faz 2, olha o Palmeiras aí. E vem pro jogo o time do Palmeiras, mas eu acho uma coisa, meteu errado o Maurício a bola pro Sousa. Eu acho que o Novo Horizontino cansou, hein? Cansou, mas o Palmeiras deu uma recuada também, né? O jogo tá igual, cara. Pode acontecer qualquer coisa. Ou o segundo do Palmeiras ou o empate do Novo Horizontino. Alô, Matioli, Marília, Dona Silvia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem pro jogo o time do Novo Horizontino, a bola foi chuta pelo setor de ponta, prende a jogar. Dobre a falta, a bandeira mandou seguir. Vinícius Paiva atingido no pé, bola saiu sozinha para a linha de lado, tá marcado o lateral pro Palmeiras.
Realmente o Vinícius Paiva reclama bastante com o Candançan, porque seria uma falta perigosa em favor do Novo Horizontino, que agora tem o novo lateral direito, 21, alemão, já testando a sua parte ofensiva. E vem para o jogo, tenta descer o time do Novo Horizontino, recolhe a jogada dentro da grande área, afasta Murilo, tira mal de cabeça, ele vai pôr para fora, tira ali. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, responde o time do Novo Horizontino, bola de graça, aperta na marcação, toque de cabeça errado do Marlon Freitas, põe para a linha de fundo, escanteio para o time do Paulo, o time do Novo Horizontino bater contra o Palmeiras. Michel Araújo ligado no microfone, Bandeirantes, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui se posiciona o Novo Horizontino, tem que escanteio, Sérgio Camarado, José Luiz em Washington, também tá ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Novo Horizontino vem para a cobrança, vem para o levantamento, Tite Ortiz para bater escanteio para o time do Novo Horizontino, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, vem para a cobrança de escanteio, partiu Tite Ortiz, partiu para a bola, bateu na segunda trave, subiu o toque de cabeça, afasta o perigo de qualquer maneira com mentira. Mas o Bandeira marcou quem? O que eles marcaram? Falta Do Robson no Gomes, Ulisses Costa, na disputa pelo alto, o artilheiro do Novo Horizontino contra o xerife do Palmeiras, que leva a melhor, sofre a falta dentro da grande área. É o futebol da Bandeirantes para você. Peças para o carro, moto ou caminhão é na Cata. A marca líder em suspensão pode contar. E vem verde, domina pelo campo de ataque. Vem para o toque de bola pelo setor de esquerdo. O time do Palmeiras tenta descer com o time pelo setor de ponta. Prendeu novamente Sousa volta a jogar para Piqueires. Piqueires domina pelo setor de esquerda. Gira a jogada do outro lado para Kelvin pela direita. Kelvin domina pela direita do campo de ataque. Vem para a marcação. Matheus Bianchi dele. Ele recolhe no campo de ataque. Cruzamento vem na grande área. A bola vai sair. Tenta evitar a saída. Briga. Ganha bola no campo de ataque, novamente o time do Palmeiras para descer, recolhe a jogada, Sousa prendeu o lance para Piqueires prendeu pelo setor de esquerda, enfia a jogada no campo de ataque, a bola volta com a Ioama, a bola vai embora para a linha de fundo, ele tira, põe para fora. Lateral para o Palmeiras bater de esquerda, cobrado. A bola volta de Sousa para Piqueires para Sousa. Domina novamente Piqueires solta a jogada, entrada da grande área para Marlon Freitas, girou, tentou bater pro gol, pegou mal na bola, Arias. Manda para a linha de fundo, John Arias, tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater e vamos beber água. E na hora que o povo bebe água, o povo da Band fala: alô, Pretzel e alô, Quesada. Olha, essa bola do Arias foi a primeira que ele recebeu, né? Numa tentativa próxima à área para fazer ou um giro, como ele fez, ou para tentar combinar uma jogada com algum companheiro que não encostou. Então, John Arias é a novidade do time do Palmeiras. A bola tem que passar mais por ele pela qualidade que ele tem. Ponto. O time do Palmeiras domina o jogo? Nem tanto. Dominou mais no primeiro tempo, apesar do pênalti que o Novo Horizontino teve a seu favor. Então, o que faz o Novo Horizontino? Tenta pressionar a saída de bola para não deixar que o Palmeiras, pelo menos com mais força técnica e um jogo coletivo muito bom, chegue também próximo à sua área defensiva. Então essa é a ideia do Novo Horizontino, fazer o tempo passar, e acho até que o tempo passou rápido, meu. A gente já está na pausa para o tempo técnico, e é só dar uma ajustada aí para o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino levar a derrota só por um gol, até pode comemorar um pouquinho. A gente ficou perto aí de o jogo praticamente ser definido, né, nesse segundo tempo, com aquele gol do Gomes, que estava em posição de impedimento na cobrança de falta do Piqueires. Ali, né, com 2-0 seria muito mais difícil, que já está sendo para a equipe do Novo Horizontino. Mas como eu disse aqui, né, durante a transmissão, respondendo a Ulisses, deu uma murchada ao time do Palmeiras, né, por causa desse gol aí. Aí o Palmeiras deu uma recuada, às vezes ataca, é verdade, mas está com uma clara ideia de tentar jogar no contragolpe. E aí, claro que o Novo Horizontino foi obrigado também, né, até por estar perdendo, para tentar pelo menos sair com um empate da Arena Barueri. O jogo tá aberto, Ulisses, pode acontecer qualquer coisa, pode sair o segundo gol aí do Palmeiras, e se isso acontecer, acho que vai ser difícil o Novo Horizontino inverter aí o placar, pensando no jogo da volta no interior de São Paulo. Agora, se sair o empate do Novo Horizontino, pode ser comemorado como uma grande vitória, né, Ulisses Costa? E como pode, o Wendel, um dos grandes laterais, jogou no Verdão, ligado na Bandeirantes, grande Wendel, pois não? Duas mudanças na equipe de Abel Ferreira, saindo camisa 18 Maurício para a entrada do 7 Felipe Anderson, e saindo com a 19 o paraguaio Sousa para a entrada do 9, ele, o Tigrinho, Vitor Roque. Duas boas alterações, hein? Vitor Roque agora para tentar arrematar esse segundo gol, e o Felipe um cara que sabe, né, como pouco segurar essa bola, mover esse meio campo. E o Sousa, que para mim não era uma boa escolha, fez um jogo razoável e participou do gol do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes agora, força máxima o Palmeiras aí, hein, Pretzel, hein, Cassada? Exatamente. Acho que esse é o ataque do Palmeiras aí, não é não? Esse é o ataque, para mim vai ser o ataque do brasileiro
Acho que domingo ele vai começar com o mesmo time, se ganhar o jogo por 1-0. Mas depois no Brasileiro é Arias, Vitor Roque e Flávio Lopes. No futebol da Bandeirantes, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aí tá parado o jogo, mexe o time do Novo Horizontino. Sai 16, Vinícius Paiva. Entra o 15, Tavinho. E aí? Tavinho é da base do Novo Horizontino, né? Esse passou pelo Fortaleza, esse Tavinho aí, né? Ah, jogador de 21 anos, né? Pra dar mais fôlego pra esse meio campo nesses minutos finais. Esse Vini Paiva é bom. Como é que é? Vini Paiva é bom, viu? É bom. Parte pra cima de marcador, não tem medo. Gostei. No futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo de defesa para ser jogando novamente. O time do Palmeiras já aprende a jogada no campo de retaguarda com o Gomes. Gomes domina pelo campo de defesa, vai tentar enfiar a jogada para o comando de ataque. Abre a jogada para Murilo. Murilo domina pelo time do Palmeiras, abre a jogada da esquerda com Piqueires. Piqueires já recolhe no campo de defesa para sair jogando para o time do Palmeiras. É para o time do Palmeiras. Prepare-se para decorar. A temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN. Ao vivo no Disney Plus. A bola já volta no toque. Ele para tenta descer curtindo pelo setor de ponta direita do campo de ataque, já prendeu no curto no campo de defesa. A abertura vem no toque de bola, Coutinho pela esquerda, recolhe Piqueires, Piqueires mata no peito, domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para o comando de ataque, ele limpa o lance, vem para bloco de bola curto pelo setor intermediário para Felipe Anderson. Felipe Anderson dominou para o Verdão, lançou para Flávio Lopes às costas da zaga, vem na marcação, bola foi solta à frente, vai sair o gol, bateu, Jordi! O Kelvin enche o pé, Jordi espetacular, espalma, manda pra linha de fundo em escanteio pro time do Palmeiras bater. E que bela trama tem o Palmeiras no campo de ataque, o passe do Felipe Anderson buscando o Flávio Lopes dentro da grande área e ele um toquezinho pro Kelvin que buscava o segundo gol dele, escanteio, bela defesa do Jordi, John Arias bate. E vem para a cobrança de escanteio pelo setor de esquerda, John Arias. Ele vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave. É bom passe de bola, Gomes tentou chegar, não chega. A bola volta para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras, solta a jogada, Coutinho novamente no toque de bola Coutinho de Vitor. Recolhe no campo de defesa, sai jogando Vitor Roque para o time do Palmeiras, abre para Felipe Anderson que solta para a direita. Estamos aí, a bola volta no toque de bola, Coutinho novamente pelo setor de direita do campo de ataque. Vem para o toque de bola o time do Palmeiras, 27-28. Levantamento à frente do gol, Jordi sai para fazer a defesa. Tentativa de passe pelo lado direito do Flávio Lopes buscando o John Arias. Mais participativo o John Arias, quero dele, claro, mas o Jordi acabou se antecipando, saindo e fazendo a defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque, tenta descer o time do Novo Horizontino, tentava descer, perde a jogada. A bola sai para a linha de lado, não sai não. Domina o time do Novo Horizontino, tenta descer o Coutinho no setor intermediário com o Naldi. Léo Naldi domina pelo comando de ataque, vai para a finta, abre da esquerda, vem para a finta, ganha, Arias toca para fora. É lateral novamente no campo de ataque na esquerda para o time do Novo Horizontino bater. Se posiciona, vem para o toque de bola, Coutinho novamente. Recolhe no campo de defesa, é lateral novamente, tenta o toque de bola novamente o time do Novo Horizontino para descer. Placar do jogo 1-0 para o time do Palmeiras. Novo Horizontino desperdiçou pênalti batido pelo Robson, defendido pelo goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Novo Horizontino, levantamento vem pelo setor de direita do campo de ataque, é boa abertura com Paiva, vem para a finta, tenta o toque de bola, curtinho, ganha lateral. Lateral, Arias põe para fora para o time do Novo Horizontino bater. A bola volta do campo de ataque, lateral vai ser cobrado. Estamos com 38-40 de bola rolando. Domínio do campo de ataque, vem para a finta, tenta o cruzado, levanta 28-40 de bola rolando, vem para o toque de bola, o time do Palmeiras tenta descer, aperta na marcação, mas o árbitro para. Marcou falta do Naldi em cima do Evangelista que está caindo. E já tem amarelo o Naldi, então tem que tomar cuidado com as faltas que freiam contra-ataques do Palmeiras. Estou observando o Tavinho, Ulisses, aqui na minha frente. Ele ao lado do Marlon Freitas, do Gomes, parece uma criança. Fraquinho de tudo fisicamente, mas bom de bola. O atacante do Novo Horizontino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. E do time do Novo Horizontino tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque. Novo Horizontino está perdendo o jogo, mas também não para de atacar, hein, gente? Domínio do campo de ataque, vem para a finta, recolhe Coutinho na intermediária, Robson. Ele ganhou, girou, partiu, derrubado! Evangelista faz falta para o time do Novo Horizontino bater. E há um pedido por parte dos jogadores do Novo Horizontino de um cartão amarelo ao Evangelista. E o Candansan responde, dizendo que o Robson conduzia a bola lateralmente e não em direção ao gol. Ela não é tão perto, mas para um especialista
cabe a batida direta pro gol do Carlos Miguel. Sem amarelo. Sim. Sem amarelo. E o Robson é inteligente. Ele perdeu o pênalti, é verdade, mas ele é um jogador experiente e inteligente. Bom jogador. Bateu o pênalti no meio do gol, agradeceu o Carlão Miguel, goleirão do Verdão, defendeu, nem se mexeu. Esparmou a bola, aquela coisa toda, pá. Passou pelo São no Paulo, campo de ataque. Como é que é o negócio? Passou pelo São Paulo em 2016, lembra? 3 meses só. Edgardo Balza era o técnico. É isso. Você vê como é que é. É falta pro time do Novo Horizontino bater. Você paga a janta hoje, caçada. Se posiciona para a cobrança de falta. Achou a mangueira, o carro funcionou, pagou a janta. Não tá é falta para o time do Novo Horizontino bater pelo setor intermediário. Vem para a cobrança Ortiz e Paiva. É falta para o time do Novo Horizontino bater. O Mike pede passagem. O Mike que fez o gol contra o time do Corinthians. Lateral esquerdo vem aqui na direita para a cobrança de falta. Ele se posiciona para a cobrança de falta para o time do Novo Horizontino. Para você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Bola batida. Ortiz longe do gol. Tite Ortiz bateu mal, tiro de meta Verdão. Ele tenta bater por fora da barreira para surpreender o Carlos Miguel, mas a realidade é que o goleiro do Palmeiras nem um sustinho levou. Já foi direto pegar a bola para repor a bola em tiro de meta. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere. Jogados, 31 minutos, vamos chegar na 32 de bola rolando do segundo tempo de jogo, girando o placar do primeiro jogo da decisão do Paulistão. Continua pra você. Palmeiras 1-0 Novo Horizontino na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí. Oh, Agrela. Ulisses, o Velo Clube de São Paulo foi eliminado da segunda fase da Copa do Brasil nos pênaltis para o Vila Nova. 0-0 no tempo normal, 4-2 para a equipe goiana nas penalidades. Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tanto toque de bola curtinho novamente no setor intermediário. Domina para o setor da esquerda, Piqueires domina para o time do Palmeiras. Ele vem para o break, faz a finta, tenta o toque de bola. Simon tá ligado no microfone Bandeirantes, o rei dos 7 bares. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo. A bola foi solta pelo seu campo de defesa. Recolhe curtinho no setor intermediário, prende o toque de bola, afasta novamente o time. Agora não foi falta do Gomes, então? Porque se ele deu aquela falta lá no meio de campo, olha o Arias, ganhou, adiantou demais, perdeu, ganhou, ficou no chão, o árbitro deu vantagem, vem pro toque de bola, Coutinho na esquerda, recolhe novamente o time do Palmeiras, abertura pro Tigrinho, tentou bater totalmente errado, tiro de meta aí. Pegou mal demais na bola o Tigrinho, né? O Vitor Roque na jogada pela esquerda, ele recebe, tenta fazer na verdade o cruzamento, ela vai forte demais, direto pela linha de fundo, só tiro de meta pro Novo Horizontino que perde o jogo. Ulisses. Pra você ligado na Bandeirantes, pois não. Será que só eu e o Prédio somos loucos e você de achar que o Arias é muito mais jogador do que qualquer outro aí que o técnico possa escalar? Que cara diferente, meu. Você viu a jogada que ele fez agora? Pô. Né? Pô, se liga aí, ó. Você quer mostrar, você quer saber? Vou falar o que é isso aí. Quer mostrar que tem comando. Exato. Ninguém mexe nele no Palmeiras. E eu faço se eu quiser, né? Eu faço se eu quiser. Vai pôr o que ele quer. Ele vai ser titular, o Arias. Não tem como não ser. Se o Ulisses pedir, eu não coloco. Se o Prédio reclamar, aí é que eu não coloco mesmo. E o Quesada não quero nem ouvir falar nele. É mais ou menos assim. É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque de bola, Evangelista perde o lance, Arias vem para ganhar para o time do Palmeiras, tenta partir do comando de ataque, faz a finta, drible do campo de defesa, ele parte, abre uma direita do campo de ataque para Kelvin, desce pro domínio pro time do time do Palmeiras, cruzou Kelvin na grande área, vem para afastar o time do Novo Horizontino, a abertura vem Coutinho do campo de defesa, tentou sair jogando, houve a falta, tá no chão o Tavinho, falta, campo de defesa pro Novo Horizontino bater. Numa jogada ali do Kelvin, né, que erra o cruzamento, ele mesmo vai tentar parar o Tavinho, acaba fazendo a falta, posse de bola Novo Horizontino no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 39 minutos, 34 minutos, 34 e 20 de bola rolando o primeiro, segundo tempo de jogo, girando o placar da final do Paulistão. Continua pra você. Palmeiras 1-0 do Horizontino na Bandeirantes, é você, Agrela. Jogos de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Em andamento, o Higgins vai empatando com o Tolima por 0-0. Mais cedo, o Sporting Cristal do Peru bateu o Carabobo fora de casa por 1-0.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, tentando descer o time do Palmeiras. Kelvin mete mal a bola. Tiro de meta Novo Horizontino. Palmeiras tentou uma triangulação mais uma vez pela direita, com a escapada do Felipe Anderson. O Kelvin passando por Flaco Lopes. O Flaco tentou devolver para ele. Bola um pouco forte demais. Tiro de meta mais uma vez para o Tigre do interior paulista. Ligado José Francisco em Oswaldo Cruz, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro, do meio do campo de defesa, terceiro chegando lateral para o time do Novo Horizonte. Público. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, pois não. 26.802 torcedores para uma renda de R$1.865.550. Futebol da Bandeirantes tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, bola adiantada, volta com toque de bola de Jordi. Ele abre o compasso, o goleiro do time do Novo Horizontino bate à frente, tenta o levantamento para o comando de ataque, aperta, tenta descer novamente, o Robson chegar, ele vai para cima da marcação, a bola volta com o time do Palmeiras que está jogando novamente com Carlos Miguel. Carlos Miguel prendeu no para o time do Palmeiras, pegou um pênalti no jogo, batido pelo Robson. A bola já volta no toque de bola, Carlos Miguel domina, ele tenta o levantamento, Pedro Silvério, Pedrão Silvério ligado na Bandeirantes, forte abraço, é isso aí, que o cara que tá na TV é ruim, eu sou bom. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe a jogada, é brincadeira, hein, gente. Domínio do campo de ataque, levantamento vem na grande área para ninguém. Flaco tentou, tiro de meta para o Novo Horizontino. É um Palmeiras que parece errar no último toque, na tentativa do cruzamento, na última bola. Nessa, o Flaco Lopes disputa com o Mike ali, consegue ganhar, mas na hora de cruzar, manda direto pela linha de fundo. Tiro de meta, Novo Horizontino. Tiro de meta para o time do Novo Horizontino, batendo para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, cabos elétricos, pode confiar. Tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater, pois não. Amarelo para o Jordi, camisa 93, goleiro do Novo Horizontino, por retardar, tá? A cobrança do tiro de meta. O árbitro então dá cartão amarelo para o goleiro do Tigre. Olha, a cera até... Você na Bandeirantes, pois não. Desculpa, a cera é condizente com o jogo, porque o Jordi tá pensando 1-0 e a gente chega vivo. Então é isso que ele tá pensando já. É o futebol da Bandeirantes para você. O Arias domina, tenta o passe de bola perto. O time do Novo Horizontino vem para ganhar a jogada pelo campo de defesa. O árbitro para a marca a falta do Tigrinho para o time do Novo Horizontino bater no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola para o Tigre intermediário. Minha falta, o Arias tomou amarelo e fez a falta. O segundo cartão da equipe do Palmeiras no jogo. John Arias, camisa de número 11, freando a estocada por ali do Matheus Bianchi, que sofre a falta. Pede pra zagueirada e pra área. Ele também é toda a artilharia do Novo Horizontino, querendo atrapalhar o Carlos Miguel. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E vem pro toque de bola, tá parado o jogo. Tá marcada a falta no campo de ataque pro time do Novo Horizontino bater 1-0 pro time do Palmeiras. O time do interior tenta ir pra cima nesse momento na bola parada. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona pra cobrança de falta, vem pra cobrança Ortiz, Titi Ortiz vem pra cobrança de falta pela direita pro time do Novo Horizontino. Partiu pra bola, correu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora. Marlon Freitas põe pra linha de fundo, escanteio no Horizontino na esquerda. Em bola no segundo pau, que mirava por ali o Matheus Bianchi, que entrava com toda a sua estatura pra mandar pro gol do Carlos Miguel. Ela se perde em linha de fundo e o Titi Ortiz, que entrou, é o dono das bolas paradas. Camisa 8, destro, talentoso, é quem cobra agora do lado esquerdo. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E vem pra cobrança de escanteio pro time do Novo Horizontino bater. Você ligado na Bandeirantes, vem Titi Ortiz pra cobrança. Ortiz pro levantamento, Titi Ortiz vem pra cobrança. Vai partir pra bola, partiu pra bola pro time do Novo Horizontino. Levantou, bateu fechado na boca do gol. A bola passa na cara do gol, vai embora. E passou perto demais, ninguém desviou. Subiu para o cabeceio para tentar o gol sem marcação alguma. Mas livre, erra a cabeçada, a bola muito alta, a bola no campo de defesa para o time do Palmeiras descer, tá parado o jogo, bola enfiada à frente, vai para fora. É lateral para o time do Novo Horizontino bater. Que chance, hein, meu amigo? Que chance do Novo Horizontino, era o Robson.
Na cobrança do Titi Ortiz, que é talentoso, como a gente falou, Ulisses, a bola sobe e cai muito rápido. O Robson, que é artilheiro, ia completar pro gol vazio, não conseguiu alcançar. E o Carlos Miguel, herói pelo pênalti defendido, poderia virar vilão por observar a bola ou encobrir nesse quase gol do Novo Horizontino na reta final. Aí tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol. Pro Augusto Rezende ligado na Bandeirantes, forte abraço pra você, continua um Verdão, Flaco Lopes fez o gol, 0 pro Novo Horizontino no primeiro jogo da decisão do Paulistão, Magrela. Ulisses, o Avaí bateu o Porto, vitória por 3-0 na segunda fase da Copa do Brasil e na terceira vai enfrentar a Portuguesa. A bola volta no toque de bola, tenta descer Piquerez, toma falta, o árbitro tá marcando bandeira também, falta para o time do Palmeiras, bater no seu campo de defesa, 41 de bola rolando. Ferramenta profissional é Vonder da obra, oficina, produtos que se destacam pela durabilidade, alta performance. É bom trabalhar com Vonder. Na Bandeirantes, quem fala você, Pretzel, você também, caçada. Chegamos a 28 faltas e o Palmeiras tinha bem menos faltas, viu? Emparelharam por quê? Porque o Palmeiras também cansou e o Novo Horizontino saiu mais pro jogo. Tudo aberto, hein? Mas se terminar 1-0, Novo Horizontino chega respirando sem aparelhos em Novo Horizonte. Tava elogiando o Carlos Miguel, mas nessa cobrança do Olímpico aí, achei que ele não foi muito bem no lance não, né? Olha, esse 1-0 contra pode ser comemorado como se fosse uma vitória. É um bom resultado, deixando aberta... Perdeu um pênalti. Perdeu o pênalti, né? Mas... hein? Sim, mas tá aberta a final pensando no jogo no interior de São Paulo. 1-0 é um resultado que o Novo Horizontino pode sonhar para buscar esse título. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Vou dizer pra você, hein? Esse é o principal jogador que pertence ao Palmeiras, né? Será que vai pagar a multa? Paga? Opa! Não, acho que não. Opa, eu acho que paga. Tu acha que paga? Ó, tem um monte de empresário rico. O Ulisses abriu a jornada falando isso. Olha o Novo Horizontino. É bola no campo de ataque, domina o time do Novo Horizontino, bola foi solta na direita. Maurício vem para proteção, ganha a bola novamente no campo de defesa, o time do Palmeiras para ser jogando. Peças para o carro, moto, o caminho é na catamarca, líder em suspensão. Pode contar. É lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo time do Novo Horizontino, bater pelo setor de direita do campo de ataque, lateral cobrado. A bola volta no toque de bola errado, o Yama. Ele passa mal, mas domina pelo setor de direita, abre o compasso, vem levantamento do Alemão. O Alemão bateu em cima da marcação, bola volta em linha de lado. É novo lateral para o time do Novo Horizontino bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lateral pelo setor de direita, Alemão bate o lateral, levanta para dentro da grande área. Murilão subiu de cabeça, tirou. Vem para proteção, aperta o time do Novo Horizontino, abertura novamente para Alemão. Ele cruzou, Murilão de cabeça de novo, tira, corta, afasta, põe para fora. 43 minutos de bola rodando, é segundo tempo de jogo. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, 1-0 pro time do Palmeiras. Flaco Lopes fez o gol. É lateral no campo de ataque, Alemão vem para bater pro time do Novo Horizontino, bateu, cascou para fora. A bola volta, batida, gol. Pega mal na bola. Manda pra linha de fundo, alta demais, a bola vai embora, tocou muito mal na bola, feiamente nela, o Léo Naldi. Tirou de meta pro time do Palmeiras bater. Ele é bom destruindo, construindo nem tanto. Leonel, primeiro volante do Novo Horizontino, teve talvez a bola do jogo desde o pênalti para a equipe visitante e pega muito embaixo sem levar perigo para o Carlos Miguel. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem comigo, domina novamente o time do Novo Horizontino. Tenta ser jogando pelo campo de ataque pelo setor de esquerda. Kelvin perdeu bem, cruzamento na grande área. A bola bate em cima do jogador do Novo Horizontino. Sai, tiro de meta, Palmeiras. E parece que acabou a paciência da torcida do Palmeiras com o Kelvin, que não faz grande jogo. E agora foi presa fácil pro Tavinha no bote. Depois toma um belo drible, mas se recupera, conquistando a posse pro Palmeiras, que valoriza cada segundo na reta final. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, 1-0 pro Verdão. Verdão bonito na frente, o Flaco joga muito, hein, gente? Domina Flaco com Arias, já partiu no ataque, Arias foi lançado, vem pra dentro da grande área, domina pro time do Palmeiras, cruzou, vem pra travar, Patrick!
Escanteio, Verdão, vem Palmeiras! E uma jogada que começa num tiro de meta e que domínio do Flaco Lopes no meio de 2 marcadores. John Arias aparece pela direita, Patrick rasga, corta pela linha de fundo. Felipe Anderson é o encarregado da cobrança de escanteio. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente no campo de ataque. Se posiciona, vem para o levantamento. O Felipe Anderson partiu para a bola, correu, bateu, subiu a zaga no time do Novo Horizonte. Tira a jogada. É na volta do toque de bola. Coutinho 6. Chegamos a 45. Vamos a 51. 1-0 para o time do Palmeiras. Para você na Bandeirantes. A bola volta do toque de bola. Coutinho novamente. Recolhe no campo de defesa. Domina na meia lua do grande círculo. Campo de defesa. O time do Palmeiras. Recolheu com Carlos Miguel, que abre a jogada pelo setor de esquerda para Gomes. Ele domina para o time do Verdinho. Motion, desce para Evangelista recolhe a jogada, tenta o toque de bola, domina o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de ataque, já recolhe para Piqueires faz a finta breca no campo de defesa, recolhe no campo de ataque, tenta o levantamento para o comando, abriu para a ponta, domina Arias, vem para o tanque do toque de bola pelo setor de direita, Arias vai para o drible, ele tentou passar, fechar a porta, tenta Felipe Anderson, cruzamento, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar Naldo, a bola volta com o time do Palmeiras, o time do Novo Horizontino tenta descer do campo de ataque, aperta o Palmeiras, Arias, ele recolhe, domina, deu para Evangelista vai para a finta, vai para o drible, deu para o toque de bola Coutinho com Marlon dominou para o toque de bola Coutinho, do toque de bola curto do meio de campo com Flaco prende, empurra a jogada para Evangelista para Piqueires, dominou, bateu para o gol, trava o zagueiro, volta para Arias tenta o toque de bola de John Arias pelo setor de esquerda, ele limpa, escapa da marcação do primeiro, caminha com a bola, cruza para a segunda trave, vem para subir de cabeça, o zagueiro tira, na primeira corta, na segunda também, volta do toque de bola, ganha a lateral, o time do Palmeiras evita, Marlon não deixou sair, é lateral pro time do Palmeiras bater, vem pro toque de bola Coutinho no setor intermediário, Tavinho tirou, é na volta, afasta o time do Novo Horizontino, vamos chegando a 91:30, domínio do campo de defesa, mais 4:30 do jogo, 1-0 pro time do Palmeiras do Novo Horizontino, uma arbitragem perfeita do Candançã até agora no jogo, domínio do campo de ataque, arbitragem muito boa da Federação Paulista desse jogo decisivo, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente o Verdão, já prende o lance, Murilão prendeu, soltou jogada para Gomes, o capitão do artilheiro do futebol do Brasil, ele domina do toque de bola para o time do Palmeiras, recolhe a jogada, sai jogando do campo de defesa, vem com Murilo domina, vamos chegando a 47 mais 4 de jogo, já prende o lance, Piqueires, placar do jogo, continua 1-0 Palmeiras, Flaco Lopes fez a 34 do primeiro tempo, já domina no campo de defesa para ser jogando, prende o lance curto no campo de retaguarda, domina no campo de defesa, vem para finta o time do Palmeiras, Murilo, ele prende, recolhe para o time do Verde, solta a jogada para a direita, 1-0 para o time do Palmeiras venceu o jogo, domina no campo de defesa, já prende a jogada, Murilo para ser jogando para Piqueires domina com dificuldade, vai para a finta, perde, volta, recupera, ele prende o lance para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, volta para Murilo que está jogando no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vem para tirar o time do Novo Horizontino para a volta do campo de defesa com o time do Palmeiras, apertou, ganhou, cochilou no meio, Oyama, a bola volta para Flaco, dominou, girou, vem para a finta, faz o break, pode prender na ponta, abriu jogada para Felipe Anderson, ele recolheu, limpou, puxou, perna esquerda, rolou jogada para o Tigrinho na área, afasta o time do Novo Horizontino, a bola sai, Ortiz tirou, é lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de ataque, está caindo o jogador do Novo Horizontino, parece ser o Luiz Oyama. E vai mudar o Novo Horizontino, Ulisses, sai o 17, o Matheus Bianchi, vem o 20, Castrilhon. Aí o Matheus Bianchi perdeu um gol no jogo também, tá saindo no furor, numa jogada, perdeu um gol incrível e tá saindo do campo de jogo. Castrilhon, né? Castrilhon é um lateral direito colombiano, veio do Amazonas. É pra fechar ainda mais. Jogador do Júnior Barranquilha, Tolima, Deportivo Cali. O Bianchi é bom na bola aérea, que é alto também, mas é um jogador lento, né? Jogou na Chape, jogou também em outros times. Lateral para o Palmeiras bater pela direita, vem Kelvin para a cobrança, bate o lateral, levanta para dentro da grande área, afasta o time do Novo Horizontino, bola volta, viu o toque de mão, o time do Palmeiras perde pênalti, pediu o toque de mão do Patrick, o juiz mandou seguir, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Novo Horizontino, lançamento muito mal para frente, tiro de meta para o Palmeiras bater. Time do Palmeiras perde pênalti, o árbitro está mandando bater o tiro de meta. Pelo entendimento que houve um toque de mão nessa última estocada pelo lado direito. Mas barriga, peito, barriga. Candançã já mandou seguir. Peito, barriga. Não, nada, não foi nada. Absolutamente nada. Nem passou, nem resvalou na mão. Exato. Pegou direto ali no abdômen. Perfeito. Se pega no abdômen do Précio, onde essa bola iria, hein, Précio? Ah, cara.
Te respondo mais tarde. É bola no campo de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente. Vamos chegando já a 40 a 50, 49 e 40 do time do Novo Horizontino, vem pra cima, tenta o toque de bola pelo setor de direita, Tavinho perde o lance, a bola volta com o time do Palmeiras, que domina pelo setor de direita no campo de ataque, vem pro toque de bola, Felipe Anderson vem pro toque, escapa a marcação do primeiro com Flaco, Flaco lançou à frente, tive impressão de impedimento do Arias, o bandeira pelo seguir, vem pro toque de bola, balança, corta, tira, ele solta a jogada pra Flaco Lopes dominou, deu para trás, domina Murilo, Piquerez prendeu, abriu na esquerda, bico na área pro Tigrinho, limpou, escapou, cruzou, levantou, afasta o time do Novo Horizontino, a bola volta do toque de bola, recolhe novamente Flaco, ele é bom de bola, dominou, bateu pro gol, bola desviou, vai pra fora em escanteio, vai terminar o jogo. 1-0 pro time do Palmeiras. A decisão vai ficando para Novo Horizonte no domingo às 8h30 da noite aqui na Bandeirantes. Torcedor brasileiro, jogo parado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio. O Palmeiras tenta o gol. Escanteio. No minuto final de jogo, 1-0 Verdão. Ele tenta o segundo gol. O time do Palmeiras para ficar mais perto do título. Se posiciona, Piquerez bateu o escanteio. Levantou na segunda trave. Bola foi solta à frente. Arrasca dali o time do Novo Horizontino. Tira o perigo, bola volta do campo de defesa. Quando ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo na Arena Barueri. Palmeiras 0, Novo Horizontino que perdeu o pênalti. O Palmeiras sai na frente no primeiro jogo da decisão do Paulistão 2026. Na Bandeirantes vem ele, o apito final, Verdão. Ele, Flaco Lopes, a 34-0, Novo Horizontino na Bandeirantes, é você. Capri, fica tudo para domingo às 8h30 da noite na linda cidade de Novo Horizonte. E tá aberta a decisão, tá aberta, meu amigo, 1-0, Palmeiras venceu, vai jogar pelo empate, mas Novo Horizontino em casa, e já pensou se o Novo Horizontino resolve pagar 1 milhão lá e põe o Rômulo em campo no domingo? Tá aberta essa decisão, Palmeiras venceu, mas tem jogo domingo em Novo Horizonte. Reportagem Bandeirantes em ação, vamos lá, atenção Luiz Fabiani, vai Everton Ramos. Capri, o que a gente consegue observar é uma comemoração ainda que contida por parte dos torcedores na arquibancada e também por parte dos jogadores no gramado, porque esse é aquele famoso jogo de 180 minutos, mas a verdade é que o Palmeiras sai em vantagem, vence por 1-0 e agora pode jogar por um empate no duelo de volta no Jorge Ismael de Biase. Verdão que chega a 11 jogos de invencibilidade aqui na Arena Barueri, a 8 na temporada e que agora tem então deste 1-0 a vantagem para buscar o 27º título de campeão paulista no próximo domingo no Jorjão, no interior de São Paulo. Pelos lados do Novo Horizontino, Everton Ramos, sensação de que o sonho permanece vivo. Quem sabe, pela primeira vez desde a refundação do clube, conquistar um título paulista, um título estadual que seria de dimensões gigantescas para esse pequeno gigante que vai conseguindo almejar voos maiores no Campeonato Paulista. Cena curiosa, o Robson, capitão da equipe, que talvez seja o personagem negativo do jogo pelo pênalti perdido, logo após o apito final, reuniu todos os companheiros de equipe, os levou para o centro do gramado e eles foram agradecer aos poucos torcedores do Novo Horizontino aqui presentes. Portanto, sentimento pelo lado do Novo Horizontino é de que ainda dá, apesar do tropeço nesta noite na Arena Barueri, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bom. E ó, Fabiani, a gente vai ouvir o Anderson Moreira, claro, não é? Mas tem a impressão que, e sem querer te pautar, né? Porque você é bom repórter, sabe que vai perguntar, mas saber do Rômulo, de repente, o Rômulo pode ser a arma secreta do Novo Horizontino para o jogo do domingo. Vai ter que pagar, né? Mas o Novo Horizontino tem 1 milhão aí para pagar para o Palmeiras. Mas vamos ver o que vai dizer já o Anderson Moreira, o técnico do Novo Horizontino. Porque nós vamos ouvir os personagens do jogo no apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que está chegando na sequência. Então você vai continuar com a gente. Bom do jogo começar cedo, termina cedo. Então dá para você voltar para casa agora tranquilo. Tá saindo aí do estádio, da Arena Barueri, vai voltar para casa tranquilo. Rádio no seu automóvel aí ligado, vai junto com a gente. Você vai ter toda a análise, toda a opinião do Pretzel e do Quesada. Você tá em casa aí, vai dormir daqui a pouquinho, vai pra cama com a gente também. Então, fantástico. Nós vamos juntos até meia-noite aqui. Vai ter muita coisa pra gente falar e projetar pra final do domingo. Então, fiquem ligados aí porque já
toda a reportagem Bandeirantes e os personagens do jogo falando no apito final, mas antes do apito, vamos escolher o melhor em campo. O craque Bandeirantes de Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. O craque do jogo. Fala aí, Pretzel. Carlos Miguel defendeu um pênalti, mas eu vou votar no Flaco Lopes para mim, que foi o melhor jogador em campo, fez o gol do Palmeiras, apareceu para trocar passes com os jogadores, colocou o Kelvin na cara do gol para o Kelvin fazer o segundo gol, preocupou demais a defesa do Novo Horizontino. Então, para mim, o Flaco Lopes é o melhor em campo. Só uma informação, viu, que a gente viu pelo monitor. O Anderson Moreira tomou cartão amarelo porque ele foi reclamar do Matheus Candançan, foi até o meio do campo, encheu o saco do árbitro. E para mim, né, que essa do árbitro teve uma atuação, olha, sim, uma das melhores que eu vi nos últimos anos. Então, o craque do jogo para mim, Flaco Lopes. Perfeito. Capri, fala que saudade. Não podemos deixar de destacar o Carlos Miguel, que fez aí a defesa, ok, né? O John Arias entrou muito bem no jogo, muito bem no jogo. É uma questão de tempo para ser titular absoluto do time. Agora, o Flaco tá jogando muito, viu? Tá jogando muito. E é bom o Alan e o Maurício se coçarem, porque com John Arias de titular, um dos dois vai perder a vaga. Pode escrever aí. Ele não vai mexer com o Andreas, nem com o Marlon, nem com o Flaco, nem com o Vitor. E aí, com a entrada do John Arias, o Maurício e o Alan vão brigar por essa posição. Embora atuem em faixas diferentes, né? O Alan é mais um cara de ponta, o Maurício até cai pela ponta, mas tem jogado bem centralizado, organizando o jogo aí. Com o Maurício, o Arias pode fazer esse papel pela direita, mas pode cair também pela esquerda. A movimentação do Arias foi muito boa. E um negativo, né? O Andrés Pereira, uma partida muito dispersa hoje, né? Em menos de 1 minuto e meio, ele perdeu 2 bolas fáceis e quase comprometeu o time do Palmeiras. Mas é isso. Flaco Lopes, o melhor em campo. É isso aí. O Capelanes, para. O João Paulo Capelanes, para. Ele tá enchendo aqui a minha caixa postal. Absurdo. Carlos Miguel não ser eleito melhor em campo. Vocês estão de brincadeira. Para, rapaz. Se você é fã do Carlos Miguel, leva ele pra sua casa. Mas hoje tem outro. O que estão testando aí? Tá vazando um som aqui, ó. Tá bom, já tá funcionando o som aí. Vamos tirar o som do teste aqui. Isso, tá ótimo aí, sem o som do teste. Para de mandar mensagem aqui, ô Capelanes. Carlos Miguel é bom, mas hoje não foi o melhor em campo. E já, no apito final, muito mais de Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. É na sequência, não saiam daí. Vamos juntos nesta noite de quarta-feira, porque Paulistão, futebol é na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Vonder, ferramenta profissional é Vonder. Máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Direita. Esquerda. E se a gente escolhesse o caminho do equilíbrio? Do trabalho. Da prosperidade. Se a gente escolhesse unir de novo o país. Se você também acredita que o Brasil só vai decolar de verdade E alcançar voos mais altos com respeito e responsabilidade. junte-se a nós. Felícia ao avante. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Fala na parte interna da Arena Barueri. E nós vamos ouvir todo mundo, hein? Vamos ouvir todo mundo, você não vai perder nenhum lance, nada. Todo mundo vai passar aqui no apito final explicando essa vitória do Verdão na Arena Barueri. Mas agora quem explica são os craques dos comentários. Na Bandeirantes nós temos dois, não é? Para você não perder nada, absolutamente nada, a visão de Leandro Quesada e Alexandre Pretzel para essa vitória do Palmeiras. Quero ouvi-los. Vamos lá, Pretzel. Ô, Capri, primeiro o nosso Guilherme Agrela passa uma informação para nós, né? Que ele falou ontem com o presidente do Novo Horizontino, Genilson da Rocha, que garantiu a ele, para o segundo jogo, a ideia é pagar a multa do Rômulo. Então, informação que o Agrela acaba de passar para nós, que conversou ontem com o presidente do Novo Horizontino, que disse, para o segundo jogo, a ideia é pagar a multa de R$1 milhão para ter o Rômulo em campo. Então, eu faria. Bom, se tiver condição, paga, né? Faria. Porque pode ser um feito histórico. Daqui a pouco o Rômulo pode te dar o título. Pode. Não, e outra, você viu, o Ulisses abriu a transmissão aqui, o Pretzel e Capri, falando da pujança financeira da região ali, Pois né? é, Você pega aí 2, 3 empresários. Pô, quando que o Novo Horizontino vai conseguir ser campeão Claro, outra vez? O detalhe é esse, não é um jogo de quartas de final, é uma final. 36 anos depois, Histórico. consegue voltar a fazer uma final. Se conquista o título, muda o patamar de todo mundo. Tu Do conquista time, o da título, cidade, dirigente, jogador, né? O que você falou do Anderson, hein? Se ganhar o título? Mais 10 anos aí de Se o Anderson for campeão empregado, né? paulista, ele fica empregado mais 10 anos É e isso, volta a ser treinado por treinador de time grande. Série A. Ele volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E outra, se for campeão paulista, tem um prêmio de 5 ou 6 milhões de reais. Pô, já paga 3 meses de salário. Então é o seguinte, o jogo ficou muito grande, então a tendência é que o Rômulo jogue. Agora, sobre o jogo de hoje, acho que o Palmeiras fez no primeiro tempo melhor, apesar do pênalti que o Novo Horizontino perdeu, né? O pênalti perdido pelo Robson aos 46 minutos do primeiro tempo, e aliás foi pênalti. A arbitragem do Matheus Candançan, ela foi quase perfeita hoje. Quase perfeita, junto com os seus auxiliares e com o Márcio de Góes, que estava no VAR. Mas o jogo em si,
Palmeiras dominante, teve mais posse de bola na primeira etapa, teve até os 30, foi um jogo assim, né, meio parelho, sem grandes oportunidades de cada lado, e aí saiu o gol. Saiu o gol do Flaco Lopes no momento que o jogo tava, né, nem pareceu uma grande final assim, o jogo tava passando até rápido, mas sem grandes atitudes ofensivas. E aí o Sousa, que pra mim foi uma surpresa na escalação, porque pra quem não sabe, de quem tá ligando o rádio agora, o Vitor Roque ficou no banco, sentindo as pancadas do jogo contra o São Paulo, e o Abel Ferreira optou pelo Sousa, ao invés de começar o jogo com o Arias. O Sousa jogou bem? Mais ou menos, mas participou do lance do gol, que é um lançamento do Marlon Freitas. O Sousa ganha a jogada, nem foi tão brilhante assim, e dá a bola pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes, né, Quesada, ao invés de abrir pro lado direito, onde ele tinha espaço, ele fecha pro lado esquerdo, puxando pro meio. E ele bate na diagonal, um chute fraco, e o Jordi aceita. O Jordi estava adiantado, tem um reflexo atrasado, e aceita. Foi o melhor lance do Palmeiras até aquele momento. 2 minutos depois, o Alan chuta a bola na trave, em nova jogada do Flaco Lopes. Ali poderia ter matado o jogo, não matou. E aí tem o pênalti. Pênalti numa boa jogada do menino Vini Paiva, que é bom jogador esse menino, hein? Número 16, ele sofre o pênalti bem marcado pelo Candançan. Um pênalti do Gomes por baixo e o Marlon Freitas por trás empurrando o jogador. Só que o Robson bate e o Carlos Miguel defende um chute no meio do gol. E o Carlos Miguel foi brilhante, né? O jogador gelado para esse momento fazendo a defesa. Na volta do intervalo, não houve mudanças. Os times começaram a mudar apenas aos 13 minutos. E aí entra o John Arias, que jogou muito bem na tua opinião, Quesada, e na minha também. Ele só toma um cartão aos 37, mas ele entrou no lugar do Alan. E o Alan foi pouco participativo hoje. Chutou aquela bola na trave, mas não teve a velocidade e a intensidade que a gente esperava. E também ele tirou o Pereira, o Andrés Pereira, que fez um jogo ruim, para colocar o Lucas Evangelista. E o Novo Horizontino também contra-atacou, mudando a equipe, tirando principalmente o Juninho, que estava muito cansado, e o Alvarinho com cartão amarelo. O jogo ficou igual, ficou lá e cá o jogo. Né? O Lopes conseguiu dar a bola para o Kelvin, que poderia ter desempatado. E o Novo Horizontino, assim, não teve nenhuma grande oportunidade na segunda etapa. Então, a partir dos 30 minutos, ficou um jogo mais ou menos assim. O Palmeiras tentando uma bola para tentar matar o campeonato, e o Novo Horizontino se defendendo bem, marcando de cima também a saída de bola do Palmeiras para fazer o tempo passar e para chegar vivo em Novo Horizonte. Então, para mim, 1-0 poderia ter terminado 2-1. Poderia ter terminado 2-1, que seria uma diferença de um gol também. Pelo pênalti que o Novo Horizontino perdeu e por dois momentos, a bola na trave do Alan e a bola que o Flaco Lopes deu para o Kelvin fazer o segundo gol e ele chutou em cima do goleiro Jordi. Então, Quesada, para mim, a diferença de um gol é correta pelo que foi o jogo. Ou 1-0 ou 2-1 para o Palmeiras. O Novo Horizontino é um time muito guerreiro, muito guerreiro. A gente falou isso durante o primeiro tempo, não é? É um time, Capriotti e Pretzel, que não deixa de disputar nenhuma bola. Não é todas que dá para ganhar também, é verdade. Mas é um time que você vê que tem ali a mão, o trabalho do técnico, não é? Um time taticamente organizado, que tentou travar o jogo do Palmeiras na primeira meia hora e conseguiu, não é? Tanto é que o gol só aconteceu aos 34. E aí foi o único momento em que afrouxou ali um pouco a marcação, que é um lance defensivo. Mas no futebol de hoje tem que ficar esperto quando de um lado tem, né, o rival tem um Marlon Freitas e um Andrés Pereira. O Marlon Freitas recebe essa bola sozinho no campo de defesa do Palmeiras e dá um lançamento incrível, a lá Ademir da Guia pro Sousa. O Sousa disputa a bola, tenta o drible, a bola sobra pro Flaco Lopes, e aí já contamos aqui, né, com o Ulisses, e o Pretzel já também falou um pouquinho sobre o tema. Um chute que não saiu tão forte assim, mas o Jordi estava mal posicionado, estava muito avançado quando acontece esse lançamento do Marlon Freitas, e quando ele percebe, ele já tinha ido no lance, e aí o 1-0 para a equipe do Palmeiras, não é? Abrindo aí depois uma outra possibilidade de jogo também. A partir daí, o Novo Horizontino sai um pouco mais para a partida, abre esse espaço, o Alan perde a chance na bola na trave. Ainda no primeiro tempo, aí, de forma negativa, o Andrés Pereira perde 2 lances bobos, né? O Robson e o Matheus Bianchi furam no mesmo lance o chute, poderia ter sido um empate ali do Novo Horizontino. 3 minutos depois, ou 2 minutos depois, o Andrés é desarmado no meio-campo, aí acontece o lance do pênalti, indiscutível, né? Foi muito bem o árbitro do jogo também. E aí no segundo tempo,
eu senti isso. O Palmeiras estava com jeito para fazer o segundo, e se faz o segundo, o meu palpite é que faria o terceiro, arremataria aí uma vitória elástica, aí seria muito difícil o Novo Horizontino inverter esse placar pensando no jogo da volta no interior de São Paulo. Aí o Gomes faz o gol, né? Faz o gol na cobrança perfeita do Piquerez, como bate bem o Piquerez na bola. O Gomes estava impedido, é um lance muito justo, difícil. Na hora o Preston falou, tá impedido e tal. Eu achei que estava, mas queria esperar ali o VAR em ação, e aí definiu-se que realmente o gol estava impedido, estava em posição ilegal, o zagueirão da equipe do Palmeiras, se redimindo inclusive do pênalti que fizera na primeira etapa. Ali eu acho, viu, Pretzel e Capri, para encerrar meu breve comentário aqui, o Palmeiras deu uma murchada, sabe? O Palmeiras estava empolgadaço, ele deu uma murchada, falou, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que o Novo Horizontino vai fazer, e aí essas paradas também para substituição, parada técnica, isso daí está atrapalhando também um pouquinho a dinâmica do jogo, porque no segundo tempo, eu tenho visto isso, parece que o jogo, a bola rola menos no segundo tempo, né? Bom, enfim, aí entra o Arias fez uma grande partida, vai ser titular desse time. Palmeiras poderia ter feito 2-0, não fez, mas pro bem de uma final, o palmeirense não tá gostando de ouvir isso, é verdade, mas pro bem de uma final, Capri, como você falou aí na abertura aqui do nosso apito final, 1-0 dá ainda uma esperança pro Novo Horizontino tentar buscar esse título, porque se faz 2-0 o Palmeiras, quiçá 3, seria muito difícil, mesmo jogando em casa, onde dificilmente alguém ganha do Novo Horizontino, que o Novo Horizontino pudesse inverter esse placar de 1-0 ou 2-0, no caso, 3-0, se fosse o caso do Palmeiras ter feito esse placar. Nesse nível do Palmeiras, eu acho que você ter a vantagem do empate é uma vantagem muito grande. Pelo nível do Palmeiras, certo? Pelo nível do Palmeiras, Se sim. fosse 1-0 pro Novo Horizontino aqui hoje, ainda estaria bem aberto para mim. Sim. Eu colocaria 50-50 se o Novo Horizontino tivesse ganho o jogo aqui, 1-0. Mesmo assim, mas o Palmeiras 1-0 eu coloco 80-20. Mas vamos combinar, 1-0 é um placar possível, Não, né? O Novo Horizontino eliminou o Santos por 2-1 e o Corinthians por 1-0. E enfiou 4-0 no Palmeiras Exatamente. num outro momento, verdade, com um time alternativo. O Palmeiras tinha 7 titulares. Então também não era o sub-20 que a tia Leila defende. Bom, tá aí, Capri, abemos uma final, né? O placar ainda está aberto, o Palmeiras é favorito, mas temos mais 90 minutos de uma partida muito interessante que a gente vai cobrir aí, não é? Com muita emoção e com muita informação no próximo domingo. Não, vai ser espetacular. Porque poderia ter terminado hoje a decisão. Poderia ter terminado. Se o Palmeiras faz mais 2-0, eu diria que a final já estava decidida. Mas com 1-0 e a possibilidade ainda dessa informação aí que o Guilherme Agrela traz e que o Novo Horizontino pode pagar para ter o Rômulo no segundo jogo, então, atuando em casa, com um reforço importante, o Rômulo foi um dos principais destaques, eu acho que o principal destaque do Novo Horizontino nesse Paulista, não é? Aí sim, aí muda de nível, muda de patamar e temos uma final aberta, temos um jogo, uma decisão no próximo domingo em Novo Horizonte. Acho que é até bobagem perguntar para vocês, né, se tiver dinheiro, paga pro Rômulo jogar ou não. Se tiver 1 milhão, paga, não é? Eu pagaria. Não tem como ficar sem o Rômulo, né? Você pagaria? Eu pagaria. Se eu tivesse 1 milhão, fosse o presidente do clube, tivesse 1 milhão, eu pagaria. O cara vai falar, se eu tivesse 1 milhão, pega e vou morar em Madrid. Não, e o silêncio dele, porque se eu tivesse 1 milhão, né? Porque isso aí é um negócio normal, né? Eu tô dizendo... Como se ele não tivesse, né? Hã? Eu tenho 1 milhão. Eu sei. Por isso que eu tô dizendo, por isso que o teu silêncio, porque é um negócio normal pra ti. Agora, viu, o presidente... Eu vou pegar a minha espiga de milho ali, vocês vão ver o tamanho da minha espiga de milho ali. É 1 milhão desse tamanho, porque agora é época do milho verde. Então é 1 milhão desse tamanho, assim, ó. Vocês vão ver lá como é que é. Agora é o seguinte, o jogo é muito grande pro Novo Horizontino, né? Por isso que tu tem o teu principal jogador. Eu acho que ele sentiu demais o Palmeiras. Ele fez um grande campeonato quando ele foi contratado pelo Palmeiras, o Rômulo. Aí no Palmeiras ele sentiu demais o clube, sentiu demais o time, a concorrência. Praticamente ele não jogou. E aí ele foi emprestado pro Ceará no ano passado, onde ele também não foi bem. Caiu com o Ceará. O Ceará foi rebaixado.
Aí ele volta pro Palmeiras e o Palmeiras empresta ele pro Novo Horizontino. Quer dizer, o Rômulo ele teve, o Enderson chegou, o Rômulo teve um acréscimo de carreira. Nós vamos ouvir o Enderson mais tarde, o Fabiano. É? Daqui a pouco nós vamos ouvir o Abel e depois vamos ouvir o Enderson, tá? Então só para terminar, o Rômulo teve um crescimento instantâneo, merecido, mas agora ele tem um decréscimo. Não que seja ruim voltar para o Novo Horizontino, não, claro mas não. ele vai ao Palmeiras, vai ao Ceará e volta para o Novo Horizontino. Então é um recomeço, mas ele é o mais importante jogador técnico hoje do time do Novo Mas Horizontino. mexe com brilho, Pretzel, Claro. Capri. É a chance de entrar para a história, né, Capri? É a chance de repente, se for o caso, ser um protagonista de uma vitória, de um título contra um dos melhores times da América e do mundo nos últimos tempos. Você imagine como valoriza. Não estou falando do Rômulo, mas isso pode ser estendido para todos os outros jogadores, né? Você imagine o tamanho, né, que ficará o Rômulo se de repente essa final for para o Novo Horizontino e ele sendo o cara do gol ou da assistência. Propósito, ele já fez 6 gols e 3 assistências no ano, né? O ano do Rômulo é muito bom, né? Muito bom defendendo a equipe do Novo Horizontino. E uma forma de dizer também, ó, Abel, você não soube me aproveitar, né? Tá vendo? Eu não tenho todo esse time aí bom que você tem nas mãos. Se o Novo Horizontino for campeão com o gol do Rômulo, imagine. nossa senhora. Aí eu quero ver. Aí o Abel vai cuspir marimbondo, hein, o Ricardo Capretti. Ah, sem dúvida, mesmo. Mas olha só, e domingo é gramado natural, né? Não vai ter gramado artificial, que o Abel até falou ontem na entrevista coletiva que ele concedeu lá na sede da federação, ele exaltou muito o gramado artificial da Arena Barueri e deve ser o mesmo gramado que vai ter no Allianz Parque, né? Que já está praticamente pronto. O gramado aí de última geração, aquele o top dos tops. E aí me parece que ninguém mais vai poder reclamar, né? Porque você vai ter o melhor nível de gramado artificial disponível no mercado. E aí não tem jeito, né? Aí é isso aí mesmo. É o que nós temos hoje de melhores condições. Agora, quem é que ficou faltando futebol hoje aí, hein? Vocês falaram nos melhores aí, no Carlos Miguel. Mas quem é que ficou devendo bola aí? Andrés Pereira muito mal. O Kelvin não jogou nada, mas ele não vem jogando nada. E perdeu um gol, né? Podia ser o segundo gol. E aquela jogada do John Arias maravilhosa no meio campo. Ele abre a jogada na direita, lembra? Já no finalzinho. Agora. O Kelvin foi cruzar a bola, ele cruza a meia altura para bater entre os zagueiros. É uma falta de percepção, de dinâmica de jogo, né? Que coisa. Eu não sei se vocês concordam, é a diferença clara. O Novo Horizontino marcou o meio-campo do Palmeiras. O São Paulo não marcou o meio-campo do Palmeiras. Isso aí. Abel Ferreira. Vai. Opa. Chegando por agora aqui, sim, vamos lá então ouvir o treinador palmeirense, 10h27. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Enderson Moreira e já também tem o gabarito do jogo, as notas da partida. Vai lá, Everton. Abel Ferreira falando no apito final. Em instantes, estão aqui só finalizando. O Abel Ferreira já está posicionado, Capri. A gente vai começar então o questionamento com o colega da imprensa. Ficaram testando há um bom tempo aqui na sala de imprensa, mas agora o Abel chegou e ainda algumas falhas. Já está tudo normalizado, iniciando neste momento a entrevista coletiva do técnico português palmeirense. Olá. Theo Bueno, do canal do Paulo Massini. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Abel, depois do gol anulado do Gustavo Gomes, o Palmeiras parece que teve uma dificuldade de encaixar jogadas ofensivas, de levar perigo ao gol do Novo Horizontino, e isso fez com que o Palmeiras não ampliasse essa vitória. Primeiro eu queria que você falasse sobre isso, você também sentiu que o Palmeiras teve uma dificuldade após o gol anulado, e também queria que você comentasse sobre o próximo jogo de domingo. A gente sabe que o Novo Horizontino ofereceu muito problemas aos rivais e queria que você falasse se você analisou essas partidas do Novo Horizontino nas quartas e também na semifinal e se pode tirar alguma coisa dessas últimas rodadas do Novo Horizontino. Olha, primeiro dizer-te que foram as duas melhores equipas que chegaram à final. Essa é uma. Segundo, estavam previstas duas dificuldades. A primeira, a do nosso adversário, pela forma como joga, pela forma muito bem organizada que joga, e a segunda, um dia menos de recuperação, que íamos sentir isso na segunda parte. E, portanto, acho que essas foram as duas grandes dificuldades, como tu disseste bem. O nosso adversário acho que se organizou muito bem, saiu para a transição quando tinha que sair,
Eu acho que mesmo nas transições nós estivemos muito bem a não conceder transições ao nosso adversário onde eles são muito fortes. Na bola parada também fomos capazes de estar, pelo menos defensivamente, bem. E depois, que te posso dizer, acho que nós na primeira parte entramos fortes, dinâmicos, fizemos o primeiro golo, a seguir temos uma no poste do Alain. Mesmo ao acabar a primeira parte temos um cruzamento do Andreas e eu não sei quem é que falha o cabeceamento dentro da área, mas Murilo, uma oportunidade também muito boa da nossa parte. E depois na segunda parte, como tu disseste e bem, eu tenho que concordar contigo, acho que tirando esse golo anulado de livre e uma jogada do Kelvin que finaliza dentro da área, acho que o nosso adversário nos conseguiu bloquear. Portanto, o primeiro objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos na casa do nosso adversário, como tu disseste bem. Acho que este é um adversário que já mostrou que tem qualidade e que está por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que nós já não estivéssemos à espera. Abel, boa noite. Eu queria te ouvir sobre a escolha do Sousa hoje na vaga do Vitor Roque, se ela vai na linha até do que você disse nas últimas coletivas, de hoje enxergar o atacante paraguaio nessa função, né, disputando essa posição com o Flaco e com o Vitor Roque. E qual era a condição do Roque também para o jogo de hoje? Se a ideia talvez fosse nem utilizá-lo e se foi de uma certa maneira uma necessidade pelo cansaço do Sousa também no segundo tempo? Um bocadinho, vocês viram o último jogo como eu, sabem... Tu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta, que viram o Vitor Roque a sair a chorar, não foi um dos vocês que me fizeram, e portanto a diferença está entre 2 ou 3 dias de recuperação, já vos disse isso várias vezes, com tão pouco tempo de recuperação é sempre difícil, já é chover no molhado, parece desculpa, mas não tem como. É diferente teres 2 dias ou 3, eu digo isto há 5 anos e se tiver aqui mais 5 ou 10 anos vou dizer a mesma coisa. Acho que é uma coisa que temos todos que pensar, como não é a minha função, mas tem que ser. Portanto, se ele não jogou é porque alguma coisa tinha para não jogar. Abel, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite, parabéns pela vitória. Você já disse em entrevistas anteriores que a disputa do John Arias hoje é nas vagas do Maurício e do Alan. Queria saber de você, depois de 4 jogos, o que falta para o John Arias ser titular nesse time do Palmeiras? Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas. É um jogador que nos ajuda, uma equipa não joga só com os 11 que entram. Até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco. E ele é um bom jogador que nós contratamos. E quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros. Aqui somos todos iguais. Dentro do clube somos todos iguais. Não é pela idade, nem pela cor, nem pela experiência, precisa de jogar, vai jogar, ele ou qualquer outro. Mas é uma opção que temos, que pode entrar do banco e pode entrar de início, quando o treinador quiser. Abel, tudo bem? Eu queria saber o seu nível de satisfação com o desempenho, né? Parece que você gostou do desempenho do Palmeiras, teve até um dia menos de preparação e criou oportunidades. Mas também o seu nível de satisfação com o resultado, porque 1-0 e o Novo Horizontino é um adversário que em casa é muito forte. Então, qual o seu nível também de satisfação com o resultado, com esse 1-0 formado? Como te disse ao teu colega, essas 2 dificuldades nós previmos antes, aliás, já tinha falado aqui sobre isso, mesmo antes do jogo com São Paulo, um dos teus colegas. Uma delas, a outra o nosso adversário, e como te disse, eu acho que nós, mesmo sabendo dessas 2 dificuldades, criamos uma no poste, tivemos a de Murilo, tivemos oportunidades para poder fazer outro golo, infelizmente não deu. Preparamos o próximo jogo agora, recuperar bem a nossa equipa. As 2 equipas têm 3 dias de descanso e, como tu disseste bem, nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora. Abel, boa noite, Gustavo Soler da TMC. E hoje o Flaco Lopes marcou mais um gol com a camisa do Palmeiras, briga diretamente para a artilharia do campeonato, né? Falta um gol para empatar com o Robson, e mesmo com toda a dificuldade que o Palmeiras teve para conseguir entrar na área do Novo Horizontino, que se fechou muito bem, ele foi um cara muito solidário, ajudando também na armação, criando jogadas, a bola do Alan, ele que dá o passe, a bola do Kelvin, ele que dá o passe, como tem sido também essa evolução frequente do próprio Flaco Lopes, de não ser apenas só mais um atacante dentro do Palmeiras, mas também ser esse cara que te ajuda na construção.
Vem dentro daquele padrão que nós temos falado e que eu te falo muitas vezes. Uma equipa é um coletivo, uma equipa não pode ser só olhar para os aspectos ofensivos. O futebol moderno hoje, o futebol atual, exige-nos um jogo coletivo forte de ataque, um jogo coletivo forte de defesa. Nós exigimos hoje que os nossos zagueiros tenham uma boa saída de bola. Hoje exigimos que os nossos homens da frente, o 9 e o 10, tenham capacidade não só de atacar como defender. Vocês viram como defendeu os dois, o 9 e o 10 do Robson, com 35 anos, vocês viram como eles defenderam. Portanto, a defesa, a primeira linha de combate do nosso adversário à nossa primeira fase de construção começa logo nos homens da frente, os pontas a fechar bem por dentro para depois sair com gatilhos de pressão muito bem definidos, passe zagueiro, lateral e depois no passe atrasado saltam, coisa muito bem identificada e treinada pelo nosso adversário. E nós pedimos isso aos nossos jogadores. Não é preciso muito mais só do que talento e qualidade técnica e ataque. Nós queremos jogadores completos, jogadores que entendam que hoje, para estar no mais alto nível, nos melhores clubes do mundo, nas melhores seleções do mundo, tens que ser um jogador completo, um jogador capaz de atacar e de fazer golos, um jogador capaz de ser solidário para aquilo que são as tarefas defensivas da equipa, porque se for fazer é muito fácil e sim, vocês entenderem isso. Eu acho que até nos jogos de rachão que vocês fazem, não é? Toda a gente quer fazer golos, toda a gente quer correr para a frente, toda a gente quer ficar na mama, não é? Pelo menos em Portugal é assim que se diz, aqui não sei, toda a gente quer ficar na frente, é no banheiro, pronto, então é isso mesmo. E depois defendem os outros. Infelizmente o futebol hoje é aquilo que vocês viram o Novo Horizontino a fazer, uma equipa solidária, onde todos defendem, e o goleiro esteve muito bem. Vocês repararam 2 ou 3 bolas que entraram nas costas, diagonais curtas. Nós pedimos uma, não deu finalização porque o goleiro conseguiu fazer a dobra, uma no Ramon Sousa e outra no Arias. Portanto, como te disse, eu acho que o futebol moderno hoje exige-nos, aos atacantes e aos defesas, que sejamos completos, já para não falar nos goleiros também, mas isso é tudo uma questão de trabalho e acho que tu tens acompanhado, porque tens estado aqui nas nossas entrevistas, nas conferências, a evolução do Lopes, e tudo é um processo, como te disse. Isto não dá para nós contratarmos um jogador e, ok, amanhã já está feito, não é assim que funciona. É tudo um processo, leva tempo, é preciso treino, é preciso repetição, é preciso insistência. Às vezes vai acertar, outras vezes vai errar, umas vezes vai levar uns assobios, outras vezes vai levar uns aplausos, mas é sempre bom, porque essa é a tarefa, entre aspas, fundamental dos centroavantes, é fazer golo, e mais uma vez ele acabou por fazer golo, mas como tu disseste bem, é um jogador que entende a responsabilidade de ajudar também nas tarefas defensivas. Boa noite, Abel. Anderson Correia, do Verdazo. Queria fazer um gancho com o último jogo contra o São Paulo. O Alan, ele fazer uma comparação também com esse jogo de hoje. O Alan, no último jogo, ele teve dificuldades lidando ali com o Enzo Dias, o lateral esquerdo do São Paulo. E hoje também o Alan sentiu uma certa dificuldade de criar jogadas pelo lado direito, de quebrar linhas. Isso é algo que você concorda, discorda? E o que fazer para que o Alan também volte a ter grandes momentos e consiga ajudar mais a equipe? É fácil, é perceber do outro lado que a marcação é muito mais apertada. Há laterais que dão mais espaço, que preferem guardar um bocadinho a posição e não sair logo na marcação, e quando a marcação é mais apertada é normal que os nossos pontas tenham mais dificuldade, mas ele no jogo contra o São Paulo, uma vez que o São Paulo jogava quase com 4 jogadores por dentro, nós pedimos para ele estar mais por dentro. Neste jogo acabou por estar um bocadinho mais por fora e mais direto na marcação do lateral adversário, mas acho que fez um jogo bom, podia ter feito um golo, como tu viste, numa jogada muito boa, em que nós combinamos bem, que o Lopes conseguiu atrair o lateral, soltou, infelizmente não entrou, mas acho que teve bem, e depois teve que sair em função daquilo que é o desgaste, e estes homens de corredor, nós precisamos de aceleradores e desequilibradores, e temos 4 neste momento bons, e é isso. Abel. Boa noite, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Me perdoa até se você já tratou sobre esse assunto, mas eu acho que é um tema que é interessante a gente trazer, que é com relação a essas pausas para hidratação que a gente tem no Campeonato Paulista, vão acontecer em outros campeonatos, e utilizando o jogo de hoje como um gancho, uma partida decisiva, como que você tem aproveitado esses momentos? Quando o seu time está bem no jogo, e aí você tem, inevitavelmente, uma quebra de ritmo ali, como é que você trabalha isso? E quando o teu time não está bem, como você tenta trazer de volta a equipe? Queria te ouvir com relação a isso. Olha, eu particularmente gosto
se for uma regra adotada, ela é igual para todos. Portanto, se estivermos bem, é bom. Se estivermos mal, é bom para corrigir. Portanto, eu acho que e acaba por ser igual para os dois. Quase que uma paragem técnica para relembrar e reforçar aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que é o plano de jogo. Eu particularmente gosto. Por acaso hoje estava à espera dela mais tarde, pensei que era aos 30, pensei que estava ali, não é aos 30. Mas quando acabou por ser aos 20, a primeira parte, 20 e qualquer coisa. Mas como disse, eu particularmente gosto. Gosto dessa paragem. Dá para nós, porque, e já que me fizeste essa pergunta, por muito que o treinador esteja ali no banco, às vezes vocês veem treinadores que gesticulam mais e outros que gesticulam menos, mas o jogador, quando está lá dentro, e falo por experiência própria, os momentos em que o jogador ouve realmente o treinador, e durante um jogo normal, e agora no início do jogo, ou seja, antes de começar o jogo, quando tu estás no vestiário e estás a falar com eles, ok, eles estão perfeitamente atentos àquilo que tu estás a dizer. No intervalo do jogo, eles conseguem ouvir exatamente o que tu estás a dizer. Nas paragens, agora nestas paragens com tempo, eles conseguem ouvir, porque o resto só se for uma falta e naqueles jogadores que estão aqui do teu lado, porque os jogadores que jogam do corredor contrário, o estádio cheio, mas não chega lá nada. Portanto, eu particularmente, e para fechar, gosto desses tempos de paragem. Abel, ainda para mais numa competição onde tens que estar sempre a competir e a jogar, acaba por ser não só o tempo técnico, mas também para recuperar os jogadores. Abel, aqui, durante a semana, muito foi falado sobre os jogadores do Palmeiras que ganharam vários títulos, né? O próprio Gustavo Gomes, que participou com você da entrevista coletiva. Mas eu queria falar um pouquinho do Carlos Miguel. Hoje ele foi super decisivo. É um cara que está procurando escrever o nome dele na história do clube ainda. Ganhou a titularidade recentemente. Hoje foi importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como tem sido trabalhar com esse jogador também. E agora que está perto aí de conquistar um título, mas ainda tem muito que... Tem ainda outro jogo, né? Temos que pagar o preço, porque já sabemos a dificuldade que é jogar com esta equipa, nós e os outros que foram eliminados, portanto temos uma vantagem, nada mais que isso, temos mais 90 minutos no próximo jogo, para irmos atrás daquilo que nós queremos. Mas falando do Carlos Miguel, o que é que te posso dizer, é um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem, com potencial tremendo, temos trabalhado muito com ele. Ele também tem muita sorte porque tem o Lomba que o ajuda muito, é um belo colega e companheiro de posição que ajuda, que incentiva, que puxa, assim como o Aranha também. São três goleiros fantásticos em estágios de idade e maturidade diferente, mas é sempre bom quando tens um penalti e nestes momentos é sempre importante. O goleiro, acho que dá confiança ao goleiro, dá confiança a nós, dá confiança à nossa torcida, que veio num dia sempre difícil vir aqui nos apoiar, mas esteve aqui a ajudar-nos. Mas acho que é sempre bom para um goleiro que tem presente e futuro. Eu acho que ele tem 25 anos, mais ou menos, portanto... e quando o contratamos também foi exatamente a pensar nisso, a pensar no presente e a pensar no futuro. E todos vocês sabem, porque já falei também várias vezes, isto é uma equipa que tem presente e futuro, e ele é um deles. Ficámos felizes por ele, porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti. E não foi nada fácil, conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio. Parabéns para ele. Boa noite. Olá. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. O que chama a atenção é que o adversário conseguiu encaixar duas marcações na saída de bola e saíram as duas jogadas, uma jogada do cruzamento que o Matheus Bianchi não aproveita e a jogada do pênalti. Como que você vai trabalhar, eu sei que o tempo é muito curto, mas como que você vai trabalhar para evitar essas situações no jogo de volta? Obrigado. Olha, primeiro dizer-vos que o jogo de futebol é um jogo feito de erros, não é? O erro vai estar sempre presente. Não há equipas que tenham, ou jogadores que tenham 100% precisão de passe. É muito difícil tu encontrar jogador, quando consegues encontrar, e já é um jogador muito bom, com 85%, acima de 80%, já são jogadores muito bons. Isso quer dizer que durante uma partida de futebol um jogador vai perder uma ou duas vezes a bola, isso é normal. Claro que há umas que ficam mais nos olhos e nós dizemos, esta bola não podemos perder, e
E nós sabemos, a bola que dá o lance do penalti, não podemos perder aquela bola, porque estamos numa saída e estamos a construir, não estamos preparados para prevenir uma perda de bola, portanto aí a única forma que temos de estar preparados é não perder a bola, mas isso faz parte do futebol e isso é coisas que nós falamos e tenho a certeza absoluta que ninguém mais que os jogadores querem acertar sempre, mas eles sabem que são detalhes que são facilmente... fáceis de corrigir, mas tem muito mais a ver com isso, com o momento, com a decisão, com a confiança, porque nós sabemos que o nosso adversário, o que é que ele queria, o que é que ele estava à espera, e acabou por ter o que estava à espera, poder sair numa transição, porque é uma equipa que, como te digo, é agressiva no bom sentido, porque pressiona muitas vezes alto e outras vezes joga um bocadinho, consegue ter ali momentos de pressão ou gatilhos de pressão muito bem definidos, como os passos atrasados estão sempre a saltar, e nós temos, quando isso acontecer, arranjar estratégias, sobretudo por fora, termos os nossos laterais bem posicionados para poder receber aquela bola do zagueiro para quebrar essa primeira pressão, porque eles saltam muitas vezes com o ponta do lado contrário no zagueiro, e se nós tivermos ali uma ajuda por dentro e por fora, podemos ter mais facilidade com isso, mas como estava-te a dizer, nós procuramos sempre corrigir, mas o jogo de futebol há de ter sempre acertos e erros, e isso eu não vou conseguir mudar isso. Boa noite, Abel. Isabela do Band Esportes. O presidente do Novo Horizontino passou agora há pouco e falou que tem muita chance do Rômulo jogar. Você conhece bem o jogador, não viveu o melhor momento no Palmeiras, mas está voltando à sua melhor forma. É uma novidade que te preocupa ou te deixa mais em alerta para o jogo de volta? Olha, como te disse, o Rômulo foi um jogador que nós contratamos há 2 anos atrás, pela performance dele no Paulistão, nomeadamente no Novo Horizontino. Depois teve dificuldade connosco, teve dificuldade no Ceará quando nós o emprestamos, mas parece que aqui no Novo Horizontino é a zona de conforto dele, onde ele se sente bem. Às vezes tem muito a ver com o contexto onde estás inserido. Como te disse, o Palmeiras tem jogadores muito, muito qualificados. Nós procuramos emprestá-lo para ver se ele conseguia jogar numa equipa como o Ceará, mas acabou por não jogar tanto como ele queria, mas acho que o Novo Horizontino acaba por ser uma zona de conforto para ele, e ele aqui tem feito jogos muito bons. Se ninguém o impede de jogar, portanto, se o treinador quiser jogar e a direção metê-lo a jogar, ele vai jogar. Não há lado nenhum que diga que ele não pode jogar contra o Palmeiras. Portanto, é uma decisão do outro lado, não é uma decisão não. Logicamente que é um jogador que tem recursos, gosta de jogar no Novo Horizontino, tem números, tem assistências, tem golos, mas essa não é uma decisão minha, é uma decisão do adversário. Obrigado, Abel. Tá bem? Muito bom, aí ouvimos o Abel Ferreira, entrevista na íntegra aqui para vocês no apito final. Ouvimos tudo lá com o Everton Ramos, hein? Pretzel e Quesada. Falou aí bastante o português, hein? Repetiu tudo aquilo que o Pretzel e eu falamos durante o jogo. Exatamente. Né? Falou dessa travada, né, que o time do Novo Horizontino fez, tentando marcar o Palmeiras. Na primeira meia hora funcionou. Admitiu que é preciso encontrar um outro repertório, né, quando enfrenta um adversário desse tipo. E eu Pretzel, eu acho que domingo o Novo Horizontino vai fazer uma marcação ainda mais especial com todo esse clima, né, em casa, jogando, valendo um título, que é algo que a gente não sabe quando que o Novo Horizontino e esses jogadores terão a chance novamente de brigarem, né, de conquistarem. Ele respeitou demais o Novo Horizontino, falou, né, abriu a coletiva falando que foram os 2 melhores times que chegaram, então já por isso ele já tem o respeito total ao time. Falou do Rômulo agora, nessa boa pergunta, e a pergunta do Everton também muito boa. O que falta pro Arias ser titular hoje, né? Ele deu uma volta ali e tal, mas respondeu. Então, que independe, né? Como é que ele falou? Independe da raça, do tipo de jogador, não sei o que e tal. Ele dá umas viajadas de vez em quando também. Então, provavelmente no Campeonato Brasileiro o Arias ganha a posição, né? O Alan hoje foi o pior jogador do Palmeiras, apesar de chutar a bola na trave. Em termos de movimentação, intensidade e até bola, do meio para frente, junto com o Andrés Pereira, foram os 2 piores. Então acho que o Arias tem tudo para ser titular imediatamente. Mas ele avaliou bem, respeitando o Novo Horizontino, reclamou também, né, de ter que voltar a campo só com 2 dias de folga,
mas isso é um assunto já batido por ele há um tempão. Agora ele vai ter 3 dias livres, quer dizer, ele teve 2 dias de treinos no primeiro jogo, agora ele vai ter 3 dias livres para chegar em Novo Horizonte no sábado à noite. Então, o jogo é domingo, 8h30. Até lá tem muita coisa e depois o Palmeiras volta a jogar só na quinta-feira contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Ainda assim, Capri, vantagem de 1 gol deixa tudo aberto? Sim. Mas com essa vantagem, com a vantagem do empate para ser campeão, eu acho que o Palmeiras é muito favorito em Novo Horizonte, Capri. O Palmeiras começou essa decisão como favorito. Amplia até o favoritismo agora com essa vitória por 1-0. Mas tem um jogo. Se fosse 2-0, 3-0, já teria ido. Diria pra você não, já foi. Mas com 1-0 e essa possibilidade do Rômulo jogar a partida, o Novo Horizontino pagar, daqui a pouquinho vamos ouvir o Whindersson Moreira, hein? O Luiz Fabiani já registrou lá o Whindersson Moreira. Então já nós vamos ouvir aqui o treinador do Novo Horizontino, que deve também se manifestar sobre isso. Então, com essa possibilidade de ter o Rômulo eventualmente, cresce a possibilidade do Novo Horizontino, mas o Palmeiras, claro, segue sendo o favorito. Atenção, agora vamos ouvir a boleirada, porque eu tenho a impressão que vão começar a sair já aí, hein? Jogadores de Palmeiras e Novo Horizontino já vão passar por aí, hein? Fabiani e Everton. Alô, aqui na zona mista da Arena Barueri, e é o seguinte, eu tô de olho na parte do Palmeiras, o Flaco Lopes, ele passou rapidinho, falou com as TVs e já seguiu. E pelo time mandante, só ele, viu? Papo rápido, a gente vai tentar recuperar por aqui, e eu já tô no aguardo dos atletas do Novo Horizontino que podem atender a imprensa aqui presente. Daqui a pouco a gente vai rodar a entrevista do Anderson, mas vou antecipar, muita bronca com a arbitragem, tá, Capri? Por um lance específico do Gustavo Gomes pra cima do Matheus Bianchi, e ele revelou um diálogo, inclusive, com o Candançan, que deixou o treinador do Novo Horizontino bem descontente, viu, Pretzel? Ele é um chato. A arbitragem foi a melhor coisa do jogo, pessoal. Atenção, eu sou um cara, o Matheus Candançan, pra mim, ele começa muito bem, um árbitro jovem a botar o escudo da FIFA, depois ele tem uma queda vertiginosa, ele foi muito mal, por exemplo, no primeiro jogo da final do Paulista do ano passado, entre Palmeiras e Corinthians, 1 ano atrás. Então, calma aí, hoje ele teve uma arbitragem quase perfeita. Robson. Vai. Vamos ouvir o Robson, dos personagens do jogo do Novo Horizontino. Fazer uma bela partida no domingo e, se Deus quiser, se tornar campeão. Como foi a conversa de vocês no vestiário depois desse resultado? Até os últimos minutos vocês estavam ali buscando uma oportunidade, pressionando o Palmeiras. O que vocês conversaram depois? Que a partida está aberta. Sabíamos que o Palmeiras ia pressionar, sabíamos que eles iam querer resolver na primeira partida, no jogo em casa. E creio eu, igual eu falei, a partida está em aberto. Agora é descansar, é foco total, porque a gente tem de tudo para conseguir ser campeão. Robson, você está com um elenco muito jovem ao seu lado no Novo Horizontino e você é um dos jogadores mais experientes, acostumado com jogos desse tamanho, contra adversários do calibre do Palmeiras. Como tem sido o trabalho seu, enquanto capitão, para tranquilizar os companheiros para um momento de tanta tensão e tanta exigência como o jogo de hoje? É difícil, né? Igual você falou, são muitos jovens, mas são jovens que têm plenas condições de estar vestindo uma camisa como o do Palmeiras. São jovens que estão buscando o lugar ao sol. A gente tem demonstrado isso o campeonato inteiro, que a gente tem plenas condições de ser campeão, e é o que a gente vai fazer. É ter calma, manter a cabeça tranquila, descansar e fazer de tudo para decidir em casa agora. Valeu aqui então o Robson, atacante do Novo Horizontino. E o pênalti do Robson, a cobrança dele? Cheguei um pouquinho atrasado nessa, Pretzel, não quis que ele repetisse a mesma. Mas claro, ele lamentou a cobrança de ter batido no meio, mas afirmou também que estudou o Carlos Miguel e que teve confiança para bater onde bateu, que foi no meio do gol. Caramba! No meio do gol, ele tem que ter muita confiança e muita certeza de que o Carlos Miguel não vai cair para um lado, né? Como não caiu e defendeu. Fez a defesa do pênalti. Fala, Fabiani. Eu tava puxando um dado, queria acreditar que o Caio Alves, nosso colega jornalista da ESPN, de que dos últimos 6 pênaltis do Robson, 3 foram batidos no meio, 2 convertidos e o de hoje desperdiçado. Então é a chamada bola de segurança. Ele nunca tinha perdido um pênalti por ali
falou, o Miguel é grande, deve cair para um canto, se ele acertar ele pega, eu vou bater no meio. Mal sabia ele que o goleiro do Palmeiras certamente estudou muito, e esse dado que a gente está trazendo agora, com certeza chegou para o Carlos Miguel antes da bola rolar, não é mesmo? Ah, provavelmente, porque aí é uma guerra de informações que vem já de muito tempo, né? O futebol brasileiro é épico por isso, né? Me lembro muito bem da época do São Paulo. O senhor Valdir Joaquim de Moraes, o senhor Valdir era o preparador de goleiros do São Paulo, do Tele Santana, Libertadores 92, 93, São Paulo decidindo títulos da Libertadores nas penalidades. E o senhor Valdir Joaquim de Moraes era quem abastecia o Zete na época então goleiro do São Paulo, com um papelzinho ali, com informações. Esse bate de um lado, aquele bate do outro, esse bate rasteiro, aquele bate a meia altura no canto esquerdo. Então isso vem já de muito tempo no futebol. Você estudar, analisar, fazer ali um planejamento de cobranças. Isso mostra clube organizado, clube que se preocupa com os detalhes. Muitos têm isso já há muito tempo, muitos anos. Outros não estão nem aí, né? Deixa a cargo de cada goleiro ali, de cada batedor, resolver a questão da melhor maneira possível. Mas quando você tem um trabalho de atenção para isso, direcionado para isso, ajuda muito, sim, senhor. E até uma curiosidade, hein, Capri? Goleiro, é claro, né? Uma curiosidade, quando o Carlos Miguel foi receber o prêmio de melhor em campo, ele chamou o nome do preparador de goleiros, que é o Godoy. Qual é o primeiro nome dele? Me fugiu agora. Chamou junto com ele para tirarem a foto dos melhores em campo. Então, tem a ver também com isso o estudo e o treinador de goleiros. Exatamente isso que tu disseste, ajudando o goleiro. Agora, o Capri, claro, já foram feitos vários estudos aí. Na Inglaterra tem um estudo, a gente chegou a falar isso faz uns 20 anos, né? Se você vê o batedor bater, né, na bola, na cobrança de pênalti, no ângulo, no alto, é mais difícil para o goleiro fazer a defesa. E aí a gente tava aqui, o Michel fez até um comentário durante o jogo, né? Se o chute ainda fosse rasteiro, né? Como ele é meio desengonçado, né? O goleiro do Palmeiras podia ter tropeçado na bola, sei lá, né? Mas não, ele chutou na caixa, ele chutou no peito do Carlos Miguel. Aí você facilita a defesa, pô, né? O Carlos Miguel não é um goleiro de quinta categoria, né? E aí o Pretzel também comentou na hora, ele não escolheu o canto, porque se ele escolhe o canto como outros goleiros que passaram recentemente pelo Palmeiras e escolhiam, ele teria tomado o gol, né? Eu não gosto desse tipo de batida, é isso que eu quero dizer, entendeu? Bate no cantinho, forte, ou bate em cima. Inclusive o Carlos Miguel tem mais dificuldade por baixo, porque ele é grandalhão. Né? Até ele cair na bola já era. No alto é difícil, cara. No alto ele vai ganhar todas. Todas. Até quando ele sai mal, ele vai bem, porque ele é muito alto, ele é grande. Ele levanta o braço e ele fica maior que a trave. E esse pênalti pode ter mudado a história para sempre do Novo Horizontino, né? Pensando num título de Campeonato Paulista. Capri. Mas se tivesse o Carlos Miguel no gol do Novo Horizontino, por exemplo, o Novo Horizontino não teria tomado o gol. Concordo também. Sim. O braço é maior, não teria né? tomado o gol. O braço maior. É maior. O braço é maior. Não teria tomado aquele gol lá, não. Diga lá, Everton. Não, só para trazer um detalhe sobre o Carlos Miguel mesmo, na partida de volta no Jorge Ismael de Biasi, ele vai completar 26 jogos com a camisa do Palmeiras. É a mesma marca que ele tem pelo Corinthians, time ao qual ele mais vestiu a camisa na carreira. Hoje, com este duelo aqui contra o Novo Horizontino, sem levar nenhum tento, ele chegou à marca de 13 jogos sem ser vazado em 25 disputados até aqui. Que ele é bom goleiro, nós sabemos, né? O Carlos Miguel é muito bom goleiro. E ele tem tudo para fazer história no Palmeiras e entrar nessa galeria aí de goleiros espetaculares que o Palmeiras tem, desde Oberdan Catani, Valdir Joaquim de Moraes, Emerson Leão, Gilmar, Veloso, Zete... Serjão, aliás, Serjão, segunda-feira com a gente, aqui na Bandeirantes, grande Serjão, Marcão, o Everton, só monstros, né? O Palmeiras tem uma galeria fantástica
de grandes goleiros. E acho que o Carlos Miguel é candidatíssimo a entrar nessa galeria aí e ser mais um dos gigantes do gol alviverde. Que ele é muito bom, nós já sabemos, e tem tudo para trilhar essa trajetória aí vitoriosa no gol do Verdão. Atenção, 11 da noite, vai marcar o quinto sinal aqui. Quinto sinal marcando 11 da noite, nesta quarta-feira, depois de Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Deixa eu ouvir, já que nós estamos falando do Carlos Miguel aí, vamos ouvir ele defendendo então o pênalti, a cobrança de pênalti, defendeu o herói do Verdão na noite. Vamos lá, Ulisses Costa na rua assim, vai Michel Lopes. Vem para a cobrança de pênalti, com as mãos na cintura, em cima da linha frontal da grande área, dentro da meia-lua. Ele se posiciona, no gol tem Carlos Miguel. Robson para a cobrança, para tentar o empate. Carlos Miguel para tentar ser herói. Partiu Robson na bola, correu, bateu. Defendeu Carlos Miguel! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Direita. Esquerda. E se a gente escolhesse o caminho do equilíbrio? Do trabalho. Da prosperidade. Se a gente escolhesse unir de novo o país. Se você também acredita que o Brasil só vai decolar de verdade e alcançar voos mais altos com respeito e responsabilidade, junte-se a nós. Felícia ao avante. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
para o jogo de volta no domingo, também às 8 horas, diante do Palmeiras. Treinamento marcado para sexta e sábado, amanhã só aquela parte regenerativa, os jogadores reservas trabalhando em campo, sob a expectativa do pagamento da multa de R$1 milhão para que Rômulo encare o time que detém os seus direitos econômicos, no caso, o Palmeiras. Hoje fez falta o camisa 10 do Palmeiras, tema esse também abordado por Anderson Moreira, técnico da equipe, em entrevista coletiva que a gente escuta já já. Valeu, Capri! Valeu, Fabiane, bom retorno, bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Vamos lá, o destaque final do Palmeiras também já tá batendo asas aí de Barueri, não é, Everton? E literalmente, viu, Capri, já que essa deve ter sido a despedida do Alviverde aqui da Arena Barueri neste início de temporada 2026. Isso porque a agenda de shows... Até o próximo show. Então, exatamente. Mas a agenda de shows do Allianz Parque já traz, no dia 15 de março, datado Palmeiras e Mirassol. Ou seja, o próximo compromisso com o mando do Palmeiras não será na Arena Barueri, será a estreia do time na sua casa, no Allianz Parque. Palmeiras que treina, serão 3 trabalhos, na quinta, na sexta e no sábado pela manhã, para a viagem programada para o período da tarde. E aí, no domingo, 8h30 da noite, o jogo de volta contra este mesmo Novo Horizontino que vale pro Verdão a 27ª Taça de Campeão Paulista. Bom retorno, Everton. Até amanhã. Tchau, Everton. Valeu, Capri. Abraço pra você e pra todos os companheiros que estiveram com a gente nessa jornada esportiva. Muito obrigado. Atenção, são 11h05. 11h05 no apito final da Bandeirantes. Guilherme Agrela. Ô, Agrela, já vamos ouvir o Pretzel e o Quesada aí com o gabarito do jogo. Já vamos ouvir o Anderson Moreira, o técnico do Novo Horizontino, mas eu quero te ouvir aí porque tem mais coisa rolando hoje aí. Me conta aí o que é que tá pegando aí, ô Agrela. Vamos lá então, Capri. Olha, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana também, mas na Copa do Brasil a coisa tá pegando fogo. Vou começar pelo jogo em andamento aqui, ó. O América Mineiro vai empatando com a equipe do Tirol do Ceará. 1-1 nesse momento. O William Bigode marcou o gol da equipe mineira e aí a equipe do Ceará agora empatou nos minutos deste segundo tempo. Mais cedo nós tivemos a vitória do Manauara sobre Itabaiana, 3-1, Manauara classificado. O Volta Redonda fora de casa venceu o Ivinhema pelo placar de 4-2. E aí, o Cuiabá, jogando fora de casa, é verdade, mas perdeu para o Santa Catarina, 1-1 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Cuiabá está eliminado da competição. O Atlético de Minas Gerais, comandado pelo Alex Cabeção, venceu também nos pênaltis, 1-1 no tempo normal, 6-5 nas penalidades e passou para a terceira fase. Aí, Avaí contra o Porto Vitória, 3-0 para a equipe catarinense, e o Avaí será o adversário da Portuguesa na terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o Operário bateu o Betim 2-0, Capital e Manaus ficaram no empate por 1-1, 5-4 para a equipe do Manaus nos pênaltis, e o Velo Clube foi eliminado pelo Vila Nova, 0-0, 4-2 também nas penalidades. Além disso, Nova Iguaçu passou pelo Lagarto nos pênaltis 4-3, e a Tunaluso bateu o Tocantinópolis pelo placar de 4-1. Na Copa Libertadores, Capri, terceira fase preliminar, o Sporting Cristal com gol de Yotun, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama aqui no Brasil, venceu fora de casa o time de João Paulo Capelani, segundo o Leandro Quesada aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, 1-0 para a equipe peruana fora. Aí, semana que vem tem a partida de volta. Em andamento, o O'Higgins vai batendo o Tolima pelo placar de 1-0, o O'Higgins que eliminou o Bahia, na fase anterior. Ontem nós tivemos um empate entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Botafogo conseguiu esse empate fora de casa e agora vai decidir no Newton Santos a sua vaga na fase de grupos da maior competição da América do Sul, viu, Capri? Valeu, Agrela. Guilherme Agrela trazendo um panorama aí desse placar esportivo da Bandeirantes. Estão prontos aí para ouvir o Anderson Moreira? Posso chamar aí, Quesada, Pretzel? Puxa, tudo que eu quero é ouvir o Anderson explicando aí. Então vamos lá. Atenção, Michel Lopes. Anderson Moreira, o técnico do Novo Horizontino, fala no apito final da Bandeirantes.
Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Gostaria inicialmente de uma análise do jogo, o Novo Horizontino perdendo um pênalti ainda na etapa inicial e conseguindo controlar parte da agressividade do Palmeiras, e também se tiver uma confirmação oficial do clube a respeito do pagamento da multa para que o Rômulo esteja à disposição no jogo da volta. Obrigado. Em relação ao Rômulo, a gente não tem nenhum tipo de definição, a gente vai, acho que os próximos dias a gente vai sentar para poder conversar. Acho que era um jogo que a gente esperava, um domínio do Palmeiras, como eu falo assim, eles estão muito habituados a jogar nesse tipo de piso. Para nós é sempre uma dificuldade e não é nenhum tipo de desculpa, assim, né? É claro que é uma velocidade de bola totalmente diferente. A gente com alguns problemas, algumas dificuldades, mas a equipe ainda conseguiu criar situações para poder talvez empatar o jogo. Além do pênalti, tiver uma bola ali no primeiro tempo que passou e o Bianchi não conseguiu tocar na bola, mas a gente esperava que o Palmeiras pudesse ter esse domínio. A gente tentou controlar, como eu falei, a gente não ficou só atrás marcando, a gente adiantou as linhas, tentou pressionar, tentou forçar o erro. Então eu acho que assim, a gente está vivo. Acima de tudo, nós estamos muito vivos para esse jogo lá de domingo, no nosso estádio, né, com o nosso torcedor, onde a gente sabe da nossa qualidade, da nossa força, e espero que a gente possa reverter essa situação. Eu gostaria só de falar uma coisa da arbitragem. Eu fui reclamar com ele, com o Matheus, que é um árbitro novo e muito competente. Teve uma falta claríssima ali em cima do Bianchi, na hora que o Bianchi dá um tapa na bola e o Gomes vai somente no jogador. Em momento algum ele olhou bola, ele foi com o braço para tentar impedir a passagem, inclusive uma falta para cartão amarelo. E eu fui cobrar dele agora no final, e ele falou uma coisa para mim que é muito chata, né? Falou assim: como é que você está reclamando se eu dei um pênalti? Ele não deu nada pra gente. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito, porque foi pênalti. Ele não deu nada pra gente. Ele não está fazendo favor nenhum. Ele está fazendo o trabalho dele. É o trabalho dele. E espero sinceramente que o Flávio, que também é bom árbitro, possa chegar lá em Novo Horizonte, e fazer a arbitragem do jeito que precisa ser feita. Tá? Poderia reclamar aqui os cartões que nós tomamos amarelos foram todos justos, mas teve lances dos jogadores do Palmeiras que tiveram atitudes parecidas com a que a gente teve, que mereciam cartão também, e o contrário, teve apenas conversa. Então eu gostaria de deixar bem claro isso, tá? E não vem depois falar que pedir desculpa, não. Ele falou com essas palavras, eu dei o pênalti lá e você vem reclamar. Não deu nada pra gente. Ele só fez o trabalho dele, que era marcar o pênalti, porque foi pênalti claro, tá? Só isso. Anderson Moreira. Boa noite, Vitor Reves, Bate Fundo Esportivo. Você já até comentou desse volume que o próprio Novo Horizontino criou. A gente viu um Palmeiras que, por exemplo, não conseguiu ter o domínio tão grande como costuma aqui na Arena Barueri. Sai um pouquinho frustrado de não ter conseguido o empate, visto as oportunidades que o Novo Horizontino teve. Você acha que o Novo Horizontino merecia pelo menos o empate? Acho que de merecimento, gente. Assim, o Palmeiras teve mais volume, teve chance. A gente também teve, talvez pudesse ser um jogo de 2-2 ou um 3-2 para eles, poderia. Eu não acho que o placar no final foi injusto. Acho que a gente fez por onde também. Se fosse um empate, também não seria injusto, porque eu acho que a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Palmeiras tem de capacidade, e criamos, tivemos mais volume no segundo tempo, conseguimos controlar mais a bola, chegar com um pouquinho mais de lucidez ali no último terço, mas não acho que foi injusto o placar, não. Anderson, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Você falou que acha que o time conseguiu neutralizar alguns pontos do Palmeiras. Qual que era a principal estratégia para um jogo fora de casa, pensando que é uma final com 2 partidas e a segunda agora com o mando de vocês? Olha, a gente nunca vem para um jogo desse, eu nunca jogo para poder não ganhar. A gente veio para tentar buscar o resultado, e talvez se a gente tivesse feito o gol de pênalti, talvez a situação, o ambiente, tudo poderia ser diferente. Era quase o último lance do primeiro tempo, então assim, tudo poderia ser diferente. A vantagem, assim, naquele momento,
a equipe do Palmeiras, que poderia, né, ter uma dificuldade a mais, até em termos emocionais, de ter que correr mais atrás, talvez, se expor ainda mais, com a perda do pênalti, é claro que isso modifica, né? Ganha-se mais entusiasmo, o torcedor o tempo todo ali incentivando. Então a gente não tem como prever o que poderia acontecer depois, né? Mas isso faz parte, o jogador está ali, ele acerta, ele erra, é o artilheiro do campeonato, um jogador muito capacitado, nos ajudou muito. Se não fosse por ele, a gente não teria chegado a essa final. E ele, né, vai se preparar aí para se tiver outra oportunidade, né, concluir em gol. Henderson, tudo bem? Tudo Eduardo bem. Afonso da ESPN. Na primeira resposta você citou, o Palmeiras é muito forte aqui, é verdade, são agora 11 partidas de invencibilidade só aqui na Arena. É que o gramado, claro, é mais favorável a eles, concordo plenamente, que é muito difícil ganhar do Palmeiras aqui. Mas vamos levar para o segundo jogo, que é na tua casa, onde teu time é muito forte também, e onde, claro, a gente não vai trazer a réplica daquela partida para domingo, mas teu time enfiou um 4-0 no Palmeiras, de respeito. Era outro time do Palmeiras, mas era o Palmeiras. O que você acha que o Novo Horizontino pode fazer de diferente e pode trazer para si esses benefícios da sua casa para o jogo de domingo? Não, eu acho que é o local que a gente está acostumado a jogar, é evidente que o Palmeiras tenha tranquilidade, porque o nosso gramado é muito bom. Nosso gramado é excelente, de grama natural e excelente, tá? Então que ele possa, é claro que isso não é nenhum tipo de vantagem para nós, porque eles têm muita qualidade, jogador de qualidade gosta de jogar em gramado bom, né? Então assim, a gente está muito tranquilo quanto a isso, que isso não vai ser determinante. Agora o ambiente é diferente, né? Nós temos o nosso torcedor lá, não vai ser o estádio todo nosso, mas nosso torcedor está presente, a gente está acostumado ali, a gente tem muita confiança naquilo que faz. Então, fazer alguns ajustes, para a gente poder fazer uma boa partida, aproveitar as oportunidades e reverter essa situação. Professor, boa noite. Boa Rafael noite. Sanches, TV Tem. Apesar da derrota, você já disse que o Novo Horizontino está vivo. Você usou essa expressão, está vivo. Esse foi o sentimento no vestiário de todos, lógico, né? Ninguém gosta de perder, vocês vieram para ganhar. Mas esse é o sentimento de ainda, não vou dizer celebrar, mas estar vivo, saber que dá para reverter esse resultado. Não, eu acho que isso era fundamental em jogos de 180 minutos, né? Que hoje nós vamos levar até quase 200 minutos. É importante a gente não ter um placar aqui que pudesse nos tirar qualquer possibilidade de reversão. Então nós precisamos ganhar do Palmeiras. Um time que quer ser campeão paulista precisa ter essa qualidade para poder buscar o resultado. Se a gente não conseguir vencer o jogo, é porque a gente não foi merecedor desse título. Então, minimamente, a gente precisa concentrar para poder buscar a vitória. É nesse aspecto que a gente vai trabalhar para poder buscar esse resultado. Boa noite. Pedro Diniz, da Rede Nacional de Notícias. Qual ponto fraco você conseguiu enxergar hoje no Palmeiras que você acha que você pode aproveitar na partida de volta? Isso é uma coisa que eu não poderia falar, né? Eu acho que toda equipe tem muita coisa. A equipe do Palmeiras tem muita qualidade, tem muita organização, tem uma variação entre jogo curto e jogo mais longo. É uma equipe que sabe jogar com bolas longas, tem jogadores extremamente capacitados. Se eu não estou enganado, hoje os jogadores que entraram foi simplesmente Vitor Roque, o Felipe Anderson, o Arias, o Evangelista, faltou um aqui talvez. Brincadeira, né? São jogadores extremamente capacitados, jogadores diferentes, jogadores com uma capacidade enorme. Então eu acho assim que a postura nossa foi uma postura boa. A gente tem coisas positivas, alguns ajustes, e se a gente for mais feliz e mais eficiente, temos, como eu falei assim, uma chance grande de poder reverter. Obrigado, professor. Tá jóia, gente. Obrigado. Um abraço. Bom, tá aí então o Henderson Moreira. Tá acreditando que domingo dá, hein, Quesada e Pretzel? Tem que acreditar, né? Se ele não acreditar, aí já, né? Agora, legal, né? Tudo que o Pretzel falou, eu também falei aqui. Os dois técnicos viram o mesmo jogo, né? O Palmeiras realmente foi mais poderoso no ataque, teve mais chances, poderia ter feito 2-3, né? O time do Novo Horizontino se segurou bastante. Vai ter uma outra postura jogando em casa, né? Ele sabe onde atacar o Palmeiras. Como é que tem que ser feito para jogar contra o Palmeiras? Você tem que jogar.
Você tem que atacar. Time que joga contra o Palmeiras e fica esperando lá atrás, vai perder. Então a chance é jogar o jogo. Não ir estabanado lá pra frente, né, Pretzel? Mas você vê, quando o Novo Horizontino, em alguns momentos do jogo, quis atacar, ele atacou. Ele atacou, teve pênalti, né? Chegou 2, 3 vezes ali com certo perigo, não fez assim, um volume ofensivo tão alto. Ainda no primeiro tempo você falava, né? Embora o volume ofensivo não fosse tão alto, chegou com perigo. Então, eu acho que jogando em casa a postura vai ser mais ofensiva. E eu acho que o jogo vai ser muito mais legal, inclusive, do que foi hoje, porque o Novo Horizontino partindo para cima vai deixar espaço para o Palmeiras, que é um time que sabe aproveitar muito bem esse espaço. Eu achei que o Novo Horizontino fez algo que o São Paulo não conseguiu fazer, que foi marcar a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu passar muito a bola pelo meio do campo. Tanto que o Andrés Pereira foi mal, o Marlon Freitas foi razoável, o Maurício foi razoável, certo? O Alan jogou muito aberto, teve aquela bola na trave só. Então o Novo Horizontino, ele meio que instigou o Palmeiras a fazer o chutão, certo? E aí ficou um jogo meio parecido, de segunda bola, e aí o Palmeiras sem mais qualidade, é claro, conseguiu em alguns espaços chegar mais na área do Novo Horizontino em relação ao adversário. Então, tá tudo aberto? Tá, mas tem um detalhe, o Novo Horizontino precisa ganhar o jogo. Então ele não pode especular e ficar atrás como ele ficou contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o Novo Horizontino fez uma estratégia e funcionou, onde ele travou o jogo. Deu a bola pro Corinthians, né? Ficou marcando muito o time do Corinthians. E numa jogada de cruzamento, um golaço do Mike. Decidiu o jogo praticamente. Então se defendeu muito bem jogando em casa. Agora não, agora ele tem que sair pro jogo. Ele tem que sair, vai dar espaço pro contra-ataque do Palmeiras. Então vai ser um jogo bem interessante em Novo Horizonte, mas eu ainda acho que o favoritismo do Palmeiras aumentou com a vantagem do empate. Não é nem por percentual, é por obviedade, mas também porque o Palmeiras tem condição de ganhar lá dentro também, porque é mais time. Capri. Muito bem, vamos pro gabarito. Posso chamar o gabarito aí, minha gente? Então, estão prontas as notas? Opa, tô aqui. Prontos. Tamo aqui. Então, vamos lá, Michel Lopes, o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Novo Horizontino. Novo Horizontino. Em frente, tigre valente, em seu caminho de ascensão. Nota do goleiro Jordi. Olha, ele fez uma defesa importante no lance do Kelvin no segundo tempo, né? Falhou no gol. Vou dar nota 6 pra ele. Acho que o Pretzel foi até legal com ele, velho. Eu ia dar um 5,5, vai 6, vai, 6, vai. 6 pro Jordi. Ele falhou no gol e depois fez aí umas 2 defesas bem relevantes. Então, é isso aí, tá bom, tá na média, né? Tá certo. Alvarinho. Nota 5,5 pro Alvarinho. 5. Alemão. Entrou no lugar do Alvarinho. Mesmo nível pra mim, 5. 5. Dantas. Eu gostei do Dantas, viu? Vai jogar no Corinthians ou vai jogar no Fluminense? Eu acho que ele vai pro Botafogo. Eu acho. Botafogo tá atrás do... É que o Fluminense anunciou um zagueiro hoje, né? Então acho que... Mas o Botafogo tá atrás do Ferrarese, hein? É verdade. Ó, Capri, seria uma boa o tal do Dantas, hein? Eu vou dar uma nota 6,5 pro Dantas, também, tá? Bom jogador. E acho que o cartão dele foi injusto. O Anderson disse que foi correto, eu achei injusto. Patrick. Bom zagueiro, mesmo nível. Mas vou dar um 6 pra ele. Zagueiro canhoto, eu gosto. Era da Lusa, né? Da Lusa, Era da Lusa. 6 também. Mike. Esse Mike é aquele que passou pelo Grêmio, né? Sim. Era do Guarani. Então assim, o Alvarinho e o Mike... Fez o gol contra o Corinthians. Fez o gol contra o Corinthians. Esses caras marcaram muito, né? Mas não dá 90 minutos só ficar marcando, né? Dá uma nota 5,5 pro Mike. 5. Leonaldi. Gosto, mas hoje ficou muito atento à marcação. Praticamente não chegou na área. 5,5. 5,5. Uma hora que chegou, chutou a bola pra longe, né? Foi mal. 5,5 pro Leonaldi. Ele que fez o gol da classificação sobre o Santos. Só para lembrar, viu, Capri? Leonaldi fez o gol da classificação sobre o Santos. Matheus Bianchi, muito esforço
E eu discordo do Anderson Moreira, Quesada e Capri. Não houve a falta do Gomes que ele reclamou em cima do Matheus Bianchi. É aquele lance que a gente viu de frente, né? Não houve a falta. O Anderson está equivocado e reclamou de forma equivocada. Aquele no segundo tempo? Exatamente. Uma nota 5 pro Matheus Bianchi. 5. E o Castrilhon, que entrou no lugar dele? Entrou para fechar a área lá, né? Entrou aos 93. Sem nota. Sem nota. Oyama. Então, aquilo que a gente falou no primeiro tempo, né? Oyama, Leonaldi, o Juninho, o Matheus Bianchi, esses caras correram muito, né? Correram muito. Agora, faltou criar quando tem a bola, né? Isso faltou realmente pro Novo Horizontino. Vou até uma média aqui que o Pretzel tá dando aqui, uns 5,5, 5,5, vem. Boa, vou dar 6 pro Oyama. E a nota do Juninho? Muita correria, muito esforço. 5,5. 5. Foi embora para a entrada do Ortiz. Titi Ortiz. Titi Ortiz, né? A nota 5 pela entrada só, tá? Somos 2, 5. Robson. Vai. Não, errou o pênalti, né? Mas é um jogador importante pro Novo Horizontino. O Anderson até, né, deu uma acalmada aí, né? Não quis nem criticá-lo. Mas o pênalti foi um lance capital do jogo, né? 5. Não pode perder, né? Inclusive é um jogador interessante que ele vai pra cima no segundo tempo, ele passou por um, passou por dois, o terceiro já veio a sarrafada, né? Mas infelizmente ficará marcado, né? Ficará marcado. Se o Novo Horizontino não conseguir o título, pouca gente vai esquecer aí, né, desse lance do pênalti. 5. Só pra lembrar que no jogo da fase classificatória, nos 4-0, Robson fez 2 gols. Foi o melhor em campo no jogo dos 4-0. Ele é um bom jogador. Só bater Vinícius o pênalti. Paiva. É só bater o pênalti no cantinho. O Vinícius Paiva foi o responsável pelo desse jogador pênalti, aí. né? Sofreu o pênalti, né? Gostei desse jogador. Interessante. Jogador interessante. Ex-Vila Nova, né? Ex-Vila Nova. Vai pra cima, né? A nota 6 pra ele. Vou dar 6 também. E o Tavinho, que entrou no lugar dele? Um abraço pro Tavinho. Foi razoável, só 5. Precisa comer mais, né? Tá muito magro. Precisa alimentar Mas o tivemos um Tavinho compositor espetacular. Nota do Tavinho. Tavinho é do Clube da Esquina, não é? É sim. Grande Tavinho, infelizmente. Acho que o Tavinho não tá mais conosco, né? Se eu não me engano. Mas o Tavinho do Novo Tavito, né, o Capri? Tavito. Tavito? É Tavito. Então, a nossa falha aqui, só na troca de uma vogal aqui. Tavinho, então, vamos lá. 5. 5. E a nota do Anderson Moreira? Chega vivo, né? Nota 6 pra ele. Você tá engraçado hoje, Capri. Estamos achando você bem espirituoso. Quanto que você deu pro Anderson aí? Eu dei 6. 6. A entrevista foi A entrevista foi pior que a atuação dele no jogo. Ele reclamou do árbitro, cara. Ele não tinha, porque ele reclama sempre de alguma coisa. Não tinha que, sabe? Ele reclamou do árbitro. Ele estava indo tão bem. Ele acho que é o técnico que mais brigou com repórteres pelo Brasil, né? Ele não consegue, ele e o Abel, eles não curtem a vitória, foi cara. Ele que quebrou o pau, Capri e Pretz aquela vez em Goiânia, não Deixa ele reclamar também. Deixa, os caras reclamam toda hora, meu. Reclama toda hora os caras. Pedir para um técnico de futebol no Brasil não reclamar é a missão impossível. É a especialidade da casa, reclamação. Então deixa ele reclamar lá. Tá bom, então tá gabaritado o time do Novo Horizontino. Pode mudar o hino aí, Michel Lopes. E vamos, sobe o hino do Verdão. Obrigado aqui ao Madokene. Madokene me lembra que o Tavito morreu em 2023. Obrigado, viu, Madokene? É isso mesmo, foi um gigante aí da nossa música popular brasileira, grande Tavito. Depois o Michel Lopes vai colocar uma música do Tavito aí pra gente recordar. Grande Tavito. Mas agora eu quero a nota do goleiro Carlos Miguel. Defendeu o pênalti. Não foi tão exigido, né? 7,5.
É uma boa nota, né? Boa nota. Quando foi necessário. E defender um pênalti é um pênalti, né? Assim como quem perde fica marcado, quem defende entra também para a história, né? Isso vai criando também uma sinergia dele com os torcedores. Uma hora a câmera mostrou ele fazendo a defesa, tinha uns torcedores do Palmeiras que meio que não acreditaram no que aconteceu, né? Porque foi um chute no paredão, né? Sabe aquele chute quando a gente era moleque, chutava na parede, sabe, né? No portão da casa do vizinho, sabe? Pá! Pá! Pô, os caras tomaram um susto, cara. O Carlos Miguel tomou um susto. O Carlos Miguel tomou um susto, cara. Não pareceu isso, Capri? Pô, tomei um susto. Falei, pô, quando eu vi a bola tava em cima de mim. Teve um reflexo bom ali. Foi mesmo. Rapaz, olha a mensagem que eu recebo aqui. Não estou no gabarito, não estou no apito final, mas quero dar a nota de Carlos Miguel. O maior jogador em campo. É verdade, tem mais de 2 metros. 9.7, assinado João Paulo Capelanes. Esse é um fanfarrão. Brincadeira. Ele quer o Carlos Miguel na seleção na Copa do Mundo. Não tem jeito. Calma. Tá entusiasmado o nosso João Paulo Capelanes. Tá apaixonado. Aqui. Nota do Kelvin. 5. O Kelvin é um lateral que precisa melhorar algumas dinâmicas, né? Por exemplo, cruzamento. Quando é para cruzar por baixo, ele cruza por cima. Quando é por cima, ele cruza por baixo. Não tem muita noção, né? Acho que se ele treinasse um pouquinho vendo o que o John Arias faz... vamos falar o Piquerez, que faz do outro lado, né? Da esquerda. Acho que ele aprenderia algumas coisas. Realmente, às vezes, ele estragou uma jogada linda uma hora que o Arias fez no meio-campo. Fez um cruzamento nada a ver, absolutamente nada a ver. É que também olha pro lado e tem um cara que é pior que ele, que é o Giai, né? Então fica difícil. 5. O Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes fez o pênalti, mas ali é o seguinte, né? Não tem jeito, né? Ali é o mano a mano. Foi muito arisco o Vinícius, jogador do Novo Horizontino, e ele foi obrigado a fazer o pênalti. Alguém vai dizer, mas no auge talvez ele não tivesse, né? Tivesse vencido a disputa ali roubando a bola. Mas é um lance difícil, né? O moleque foi muito bem. E aí também, se não faz o pênalti, o Gomes teria dado do Marlon, né? Porque um bate embaixo, o outro bate em cima. Sim. Mas o Gomes depois teve uma atuação muito segura, fez o gol. Aí eu vou dar uma nota 6,5 pro Gomes, apesar do pênalti. Vai, Pretzel. 6. Murilo. 6. 6. E fechando a defesa do Verdão, sempre ele, Piquerez. Piquerez, na bola parada e nos lançamentos, é realmente um jogador diferente. Vou dar um 6,5 pro Piquerez. 6. Marlon Freitas. 6. Marlon Freitas deu o lançamento pro Sousa, né? Isso. 6. Andréas Pereira. Pretzel, eu não gostei não, viu? Eu. Em menos de 2 minutos ele falhou em 2 lances que poderiam ter acabado com a noite do palmeirense, né? Ele é desarmado, aí o Robson e o Matheus Bianchi no mesmo lance furam a bola, aí 2 minutos depois, uma jogada no meio campo, ele é desarmado, aí origina o lance, né, do Vinícius Paiva sendo derrubado pelo Gomes. Vou dar uma nota 5 pro Andrés. Eu gosto muito do Andrés e disse aqui no Sport em Debate com você, com o Pretzel, com o Capelanes, com o Denis, que até acho que ele merecia uma chance aí de disputa de meio campo da seleção. Com essa bolinha, esquece. Com o que ele jogou hoje, aí cai por terra qualquer análise. Eu vou dar 4 pra ele. Mas ele tava... ele sempre foi muito importante aí pro time do Palmeiras. Hoje dá pra dar um desconto pra ele também, né? Não é toda hora. Né? Mas às vezes acontece aquela desligada de Libertadores, lembra? Sabe? Às vezes dá uma pane seca de 1 minuto, aí já era, né? Futebol, cada vez mais, Capri, se não tiver ligado os 90 minutos, em 1 segundo você acaba com qualquer projeto. Nota de Lucas Evangelista, que entrou no lugar do Andréas Pereira. Vai, Pretzel. Melhor que o Andréas Pereira pra mim, 5,5. 5,5. Maurício. 5,5, 6.
Inferior a domingo. Domingo ele foi um dos melhores. Hoje eu daria um 5,5. Um 5,5 pra ele, acho que tá bom. Felipe Anderson entrou no lugar dele. Achei melhor, cara. 6. Teve boas jogadas. 6, atuou pouco, mas o pouco que atuou, jogou bem. Alan. A Ola meteu a bola na trave, pode fazer mais, né? Pode fazer mais, tá? Só. Então a gente deu o quê? 5, né? 5,5 pro Marlon Freitas? 6 a gente deu pro Marlon Freitas. Não 5,5 pro Alan, né? 5,5 Boa tá nota. bom. E ele foi embora para a entrada de John Arias. Mais movimentação, Tudo né? bem. Mas eu achei um pouco mais ligado no jogo. 6. Gostei do Arias. Precisa de mais minutagem, né? Pra gente dar um 6,5, 7. 6 pra ele. Ramon Sosa. Deu passe pro gol, ponto. 6. 6, se movimentou, ajudou na marcação. É um cara que ajuda o lateral, né? O assistente lateral que o seu Abel Ferreira tanto gosta. 6. Vitor Roque entrou no lugar dele. Sem nota pra mim, viu? Não tocou 2 vezes na bola, né? Sem nota pra mim. Difícil avaliar. Flaco Lopes. 7,5. 7,5. Mais uma grande partida. E a nota do técnico? A nota do técnico Abel Ferreira? Olha, tá às portas de mais um título e hoje ele teve um jogo tranquilo, apesar de ganhar só de 1-0. Então, pra mim, uma nota 7 pro Abel Ferreira. 7 pro Abel. E bem elegante na entrevista, né? Legal. Foi bem calmo, né? Legal esse estilo paz e amor do Abel. Não tô gostando, não. Eu gosto do Abel quando ele briga com todo mundo. Reclamou só da falta de descanso, né? Só. Mas o Novo Horizontino também teve um dia a mais e tal. Só que o Novo Horizontino teve que viajar até São Paulo. Né? Brincadeira. O Abel, nesse momento, já tá em casa, tomando um vinho do Porto. Ora, pois. Hoje é quarta. O Novo Horizontino deve voltar agora, de ônibus, né? Isso. Vai chegar às 6 da manhã. 5 da manhã em Novo Horizonte. Amanhã o Abel descansa o dia todo. E o Novo Horizontino folga. Amanhã é só um trabalho de recuperação. Na sexta um treino ali e tal. E sábado eles vão de avião. Sábado de avião, chega lá no hotel, toma outro vinho. Isso. Aí joga no domingo. Depois volta de avião. Vou falar, viu, Capri? É muito nhenhenhen, é muito mimimi, viu? A gente tem que parar com esse negócio, tá louco. Será que cansa trabalhar 2 vezes por semana? Essa é uma escala 2x5, né? É mesmo, esses caras têm a escala 2x5, né não? Claro. Nem foi aprovado ainda, mas estão trabalhando só 2x5. Vamos lá para a nota do árbitro Matheus Delgado Candansan. Olha, 9 para mim. Olha aí, Predson. Foi tão bom que, foi tão bem que Claro, poderia... que me surpreende. Poderia fazer a final, viu? Pois é, não, é verdade. Pela atuação hoje ele poderia fazer a final. Nota 9. Subiu o nível pro Flávio de Souza no jogo de volta. Agora a pressão vai ser muito grande. E o jogo decisivo, né? Exatamente. E qualquer erro hoje, aí tem o segundo jogo. Um 8,5 vai, o Capri. 8,5, acho que tá bom. Mas convenhamos também, não foi um jogo assim com lances polêmicos, grandes dificuldades, dúvidas, né? O jogo ajudou o Candansan. Hoje ele foi bem, o jogo ajudou, a boleirada ajudou também. A reclamação que já é normal, tradicional, não é? Mas acho que o jogo ajudar é um passo importante para o árbitro não aparecer. Ele não complicou, e passar né? despercebido. Como a Daiane, ele não complicou. Aquele pênalti ali. Ele foi pênalti, não tem o que discutir, né? Foi pênalti. E o lance do VAR, né? Que ele usou o VAR. Foi um lance difícil, na hora o Pretzel falou. Eu achei que era, falei, vou esperar o VAR. E aí o VAR entrou, né? É bom ter o VAR. O VAR tá sendo colocado em prática justamente para tirar essas dúvidas. Tinha dúvidas se tinha sido fora da área também, né? Também aí tinha ficou isso. Claro depois. Ficou então. Mas em linhas gerais ele poderia ter errado em um dos lances, né? Se ele erra em um dos lances, ele muda a trajetória do placar, né? Bom, é o seguinte, ó. Eu vou pro intervalo aqui. Na volta eu vou tratar de alguns temas com vocês, temas importantes que nós temos aí para essa sequência. Então vamos pro intervalo rápido e na volta a gente vai tratar aí de alguns assuntos relevantes dessa quarta-feira, tá bom? Me deem 3 minutinhos, 3 minutos só, eu já volto com vocês aí. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Arrabbiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Ferramenta profissional é Vonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho, a Vonder oferece produtos que dão uma goleada quando o assunto é durabilidade, performance e rigor técnico. Na sua obra, oficina ou indústria, a Vonder é a escolha certa para garantir a máxima eficiência. Com a Vonder, o seu trabalho é sempre campeão. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. São 11h41 no Apito Final da Bandeirantes. Olha que maravilha, temos aqui muita gente conosco. Já vou registrar as mensagens dos nossos ouvintes aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas quero reforçar que a partir da próxima segunda-feira teremos reforços do nosso time. É ano de Copa do Mundo, é ano de Mundial de Futebol. Vem aí gente importante e relevante para fortalecer ainda mais o microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Final da tarde, comecinho da noite, Craque Neto vai ganhar reforço, hein? Vem aí 2 craques para se juntarem ao Craque Neto. Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, aliás, estava lá hoje na Arena Barueri, grande Serjão. Serjão, segunda-feira estreando nos Donos da Bola ao lado do Neto. E com ele também vem Leandro Guerreiro. Ei, Leandro Guerreiro, artilheiro, marcou época com a camisa do São Paulo, com a camisa do Tricolor. Também se junta ao Craque Neto nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E junto com esse trio de craques, ainda teremos Nivaldo Decilo, um dos maiores jornalistas desse país. O Decilo é um craque, é um gigante do jornalismo e também estará marcando presença nos Donos da Bola diariamente aqui na Bandeirantes. E vamos ter mais bom humor aqui na nossa programação, para dar aquela fortalecida no Resenha, que é um programa que faz sucesso com os jovens talentos da Rádio Bandeirantes, com o Martelli, com o Paulo do Vale, com o Bruno Milhosa, Gabriela Santos. Vem aí, Gabriel Ramos.
um dos prodígios do humor brasileiro, imitador espetacular, grandes vozes. O Gabriel Ramos estará diariamente no Resenha para ajudar ali a meninada a deixar o seu final de tarde ainda mais leve, ainda mais feliz, ainda mais cheio de coisas positivas para você que está voltando para casa, para você que está saindo do trabalho. O Resenha, que é a sua companhia diária, vai ter também o bom humor do Gabriel Ramos. E o Esporte em Debate, claro, que vai seguir comigo, com o Pretzel, com o Queçado Capelanes, o Denis Gavazzi, todas as noites com a nossa fórmula que é consagrada, viu, Pretzel? Nossa fórmula é consagrada. Mas com 2 era melhor, viu? Com 2 seria bem melhor. Eu acho que isso é fato, né? Ainda mais quando a gente éramos nós dois, né? Tá falando isso pro chefe, vai demitir a gente. Mas ele falou que com 2 era melhor, né? Então, éramos nós dois. Fala que 3 é ideal, a gente tira o Denis e o... Eu tô achando que nós vamos tirar 3 elementos do nosso programa e vamos distribuir aí entre os donos da bola e o Resenha. Vamos ficar só em 2 aí. Eu posso continuar no Esporte em Debate, chefe? Eu gosto, não? Sabe o enorme respeito que eu tenho por ti, né, Capri? Porque tu é um grande cara, grande colega. Se puder manter. Mas durante a tua passagem por Madrid, os programas foram bons, viu? Ele gosta de você, hein? Tá bom. Então, olha só. E vem mais aí pela frente, hein? Vem mais aí pela frente. Fiquem atentos, porque em ano de Copa do Mundo, o nosso time vai crescer muito mais para levar a você não só a grande cobertura da Copa do Mundo da Rádio Bandeirantes, mas também dos nossos campeonatos aqui, das nossas competições, que são muito relevantes em um 2026 de muitos jogos. Então se liguem aí, porque a programação da Bandeirantes, a programação esportiva, vai ganhar reforços daqui para frente ainda mais. E segunda-feira, a estreia dessa turma boa aí, dessa turma toda que eu destaquei aqui para vocês. Um abraço ao César Litoral 1969. Os caras estão no chat aqui reclamando do preço da coxinha do posto de beira de estrada. Ô, gente, vocês estão de brincadeira, né? Vai no aeroporto para vocês verem o que é preço caro. Vai comprar uma coxinha no aeroporto. Parece coxinha gourmet. Você tem que deixar os 2 rins lá para comer uma coxinha no aeroporto e tomar um copo d'água mineral. É um negócio maluco. Um abraço ao Luiz Carlos Pacchioni, lá de Araçatuba. Valeu, Pacchioni. Um abração para você. O Ademar Jesus Oliveira, o Madoquene. Olha, tem muita gente aqui nessa quase madrugada de quinta-feira conosco. Mário Oliveira, um abraço a você também. Vivaldo Junqueira. Mas calma, gente. César Litoral, fica tranquilo aí que o preço da coxinha vai baixar. Vai ter redução no preço da coxinha para vocês. O Pretzel e Queçada é o seguinte, ó. Finalmente, tivemos o anúncio oficial, já temos um novo técnico no Flamengo. Leonardo Jardim, inclusive já deu o treino hoje à tarde lá na Gávea, já comandou a primeira atividade dele no Flamengo e agora é oficial, é o treinador do Mengão para a sequência da temporada. Leonardo Jardim, discorram a respeito do substituto do Felipe Luiz, por favor. Leonardo Jardim, não, Vitor Pereira, 2 a missão, né? Porque o Vitor Pereira falou que não ia dirigir nenhum outro time. A gente tava lá no Catar, lembra? A gente ficou sabendo antes que o presidente do Corinthians, o Duílio, que o Flamengo ia contar com o Vitor Pereira. No Catar também. E o Dorival ficou sabendo que tinha caído lá também. Esse ex-presidente no Catar anunciou o Fernando Lázaro, lembra? Fernando Lázaro, como técnico do Corinthians. É verdade, que hoje está na comissão técnica do Peru, Mano né? Menezes da seleção peruana. O Leonardo Jardim é um bom treinador, mas eu achei que ele não voltaria mais. Ontem você contou a história de Mônaco, né, Capri? Tem que ficar 50 dias lá, tal, né? Aí voltou, vai pegar um projetaço, vai pegar um elenco incrível. Agora, desde a passagem do primeiro português, que não foi o Cabral, foi o Jorge Jesus no Flamengo, né, em 2019, o Flamengo sempre ficou com aquela esperança de quando voltar um português vai ser um sucesso. Os portugueses que passaram lá, Paulo Souza, Vitor Pereira, não deram certo. Não deram certo. Domenech lá, o espanhol,
que era assistente do Guardiola, só porque era Guardiola veio. Sampaoli foi um fiasco. Sampaoli, fiasco. Rogério Ceni foi campeão. Mas os estrangeiros não foram tão bem assim, não né? foram tão bem. Vamos lá, vamos esperar. O climão não tá legal pro Guto, viu? A contratação do Leonardo Jardim tem muito a ver com o que ele fez no Cruzeiro, né? Mas dizem que ele não é um técnico que dá muito mole para jogador. É um cara que cobra bastante. Nesse elenco mimado e milionário do Flamengo, vamos ver se dá liga, né? Porque se o cara for correto e justo, os jogadores entendem. Concorda comigo? Sim. Independentemente do tamanho dos caras. Sim. Mas se tem, de repente, alguma incoerência, certo? Uma dificuldade de relacionamento, aí os jogadores mandam Esse hoje em tudo. Esse ponto é importante. Eles mandam em tudo hoje. Capricho que o Précio falou é importante porque no Cruzeiro ele recebeu toda a autonomia para fazer o que ele queria. O que ele fez? Dudu. Tchau, foi embora. Foi pro Atlético Mineiro. E o que ele fez com o Gabigol? Pô, o Gabigol era um reserva de luxo no Cruzeiro, não era? Tchau também. Tchau também. Agora, se ele identificar isso no Flamengo, exatamente, ele vai ter o respaldo do Guto, do BAP. O Arrascaeta não vai ser reserva, né? Mas se ele quiser botar outro cara na reserva, Léo Ortiz na reserva. O Arrascaeta é o dono do time, exatamente. Manda em tudo lá. Então é o seguinte, eu quero ver essa administração de elenco, né? Tô me divertindo aqui, viu? Eu e o Agrela com o América Mineiro e Tirol do Ceará, viu, Capri? Só pra quem não bate o pênalti... Tirol, né, da Áustria? Tirol também, né? Só pra quem fica vendo os caras baterem pênalti em decisão, viu? A gente se diverte, né, Capri? Que coisa, hein? Vocês querem ver a desgraça, Sempre né? Os caras alegria, perdendo. Né? Agora, a Leila Pereira foi perguntada lá sobre a maneira em que o Felipe Luiz foi demitido, né? Como ela não foge de pergunta, ela podia ser política e falar, não tem nada a ver com isso, o Flamengo cuida da vida deles lá, eu cuido da minha vida aqui, né? Aquelas respostas politicamente corretas em cima do muro, mas ela não quis nem saber, não, ela foi pra cima e falou que foi uma falta de respeito absurda o que aconteceu com o Felipe Luiz. Ela disse que no Palmeiras jamais aconteceria um episódio como o que aconteceu lá no Flamengo, a maneira como o Felipe Luiz foi demitido, né? 1h da manhã, sendo informado de que não era mais o técnico do time. Então ela aproveitou para dar aquela cornetadinha e atacar aí o Flamengo, né? Porque sempre tem uma chance de dar uma espetada no adversário. Mas a Leila jamais faria o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, viu, Quesada, Pretzel? É isso, Capri. Agora, sabe o que é? O futebol é muita conversa também, muita mentira, né? Você estava falando, eu estava pensando naquilo que a gente conversou ontem aqui. Como os caras mentem, né? Você vê, o Abel assinou aquele contrato, aquele negócio foi mal explicado até hoje, né, Preto? Aquele contrato lá com o time nunca foi explicado. Né? Nunca foi explicado. Nunca foi. Não é que foi mal explicado, sequer foi explicado. E se perguntarem para ele sempre vai desconversar, né? Que é um assunto velho. Era uma abafada, né? Como o clube é organizado, tem dinheiro, embora alguns conselheiros reclamem dos gastos excessivos, 700 milhões no ano passado e tal, né? Mas, se você for observar, ficou por isso mesmo, né? Quem que bancou essa grana? Eram 5 milhões de dólares na época, Palmeiras, né? São 30 milhões de reais a brincadeira, Palmeiras cara. bancou e parece que se acertaram depois. Né? Mas quem bancou foi o Mas Palmeiras. o futebol é feito de muita... Agora que cena bonita lá, Quesada e Capri. O goleiro Gustavo defende o 5º pênalti do Tirol. Classifica o América Mineiro para a terceira fase sofrido. E ele busca o filho dele, pequeno, que estava atrás do gol vendo, certo? E o menino entra junto com ele agora para comemorar a vibração do goleiro Gustavo do América Mineiro, cara, num sofrimento. O William do Bigode, William Bigode, né? pra o passar, amigo do Scarpa, né? para passar do Tirol do Ceará, cara. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, muito bom tê-los mais uma vez no apito final. Muito bom obrigado. Descanso, logo mais 7h30 da noite estaremos juntos aqui Sempre. no Esporte em Debate para falar mais dessa vitória do Verdão e dos assuntos importantes do dia. Bom descanso, gente. Um abraço para vocês, até logo mais. Um abração para toda a equipe e para os nossos ouvintes. Obrigado, Ricardão. Abraço. Muito obrigado. Atenção! Nos camarotes Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Espaço premium, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil.
futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br, soccerhospitality.com.br. E eu já volto aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, terminou o apito final, né? Apito final hoje extenso, longo, mas merecidíssimo, porque marcou o primeiro jogo da decisão da final do Campeonato Paulista de 2026 e a vitória do Verdão sobre o Novo Horizontino por 1-0. Tá tudo aberto, hein? E no próximo domingo, 8h30 da noite, diretamente do Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão lá em Novo Horizonte, a partida decisiva. Vamos então conhecer o campeão paulista de 2026. A Rádio Bandeirantes vai transmitir, é claro, com o Ulisses Costa. Mas ao longo ainda dessa semana, temos um pouquinho de semana para fechá-la, né? Você vai ter toda a nossa cobertura, toda a nossa informação, a nossa análise nesses dias que antecedem a finalíssima do Campeonato Paulista. E vai acontecer já, daqui a pouquinho, né? Nessa quinta-feira, com a programação esportiva da Bandeirantes. Produção do apito final do Guilherme Agrela. Valeu, Agrela. Bom descanso. Amanhã tem mais, hein, Agrela? Valeu, Capri. Abraço a você e a todos. Se Deus quiser, amanhã tem mais. Sempre uma honra estar aqui contigo e com todos esses craques aqui na jornada esportiva da Bandeirantes. Capri, abraço e até amanhã. Bom descanso.
E segura o Neto amanhã. Amanhã o Neto vai estar. Quero só ver o que é que o Netão vai falar sobre essa vitória do Palmeiras amanhã. Vamos lá. Segura o craque amanhã, hein? Vou tentar. Você sabe que quando ele tá atiçado é difícil segurar o homem, mas vou fazer meu melhor aqui, Capri. Boa, é isso aí. Guilherme Agrela na produção do apito final com Michel Lopes na mesa de som. Beto Rebeca e Caiane Martins na central técnica. O que é, Michel Lopes? O que, ô Michel Lopes? Coisa linda! Aí sim, muito bom. E ela tá chegando, hein, Michel? Mais 24 horas, você já vai poder soltar a vinheta aí com todo o garbo. Tá chegando a sexta-feira, coisa linda. No Switcher, Igor Nascimento e todo o timaço técnico da Bandeirantes para levar a você áudio e vídeo da melhor qualidade para você. O Igor tá feliz da vida, né? Ei, vitória do Palestra, tá feliz da vida. É isso aí, minha gente. Tenham todos uma quinta-feira espetacular, muito produtiva, muito positiva, com muita saúde. Que seja uma quinta-feira de muito trabalho, de muito estudo. Uma quinta-feira que você possa se orgulhar de chegar ao final dela e falar: passei por esse dia da melhor maneira possível. E vai ser uma quinta-feira, assim, espetacular. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Estaremos juntos logo mais às 7h30 da noite no Esporte em Debate. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Conversar aqui ao vivo com